Rock, o futebol da Bandeirantes. Narra demais, hein? Sou fã do senhor aqui, meu nome é Edu Pinheiro, aqui de Campinas, eu trabalho com o Batista, com o Tigrão, com o CH, com o Catarino, com o Bolis, com toda a nossa equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. Desculpa de cortar o senhor aí, grande vitória do Palmeiras, estava acompanhando aí, Vitor Roque, hein? Depois de 13 jogos, desencanta, 25 milhões de euros custou o Vitor Roque, mas foi o golzinho, né? Richard Rios roubou, entregou para o Estevam cruzou e pimba, Vitor Roque, 1-0 Palmeiras, que não perde há 18 jogos fora de casa, o Palmeiras voltou a ser uma máquina. Olha, é o seguinte... A gente deu uma cortada aí, estamos na cena, porque estamos em cena, porque daqui a pouco, daqui 1 hora, tem o jogo do Guarani no Brinco, Guarani Botafogo da Paraíba. Então a gente vai entrar com o prefixo, vamos entrar com concentração, o Boris fala já do Brinco, o Catarino talvez daqui a pouco escalação do Guarani, tem o CH, tem o Tigrão na fita para comentar também, tá bom? Eu volto já no Concentração Bandeirantes, agora 17h58. Agora... Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Sim, meus amigos da Bandeirantes, eu disse, cá estou então, a nossa grande equipe da Bandeirantes Campinas. Trabalhos técnicos, deixa eu ver aqui, hoje do Leandro Lopes. Fala, Leandrão, tudo bem? Na mesa, grande Leandro Lopes, Lucas Pessoa no YouTube, YouTuber Man. O Pedro Piscinado, o famoso PP também com a gente aqui, Gilberto Suf do Brinco de Ouro e Gil Kleber no comando. 19 horas, Guarani Botafogo da Paraíba. Brasileiro da Série C, o Bugre em situação difícil, 3 jogos, 3 derrotas, uma semana movimentada, chegou treineiro novo, coordenador Elano. Tem história, Elano, hein? Tem história, Elano. Chegou também o superintendente e torcida, claro, não poder ser diferente. Muita coisa aconteceu essa semana. Nós estamos aqui exatamente para relatar isso, né? Para falar nisso, deixa eu só dar um pulinho no Brinco de Ouro. Meu amigo Leandro Bolis, um moço de Piracicaba que vai narrar aqui Guarani e Botafogo. Você me ouve, Leandro Bolis? Sim, Edu. Tudo bem, Edu? Que honra ser o seu plantão, meu queridíssimo amigo. Tá tudo ótimo, melhor agora, Bolis. É uma satisfação inenarrável, Edu, estar mais uma vez ao seu lado, ao lado da nossa equipe técnica, do ouvinte da Rádio Bandeirantes, neste concentração, né? Agora concentração local ou regional, né? Afinal de contas, é a Rádio Bandeirantes de Campinas, esse som forte e potente de muita credibilidade. Cá estamos, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tá bonito o brincão, hein? O gramado não sei se foi melhorado ou algo do tipo, grama de inverno, mas o gramado tá bonito. Entardecer bonito aqui em Campinas, né? A gente tem essa visão privilegiada. Hoje o tobogã, a parte superior, o local estará fechado. Então a gente tem essa possibilidade de ver o entardecer em Campinas, uma das cidades mais importantes do Brasil. E já pintam aqui no gramado Guarani Botafogo da Paraíba, o Botafogo belo, né, que jogou lá longe, jogou lá em São Luís do Maranhão na última quinta-feira, vendeu o mando pro estado do Maranhão no jogo contra o Flamengo, acabou perdendo por 1-0, e o Antônio Carlos Zago, né, Edu, foi um dos zagueiros mais importantes da história do futebol brasileiro, por que não? Seleção brasileira, fez carreira no São Paulo, no Palmeiras, ficou um tempo lá na Bolívia, agora voltou, o Botafogo se transformou em SAF, tanto é que o Galo também faz parte deste conselho do SAF, né, ou da SAF, Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo, vem se reestruturando o time nordestino e os dois estão trabalhando, então o Zago é o treinador do Botafogo e o Guarani voltando nesta situação, né, de buscar reencontrar o caminho das vitórias, dias melhores agora com Marcelo Fernandes, com o Arzu, né? Eu acho que desde a época do Gleger Zorzin como treinador de goleiros, o Guarani não tinha treinador de goleiros da competência do Arzu, depois de muito tempo no Santos Futebol Clube, o próprio Elano, o Copertino, né? O pessoal que trabalhava no Santos Futebol Clube agora estarão prestando serviço ao time do Guarani. O Guarani é um time de história, de tradição e precisa, acima de tudo, dessa resiliência, né? Precisa voltar a reencontrar o caminho dos triunfos, das vitórias,
de grandes conquistas e nada melhor hoje, nesta nova situação, nesta mudança de comissão técnica, começar a reagir no Campeonato Brasileiro da Série C. Já tem bola rolando por aqui, 7 da noite, Guarani Botafogo da Paraíba, Edu. O som tá ótimo, sensacional como sempre. Lembrando que no Brasileirão você acompanhou quem fez o gol do Palmeiras, hein, Leandro Borges? Foi o VR9, né, o Vitor Roque. Depois de algum tempo aí, foi o primeiro gol. Ele chegou a fazer um gol, o gol foi legal, mas... Né, foram dois. Foi legal. Foram 2 anulados. Acho que o segundo foi bem anulado, mas aquele primeiro que ele fez contra o Cerro Porteño, aquelas linhas não estavam bem traçadas. Mas enfim, não valeram, né, os gols. E hoje valeu. E, consequentemente, o Palmeiras, nesse momento, é o líder da competição. Joga essa responsa pro Mengão, que joga daqui a pouquinho contra o Cruzeiro sem Dudu. E o Dudu, hein, Edu? Louco, credo. Meu Deus do céu. Olha, já o Catarino, numa participação especial, vai fazer um resumo da semana, ouvindo a nova comissão técnica, hein? Já, tá bom? Olha, o Vitor Roque marcou depois de 13 jogos, hein? 25 milhões de euros custou o Vitor Roque. Vasco 0, Palmeiras 1. Um detalhe, o Palmeiras não perde a 18 jogos fora de casa. E acabou também na Arena Grêmio. Olha o Santos, hein? Vê a classificação. Tá com internet aí, ô Boris? Tá com internet? Tô sim, Edu. Desgraça não acontece só em Campinas. Eu quero que você me diga a classificação do Santos, hein? Terminou Grêmio 1, Santos 0. O Santos é o 19º, né? Só perde pro Sport. O Sport é o pior time do Campeonato Brasileiro. O Santos é o 19º colocado, mesmo com a troca do treinador, o Kleber Xavier, que nunca foi treinador, né? Sempre foi auxiliar do Tite, enfim, do Corinthians, na seleção brasileira. Dizem que o Tite pode pintar no Santos depois de algum tempo, ele já desmentiu, o presidente do Santos também. Fato é que o Kleber Xavier estreou contra o CRB, não foi bem, o time quase perdeu, se não fosse o Brasão naquela última bola que ele defendeu o pênalti, no momento em que o Arzu pisa pela primeira vez no gramado do Brinco, agora para um jogo oficial, né? Com os três goleiros, o titular e mais 2 goleiros. Já o Vlad vai trazer a escalação e quem começa no gol, porque o Arzu já está ali com os goleiros do Guarani. Então o Santos é o 19º colocado. Abre o olho, hein, Peixe? E na liderança tá fácil aí, Boris? A liderança é do Palmeiras, o Verdão chega a 16 pontos, o Flamengo tem 14, ou seja, o Flamengo precisa vencer o Cruzeiro para retomar a liderança. Se empatar, o Palmeiras termina na liderança. Lembrando que o Bragantino ainda joga, né? Joga amanhã. Aliás, o Bragantino não vai jogar no Nabizão, né, Edu? O estádio lá vai passar por reforma, é um outro estádio, um estádio municipal, localizado na região central de Bragança Paulista. Então amanhã uma nova arena, né? Um novo local onde o Bragantino vai jogar, fazendo uma grande campanha. Tem 13 pontos também, o Massa Bruta. Deixa eu acionar aqui o Valdemir Catarino, se o Bugre está escalado, quem fica no banco hoje, se é o Marcelo Cordeiro, se é o auxiliar, se o novo treineiro aí, né, o Marcelo, como é que é o nome do técnico do Guarani? É o Marcelo Fernandes. Ele tem um apelido. Presuntinho. Não diga. Olha. Lá na Baixada ele tinha o apelido de Presuntinho. Mas era local, apelido local. Tá bom, então? Um grande abraço, Catarino. Você me ouve, Catarino? Catarino já com a escalação. Oi, Edu. Como é que você vai, Catarino? Tudo bem, Edu, e você? Melhor agora, meu querido. Escalado? Já escalado. Tanto o Guarani quanto o Botafogo já estão escalados, Edu. E no banco, quem que fica? No banco, Marcelo Fernandes, né? Hoje é o técnico já do Guarani nessa partida. Tinha uma pendência de se daria tempo de inscrever e tal, então deu tempo, Marcelo Fernandes. Pelo menos na escalação tá oficialmente aqui o Marcelo. Daqui a pouco, quando subir, a gente confirma quem vai estar no banco, mas deve ser mesmo o Marcelo Fernandes, Edu. Atenção, maestro Leandro Lopes, Bugre escalado. Guarani está escalado com André, é o goleiro 1, 2 para JP Galvão, 3 Rafael, capitão do time, 4 Lucas Rafael e meia dúzia Emerson. Meio campo tem Natan com a 5, 8 para Caio Melo, 10 Anderson Leite e 11 Isaac, 7 Rafael Bilu, 9 Denis Júnior. Portanto, o Guarani com 2 mudanças no time titular com relação à partida contra o Caxias. Sai Pablo Baianinho, entra Anderson Leite, sai Samuel, entra Denis Júnior. Então, repeteco do Bugre, de Andrei 1, 2 JP Galvão, 3 Rafael, 4 Lucas Rafael, meia dúzia Emerson, 5 Natan, 8 Caio Melo, 10 Anderson Leite, 11 Isaac, 7 Rafael Bilu,
9, Denis Júnior. No banco, o técnico Marcelo Fernandes tem como opções o Fred Conte, 12, Lucas Justin, 22, Alan Santos, 13, Léo Coutro, 14, Caio Christian, 16, Matheus Sarará, 15, Giovani, 20, João Victor, 23, Pablo Baianinho, 17, Cristiano, 21, Samuel, 18 e Lucas Macedo, 19. Edu? Tá fácil o Botafogo da Paraíba, Catarino? Tá na mão. Tá na mão, Botafogo. Quanto é que foi Botafogo e Flamengo, Catarino? 1-0 para o Flamengo, né? O Botafogo que vem de 3 partidas seguidas sem marcar na temporada, ainda não perdeu no campeonato. Tem o hino aí do Botafogo? Atenção, maestro Leandro Lopes, Botafogo da Paraíba, o famoso Belo, é isso? Belo? É isso que você falou, Boris? Isso, Belo, B-E-L-O, Belo. Olha o Belo, vai, Catarino. O Belo vem com Wallace, é o goleiro, 12, 3 para Renier, Wendel Lomar joga com a 4, Gama tem a camisa 5, meia dúzia para o veterano Sid Clay, com a 10 Camilo, Camilo, né? Denilson tem a 19, Thalisson com a 20, aqui tá na ordem numérica, depois a gente destrincha. Silvinho, 21, Eric, 22, Guilherme Santos, 30. É o time do técnico Antônio Carlos Zago, com Wallace, Renier, Wendel, o Gama, também jogando o Sid Clay, Camilo, Denilson, Thalisson, além do Silvinho, o Eric e também o Guilherme Santos. No banco, o Antônio Carlos tem Guilherme com a 1, Rafinha 7, Igor Maduro 8, Henrique Dourado 9, Rodrigo Alves 11, Diego Ferreira 16, Gabriel Honório 17, Evandro 18, Amorim 23, JP Cep 26 e Marcelo Augusto 34. Edu? O treineiro tá com uma careca bonita aqui, quem que é? Uma barba, quem que é ele? Antônio Carlos Zago, né? Grande Antônio, conhecido aí, zagueiro, técnico já há muito tempo, ele que é o comandante do Botafogo. Ó, o Camilo tá com 39 anos, rapaz. Camilo, Mirassol, ponta, papapá. Silvinho tem quanto? O Silvinho tem 34. Teve 2 passagens pela Ponte, São Paulo, papapá, também. É isso aí. Atenção, olha o apito. Apita o mineiro Vinícius Gomes do Amaral. Vinícius Gomes do Amaral apita. Bandeira 1, Malone Elbert Vieira. O 2, Pablo Almeida da Costa. Quarto árbitro é o Murilo Tarriega Victor. Muito bem, comentarista CH chegando, participando, opinando em relação ao time que enfrentou o Caxias, 2 mudanças. Entra Anderson Leite com a número 10. Denis Júnior no ataque, número 9, no lugar de Samuel. Oi, CH, um abraço, boa tarde. Tudo bem, né, Edu? Boa tarde, um grande abraço a todos. A expectativa é que o Guarani vença o jogo, mas já pela escalação do Catarino, deu para perceber que o Botafogo tem jogadores aí muito interessantes. Então é bom o Guarani tomar muito cuidado, porque o adversário tem competência, não é só a pontuação não, tem um treinador de respeito e um elenco também melhor do que o elenco do Guarani. Sobre a escalação, ele traz, se é que dá para chamar de novidade, né? Que o Justin no lado direito não estava jogando muito bem, vem aí o JP Galvão. O meio campo ele retorna o Natan para fazer uma dupla com o Caio Melo. Na frente põe o Denis Júnior. E aí vem a contestação, ou as contestações, né? O Anderson Leite de 10 de novo, que não é uma função que ele está habituado. E me parece, pela escalação, que o Isaac vai jogar do lado esquerdo, mas o Isaac em péssima fase. O Guarani tenha muita sorte, Edu, porque dá para fazer diferente, Carlos Henrique? Sinceramente, pouca coisa, Edu. Exatamente. Edu, vamos lá, Catarino. Hoje nós vamos trazer aqui as palavras dos novos membros aí do futebol do Guarani, né, Edu? Nós tivemos a coletiva de imprensa nesta semana, chegada do técnico Marcelo Fernandes, chegada do Elano e também do Farney, né, que é o novo executivo de futebol do Guarani. A gente separou alguns trechos das palavras, principalmente do Elano e do Farney, Edu. Primeiro o Elano, né, ele fala sobre o elenco do Guarani que mescla juventude e experiência e fala também do sentimento do torcedor bugrino com esta campanha até aqui na Série C do Campeonato Brasileiro. Ouvimos o Elano primeiro. Nós temos aí um time jovem e todo time jovem precisa. Temos alguns jogadores experientes e muitos deles a gente tem conversado, motivado
também dentro dessas qualidades que nós temos, que é importante, mas nós precisamos competir mais a divisão. Eu estou aí, trabalhei 8 anos, fiz 2 Série D, e sei que você é importante incorporar a divisão para que você consiga não só jogar, mas ter esse resultado. Muitas das vezes precisa jogar mal, mas ganhar, né? E assim, falando de situações de contratações pontuais, é que nem o Farney falou, a gente tem aqui, a nossa ideia é conectar todas as funções e tomar as decisões conjuntas para que a gente possa levar uma verdade para todo mundo, que é uma transparência. E é isso que nós estamos fazendo, né? Mas também é importante nesse momento que também eu venho aqui para eu tentar conectar o que é mais difícil aqui no Guarani, que é fora do campo. Isso é uma dificuldade muito grande. Eu digo para vocês e para as pessoas que nos ouvem, por quê? Porque eu conheço as arquibancadas, eu venho ao Guarani há muito tempo e muitas das vezes eu estou escondido pela arquibancada e vendo os jogos. Estou falando com conhecimento. Sem essa galera, é impossível a gente fazer alguma coisa. Mesmo estando difícil, e eu entendo e sinto a dor deles. Mas eles não estão sentindo essa dor agora em 3 jogos de derrota. Eles estão sentindo essa dor mais de 15 anos. Foi isso que eu falei para os jogadores também. Então a cobrança, ela existe. Ela vai existir para mim também, que estou aqui. Ela vai existir para o nosso trabalho. Ela vai existir para o treinador se a gente não ganhar. E eu falei para os jogadores, essa dor ela é de muito tempo. Não é de agora. Mas tudo isso, a Série C traz um peso para o gigantesco clube que é o Guarani Futebol Clube. E a gente precisa entender esse momento. E a gente precisa reverter isso. Exatamente, né? Reverter a situação foram as palavras aí do Elano. O Farney Coelho, né, que é o novo executivo de futebol, ele falou sobre esse desafio, né, de deixar o Ipiranga e vir ao Guarani e também a importância do conhecimento que ele tem da Série C do Campeonato Brasileiro. Se eu fosse torcedor do Guarani e tivesse 3 jogos sem ganhar numa Série C, eu estaria cobrando também, né? Faz parte do trabalho. Acredito que eu cheguei num clube que não tem... Eu estou cuidando das palavras, tá, para ser bem interpretado. Não tem corpo mole. Acho que essa é a palavra. Pô, vi todo mundo trabalhando pra caramba, sabe? Em todos os setores. Vários processos bem feitos, né? O pessoal do DM ali, o pessoal da análise, o pessoal da comunicação. Vários processos bem montados, da supervisão. Então, vi bastante coisa boa e não vi ninguém de corpo mole. Então, isso me dá tranquilidade para trabalhar. O Elano teve contato mais com os atletas. Eu acompanhei só 2 treinos. O Elano teve um contato maior, até porque já vinha vendo alguns jogos do Guarani. Mas também nos treinos eu vi muita vontade, muita dedicação, muito desconforto com a situação que eles têm. Então isso me dá tranquilidade que a gente vai vir o resultado. Um ambiente bom é a questão de resultado. Sobre o elenco, eu vejo um elenco, talvez eu até brinquei com eles que se fosse uma Série B talvez tivesse uma situação melhor do que está na Série C, porque o elenco muito técnico, um pouco diferente do que a gente vê nas divisão. Se a gente pegar os últimos 4 anos, o único time técnico que subiu foi o Mirassol, e tinha Camilo, tinha Osman, era um time realmente bem experiente, Paulinho, Daniel. Os outros times que subiram, todos eles transavam muito forte, todos eles ganhavam a primeira bola, ganhavam a segunda bola. Eu acho que isso tem que ser mais estimulado no nosso elenco, né? E talvez a gente precise sim de algumas peças de reposição na janela. Não muito, não pensa que a gente vai fazer uma reformulação total, não é isso, pelo contrário, tem muita qualidade aqui dentro. Muitos jogadores eu acho que a gente consegue recuperar, principalmente com a figura do Elano, do Marcelo, que são os caras extremamente experientes nisso, de conversar no individual com o atleta, que é algo que eu gosto bastante também, até pela filosofia, eu gosto muito dessa conversa individual. Conversa com um grupo de atletas, eu vou ter pontualmente no momento de crise ou em momentos muito bons. O resto eu deixo para a comissão técnica e para a coordenação. Agora, a conversa individual com o atleta, praticamente todos os dias, gosto pra caramba disso, de entender o jogador e tentar tirar o melhor dele. E tem alguns jogadores que a gente pode recuperar aqui, e junto deles, na janela, agora sim, a gente precisa de algumas peças que a gente está identificando. Acho que primeiro de tudo é reformular e formular esse centro de informação de atletas de fora, o centro de inteligência, o centro de observação de atleta. A gente não sabe ainda como vai fazer a nomenclatura disso, mas a gente vai criar esse departamento de mercado dentro do clube, alinhado à análise de desempenho e à coordenação técnica, para que a gente possa prospectar o mercado da melhor forma possível, né? A gente tem um tempinho para isso, a janela abre dia 2, né? Essa janela especial abre dia 2 de junho, então a ideia é que até dia 15 a gente consiga organizar todos os processos e consiga definir características que a gente vai buscar, e aí sim poder trabalhar nomes aí na última quinzena desse mês, que a gente consiga trabalhar nomes já para contratar para dia 7, dia 8 já nos ajudar.
Aí, portanto, Edu, palavras do Farney Coelho, que é o novo executivo de futebol, e o Elano também, né, que é um supervisor que está chegando aí ao Guarani nesta semana muito movimentada, tanto na questão administrativa, quanto na questão técnica também, o Guarani, com nomes renovados aí para a sequência desta Série C do Campeonato Brasileiro. Edu? Repita a escalação pro Tigrão aí, o Catarino. Opa, vamos à escalação do Guarani. Bugre hoje que tem 2 mudanças no time titular com relação ao jogo em que o Guarani perdeu pro Caxias. Vai jogar hoje com o Andrei no gol, JP Galvão na direita. Dupla de zaga tem Rafael e Lucas Rafael. Na esquerda, Emerson. Meio campo com o Natan, Caio Melo, Anderson Leite, Isaac, Rafael Bilu e Denis Júnior. É o time do Guarani. As novidades hoje, Anderson Leite e também o Denis Júnior no ataque, Edu. Muito bem. Oi, Tigrão, o que você achou dessa escalação, hein? Um abraço, boa noite, né? 18h17. Oi, Tigrão. Boa noite, Edu. Um abraço a você. Um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Sabe a conclusão que eu cheguei aqui ou não? Troca treinador pra lá, troca treinador pra cá. Troca o comando do futebol, o departamento de futebol implode, vai embora o executivo, vai embora o gerente, vai embora o treinador, vai embora o treinador de goleiros, preparador físico, foi todo mundo embora. E aí a gente vê o time é igual. Então ou nós vamos ver um tipo assim de uma mudança de atitude, de posicionamento em campo, de um pouco mais de personalidade, ou então é isso daí, ó. A gente vai ver Anderson Leite, um volante, mas com a 10, e número de camisa não determina mais nada, e o Isaac. Mas o Isaac vai onde? Quem é que vai ser o cara que leva a bola? Que faz a transição? O Isaac ou o Anderson Leite? Para mim, nenhum dos dois. Nenhum dos dois tem essa característica, né? Então, a conclusão é desastrosa, trágica para o torcedor do Guarani. Qual é a conclusão? Não tem elenco. Então, você pode trazer o Pepe Guardiola. Ele vai olhar para lá, olhar para cá, vai ver o treino. Aí o pai do Neymar, do Neymar vem, almoça com o treinador, o churrasco estava bom, aí olha de novo, aí observa de novo e escala tudo igual. Sabe por quê ou não? Não tem opção. Elenco tragicamente montado. O elenco é um horror. O elenco continua sem meia. Estamos aí, ó, vendo 2 volantes e 2 caras que não são meias. O Anderson Leite e o Isaac. Tá bom. Tomara que o novo discurso, o novo astral, a nova energia possam mudar aquilo que é imutável. Ou seja, a imensa limitação do elenco muito mal formado. E que Deus proteja o Guarani daqui a pouquinho contra o bom Botafogo da Paraíba. Velho do Rio, meu querido. Sim, meu mestre. Diga que eu direi. Você não fala do time da escalação, Tigrão? Já falei. Já tá falou? Escalado errado. Mas por que tá escalado errado? Porque não tem opção. O problema é no meio-campo desde os anos 9 a.C. E vai entrar sem meia de novo. Vai entrar sem opção de transição, de criação de jogada. Se o Botafogo da Paraíba tiver organizadinho, vai ganhar o jogo do Guarani, vai ser a 4ª derrota. Agora, lógico, vem aí o Marcelo Fernandes, pô, moçada, vamos lá, de repente um bichinho, de repente uma atitude, uma forma diferente de encarar o jogo, mas característica individual, característica de montagem de time, ele não tem opção. Não tem opção, Edu.
Tá errado de novo. Ah, o Sarará tá fora, volta o Natan. Ótimo. Pô, que bom. Mas quem é que leva... Eu ia falar uma bobagem aqui, eu não vou nem falar, viu? Não, tudo bem, olha. Quem é que leva a bendita da bola lá na frente, Edu? Mas não tem meia, né? Qual que é o meia que o Guarani tem no elenco? Não tem. Não, hoje ele tá pondo um volante com a 10 pra fazer um volante, né? Tentar ser um... já não deu certo. Já não deu certo, mas no elenco não tem meia. Quem que é o meia? Pera, deixa eu pegar o elenco do Guarani aqui. Não tem. Então. Não tem o elenco. Vem o Natan, o Caio Melo, pra mim, é o cara que devia ter a liberdade pra levar a bola. Eu acho que ele tem qualidade, né? Denis Júnior voltando, importante. É um cara que protege bem e tal. Bilu tá lá, lutando. Então ele vem por um 4-4-2, né? Natan, Caio Melo, Anderson Leite, Isaac, Bilu e Denis Júnior. Aí a gente olha o time, você fala assim, mas o que você achou? Ah, eu achei que vai ser tristeza, vai ser sofrimento de novo. Sabe por quê? Não tá errado o que foi montado. Mudou de um 4-3-3 teórico para um 4-4-2 também teórico. Mas o que eu acho disso daí? Que muda muito pouco nominalmente, qualitativamente, qualidade do último jogo. Muda muito pouco. Sabe por quê, Edu? Você quer que eu comente a escalação? O time é igual. Então vai ter que ter varinha de condão, vai ter que ter um aspecto motivacional gigantesco para mudar, senão vai ser sofrimento de novo e perde o jogo. Me perdoem, não é pessimismo, mas eu não vou mais aqui, tenho tentado fazer isso, mas eu não vou mais ficar vendendo ilusão por respeito ao torcedor do Guarani. Eu não vou mais tentar aí, sabe, ficar, vamos lá, que vai dar, não sei o quê. Tô muito preocupado com o jogo. E tomara que eu esteja enganado, quero estar enganado, espero um fato de motivação maior do que o fato técnico, porque tecnicamente o time é sofrível. Situação de momento no Brinco, Catarino, tá sendo molhado o gramado, já teve aquecimento, se tem placa de propaganda, como é que tá o público, o tempo, o vento, aqui tá um cheiro de fumaça. No Alto Jardim São Gabriel, rapaz, que eu vou falar pra você, agora começa aquela época, Catarino, de seca. Judia, né? Judia da saúde. Os negros tacam fogo aqui perto da Bandeirança. A fumaça entra até aqui no estúdio, rapaz. Brincadeira. O Edu Pinheiro já é um senhor, 69 anos. Não, pelo amor de Deus. E aí, Catarino? Você fez 69 esse ano, Edu? Exatamente. Quem diria que não fizesse, né? É, rapaz. Uma beleza, hein? E 69 se faz uma vez só, né? Uma vez só. Aí tá bom. O Edu tentou, mas a coluna não deixou. Edu, nesse momento os dois times fazem trabalho de aquecimento aqui no gramado do Brinco, né? De um lado o Guarani com seu uniforme na cor branca, do outro lado o Botafogo da Paraíba, um verde um pouco mais claro com a cor preta também. Então trabalho de aquecimento, comissões técnicas também. Com relação ao público, ainda muito tímida a chegada do torcedor, viu, Edu? Ainda muito tímida a presença do torcedor, não há expectativa para um grande público não neste jogo. Daqui a pouco temos alguns torcedores, deixa eu contar rapidinho aqui, eu sou muito bom nessa contagem rápida. Temos aqui 2, 4, 18, 27 torcedores do Botafogo da Paraíba. Já estão aqui no setor destinado ao torcedor visitante, mas não deveremos ter muita gente assistindo o jogo hoje aqui no estádio não, Edu. E a placa de propaganda? Ah, igualzinho ontem, né? Ontem falávamos sobre o Moisés Zucarelli, somente as chamadas placas institucionais, né? Da CBF, campanha contra o racismo, e uma placa só que é destinada ao patrocinador do Guarani. Isso atrás dos gols e na lateral aqui, oposta à cabine de TV e do lado da cabine de rádio. Então, já tá melhor do que antes, né? Pelo menos temos algumas placas, mas nenhuma de publicidade, a não ser institucional da CBF e uma placa referente ao patrocinador do Guarani. Ô Boris, você dá
na cabine aí, dá pra ver o Camilo se aquecendo. O Camilo tem aquele cabelão sensacional. E eu tava vendo a escalação do Botafogo, além do Camilo, do Silvinho, jogadores experientes, tem o Henrique Dourado, né? Foi titular do jogo contra o Flamengo, hoje é opção no banco, aquele mesmo, né? De Flamengo, Palmeiras, entre outras equipes do futebol do Brasil, veterano. O Igor Maduro, revelado pela Ponte, também tá no elenco do time do Botafogo. Enfim, é um time bastante experiente, a equipe do técnico Antônio Carlos Zago, que hoje estará completando 1, 2, 3, 4, a sua 5ª partida no comando técnico do Belo. Até aqui uma vitória, 2 empates e uma derrota, justamente a derrota sofrida para o Flamengo na última quinta-feira, mas tem a volta, né? Tem a volta. Aliás, foi a maior renda de um jogo envolvendo um time nordestino na região Nordeste, quase 5 milhões de reais. Foi a renda do jogo, quer dizer, o Botafogo lucrou. Claro que levou o jogo para fora do seu estado, e a gente sabe que o torcedor do Botafogo, ao lado do rival, né, o 13, tanto é que o Botafogo não tem o número 13 na sua escalação, uma rivalidade muito grande, né, em função exatamente do seu rival, o 13 da Paraíba. Não diga. Então o Botafogo, não tem o 13. Então o Botafogo, consequentemente, tem a sua torcida sempre apaixonada, que marca presença em jogos do Belo, lá no estádio, né? Mas vendeu o mando, né? Ele vendeu o mando. Vendendo o mando. Foi lá pra São Luís, no Castelão. Lucrou, mas... Pô, mas ele ganhou. Com a primeira fase, eliminou a Portuguesa. 1-1 no Pacaembu, ganhou nos pênaltis. Depois pegou o Concórdia que eliminou a Ponte, meteu 4-0 na sua casa, lá no Botafogo. Aí pegou o Flamengo, vendeu o mando. Quase 2 milhões, né? Então, mas só que ele ganhou, diz a lenda, que só o dinheiro que o Botafogo ganhou na Copa do Brasil, ele já paga o ano inteiro de folha e vai contratar quando abrir a janela. Para falar em janela, eu vi o Batista falando que é dia 2, não é dia 2 de junho. É 2 de? Junho. 2/6? Isso, porque é uma janela aberta de forma de exceção. É uma janela para o extra. Mundial. Isso, para o Mundial de Clubes, né? Mas todos os outros clubes poderão contratar nessa janela. Ela foi feita especialmente para o Mundial de Clubes, mas todas as outras equipes poderão contratar nessa janela. Mas nós, do pobre mortal Série C, podemos contratar? Se tiver dinheiro, pode. Pô, a questão é ter dinheiro para contratar, né? Mas pode. Que janela é essa? Pode contratar, mas vem do exterior, pode. Bom, qualquer contratação. Pode qualquer contratação. É que ela foi feita para os clubes do Mundial contratarem, né? Caso necessário. E aproveitou, foi todo mundo no embalo aí. Então nós teremos aí essa janela sendo aberta no dia 2. Faturando, eu volto já no final do Concentração. Agora são 18h28. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Concentração. Olha, eu tenho uma surpresa pra você, torcedor do Guarani, agora, hein? Uma surpresa agora pra você. Atenção, Gersinho, campeão de 78, estava no jogo Guarani 1, Botafogo da Paraíba. Era o único confronto entre ambos da campanha 7-8. Onde estaria Gersinho? Tá no Atlético Paranaense, ele vai falar. E o Gersinho tem uma história, e Coelano também, hein?
Gersinho Elano. O que o Gersinho representou na vida do Elano? E fala também desse jogo contra o Botafogo da Paraíba. Um prazer ter aqui, Gersinho. Ô Edu, que satisfação falar com você, meu amigo. Que é Gersinho, um grande abraço para você e todos aí da Band. Tenho o maior carinho por todos vocês. Sim, joguei aquele jogo contra Botafogo da Paraíba, em 78, no Brasileiro. Tive naquele jogo como titular. Ganhamos de 1-0, né? E foi um jogo bem... que o Guarani estava praticamente já vinha com a estrutura boa da base, já vinha também com grandes jogadores que contratou e que estava vindo de um grande campeonato de 77 e 76. Então aquela junção, tudo foi o que aconteceu em 78. Foi um jogo muito difícil, onde nós conseguimos a vitória, né? Então tive muito prazer naquele campeonato de 78, onde nós tivemos 32 jogos. Eu tive a participação de basicamente 14 partidas, né, fazendo um gol naquele campeonato. Então, uma honra para mim ter participado daquele grupo. E tive também, né, perguntou sobre o Elano, uma pessoa fantástica, um grande jogador que foi craque, né, e teve aí no Guarani, teve uma passagem brilhante pela base, depois acho que fez um jogo no profissional, acabou indo para a Inter. Eu estava no Santos e consegui levar ele para o Santos. Ele chegou até a ficar morando comigo lá no meu apartamento uns dias, quase um mês, e aí consegui fazer a cabeça de todos lá e trazer o Elano, ele junto com o Renatinho, né, do Guarani. Graças a Deus, uma pessoa fantástica, um profissional aí vitorioso, tá chegando aí no Guarani para ajudar todos. E eu tô aqui no Atlético Paranaense, já essa minha quarta passagem pelo clube, já fazem 12 anos e meio nessa última passagem minha. Eu já fiz todas as funções lá, como treinador, como auxiliar, como diretor, como gerente. Criei lá o DIF, Departamento Integrado de Futebol, onde a gente faz hoje um brilhante trabalho de revelação de profissionais, formação do time principal, e graças a Deus um grande equipe. Hoje temos um grande presidente lá, seu Mário Celso Petralho, um cara fantástico que praticamente fez renascer o futebol do Atlético, e eu, graças a Deus, tive esse privilégio de estar junto, e estou até hoje. Mas um grande abraço a todos aí de Campinas, você, e na torcida aqui pro nosso Guarani, fazer um grande campeonato aí, voltar onde ele sempre deve estar, a Série A do Brasileiro. Um grande abraço, fica com Deus a todos aí de Campinas, um abraço do Gersinho. Grande Gersinho, muito obrigado. Esse ouviram? É fera, hein? Oi? Esse é fera demais. Eu estive com o Gersinho segunda-feira, Edu. Aqui em Campinas, você tá brincando? Teve o evento de encerramento do Campeonato Paulista da Série A4. Estive representando a Rádio Bandeirantes, foi no Hotel Vitória. Batistão estava na apresentação do programa. E a gente terminou o jogo, né, da Guarani Caxias. E viemos aqui, eu digo aqui porque é perto, né, o brinco do Hotel Vitória. E teve esta festa de encerramento. E na mesa estavam Gersinho, Estevão Soares e um tal de Zenon. Conhece, né, Edu? Mais ou menos. Tava farta a mesa ou não? Nossa senhora, muito bem representado. Você sabe que o Elano, ele só jogou uma partida no Guarani. No dia 23 de maio de 99, Guarani 0, Santista 0. E por coincidência, o técnico Guarani é Estevão Soares. E aí o Elano foi para a base da Inter de Limeira, e quem levou o Elano da Inter de Limeira base para o Santos foi o Gersinho, juntamente com o Renatinho, que estava aqui no Guarani. Coisa incrível essa história do Gersinho. Um grande abraço ao Gersinho, que está há muito tempo no Atlético Paranaense. Tá tudo pronto aí, né, Boris, para abertura? Tá, os times no processo final de aquecimento, o Guarani já naquele processo final realmente, quando o time começa a ensaiar jogadas ou finalizações, e do outro lado mesmo correndo com o time do Botafogo. Tá tudo pronto, Edu, estou à sua disposição a serviço do Rádio Brasileiro. Muito bem, antes da escalação repetida do Guarani Catarino, oi CH, arrisca um palpite, CH, Tigrão também palpitando. Vamos ver se faz tempo que eu não peço o palpite de vocês. Oi CH, palpitando. Edu, a minha torcida para a vitória do Guarani. Agora você vai me perguntar, você acredita com essa escalação e esse elenco? Não, Edu, infelizmente não acredito. Se tudo ocorrer bem, o Guarani empata. Mas tudo leva a crer que o Guarani vai conhecer, infelizmente, mais uma derrota, Edu. O mais importante do palpite é saber se a linha tá bem. Grande CH, muito obrigado. Tigrão, palpite, palpitando.
Sim, não. Mais importante do palpite é a linha. Oi, Tigrão. A linha? A linha seguinte. Edu, sei lá, viu? Eu já tô desacursoado, viu? Eu acho que vai dar empate esse jogo aí. Tá bom. Catarino, repetindo a escalação do Bugre. Opa, Guarani vem a campo com Andrei, JP Galvão, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Caio Melo, Anderson Leite, Isaac, Rafael, Bilu e Denis Júnior. Lembrando que o Natan tá pendurado com 2 amarelos. O próximo jogo do Guarani vai ser contra o São Bernardo. Bugre com 2 mudanças com relação ao jogo contra o Caxias, Edu. Terminado Vasco 0, Palmeiras 1, terminado Grêmio 1, Santos 0, Peixe, situação difícil, final do Concentração, vem aí Leandro Polis com Guarani, Botafogo da Paraíba e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 lá, 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 laia, Bandeirantes, lá, laia, 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 lá. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes, e nós estamos aqui de novo.
Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Falamos ao vivo do estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, neste início de noite de 4 de maio de 2025. Já a bola rola pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Tem o Bugrão em campo. O Guarani Futebol Clube pega o Botafogo da Paraíba, tentando voltar a vencer, a somar os primeiros pontos. É hora de resiliência para o Bugrão. Esta camisa forte, pesada, esta camisa campeã brasileira da Série A, único campeão brasileiro do interior, entra em campo de treinador novo, buscando a reabilitação na competição, encarando o Botafogo da Paraíba, que ainda não venceu, ou melhor, não perdeu, não sofreu um único gol, mas faz uma campanha de metade de tabela, mas evidentemente quer vencer o Bugre para dar um salto e figurar entre os melhores da competição. 7 da noite, a bola rola neste domingão para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no FM em 85,7, pelos aplicativos TuneIn, tem o aplicativo Rádiosnet e o Band Play. Você digita Rádio Bandeirantes de Campinas e acompanha o futebol com a nossa equipe. Além, é claro, do YouTube, o nosso canal no YouTube que já está no ar. Mais de 50, rumo aos 52, já vamos bater 55, 60, não para de subir. É o foguete sem direção, o YouTube da Rádio Bandeirantes. Você ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens da nossa equipe aqui no Brinco, com as imagens dos comentaristas, com as imagens também do nosso estúdio, muita arte, muita informação para você. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se inscreva no canal, ative as notificações e participe conosco. Você é o nosso convidado através da arquibancada virtual do nosso chat ao vivo. Espalhe pra geral. E aí, qual o seu palpite? O que você espera do início do trabalho do Marcelo Fernandes, que passa a ser o comandante técnico do Guarani oficialmente no jogo de logo mais contra o Botafogo, de um velho conhecido no futebol paulista e futebol brasileiro, por que não? Antônio Carlos Zago. Quando jogava era apenas Antônio Carlos, mas virou treinador e aí ganha também mais um nome, o sobrenome Antônio Carlos Zago é o treinador do belo Botafogo da Paraíba. Já tem bola rolando, é a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Aqui na Bandeirantes, em nome de Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Em nome de Sicredi, o Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor que você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. E em nome de Desktop, a internet oficial do Bugre da Macaca, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. É mais emoção no futebol da Rádio Bandeirantes e a partir de agora esparramando som forte, pesado, de muita credibilidade do rádio esportivo no Brasil. As vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva da Bandeirantes são integrantes do timaço de Carlos Batista, que mais uma vez entra em campo para levar a emoção do futebol. As últimas do Guarani antes da bola começar a rolar. Vai começar a fase. Marcelo Fernandes no comando técnico do Bugrão. Alô, Vladimir Catarino, destaque do Guarani. Boa noite, Vladimir. Oi, Bolis, boa noite para você. Uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor do Guarani. Reabilitação, como sempre, é a palavra de ordem no Brinco. Guarani que vem de 3 derrotas seguidas no campeonato, ainda não somou pontos, por isso a troca de treinador. Marcelo Fernandes assume, mas o time é quase o mesmo que jogou contra o Caxias. Apenas 2 mudanças, Anderson Leite e Denis Júnior são as novidades. Guarani numa pressão muito grande em busca da primeira vitória no campeonato, Bolis. E como vem o Botafogo da Paraíba para encarar o Guarani, Vladimir? Com poucos resultados positivos, mas com o cofre cheio, né? Tanto pela participação na Copa do Brasil, como também pela renda da partida contra o Flamengo. Para este jogo, o técnico Antônio Carlos Zago manda quase que força máxima, até porque ele disse em entrevista durante a semana que a Série C é a prioridade do Botafogo. O time tem uma vitória no campeonato.
Beleza, daí portanto as informações do Vladimir Catarino, comentaristas da Bandeirantes, Carlos Henrique, o Bate Besádio e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, CH. Boa noite, Boles. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Eu espero sinceramente que o Guarani tenha uma boa jornada. Eu não acredito muito porque as peças são as mesmas. De repente, uma grande motivação, o Guarani faz uma grande vitória. Esse é o meu desejo. Beleza, muito obrigado ao CH. Valdemir Gomes, da palavra fácil, fera da opinião. Alô, alô, Tigrão. O seu destaque, a sua expectativa. Boa noite, Tiger. Boa noite, Bolle. Um abraço para você, um grande abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Olha, o Isaac vai fazer um quarto homem de meio campo, mas derivando para o lado esquerdo. Muda um pouco a estrutura tática, a plataforma, mas a gente já conhece a limitação do jogador, né? É importante a volta do Denis Júnior, o Bilu vai fazer ali do lado direito, ele é canhoto. Do lado esquerdo, é o Isaac, tá bom. Mas é 4-3-3 ou é 4-4-2? Como é que vai ser isso? E o João Vitor, que faz uma meia melhor, que vão tentar fazer aí. Quem é que vai tentar fazer? O Anderson Leite, o Caio Melo, o Isaac, mas o João Vitor tá no banco. Como é que vai ser? Com a bola rolando, talvez a gente encontre aí, né, uma surpresa. Eu espero, sinceramente, essa surpresa de uma atitude diferente, um comportamento diferente do time, de uma motivação diferente. Porque nominalmente temos de características individuais, qualidade técnica, eu não tenho muita esperança não, espero estar equivocado e espero sinceramente que o time consiga dentro de campo se unir, jogar mais próximo, ter um futebol mais compacto, ter um futebol mais combativo, que tenha personalidade, que tenha um negócio chamado confiança, a autoridade de quem joga em casa. É uma esperança, mas a formação nominal dos jogadores que estão no jogo não me dão muita expectativa positiva e volto a dizer, quero estar totalmente confiante. Este é o Tigrão, fera da opinião, comentarista da Rádio Bandeirantes. E agora o destaque no plantão e âncora do futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas neste pré-jogo para Guarani Botafogo da Paraíba. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mais uma vez um grande e forte abraço para você. Boa noite, Edu. Boa noite, obrigado a todos. Forte abraço. Atenção, equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato, Leandro Lopes e Gilberto Sufi. E tem gol no Mineirão. Vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Brasileirão, e no Mané Garrincha deu Palmeiras em gol do Vitor Roque, finalmente. Palmeiras 1, Vasco 0, acabou na Arena Grêmio, Grêmio 1, Santos 0, gol do Cristian Oliveira. Mineirão, gol do Cruzeiro, primeiro tempo, Caio Jorge. Cruzeiro 1, Flamengo 0. Na Série B, encerrado, Atlético Goianiense 1, Novo Horizontino 0. Tem gol do Atlético, hein? Gol do Atlético, primeiro tempo em Curitiba, Atlético 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Tem gol em Chapecó, Mailton, Chapecoense 1, Criciúma 0. Estamos no primeiro tempo e na Série C acabou. Ipiranga 1, CSA 0 e Floresta 1, Retro 0. E aqui na Bandeirantes você ficou em Dia com a Bola. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Boles. Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes, equipes no gramado, é hora da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Hoje em casa, tremula a bandeira do verde e branco. Guarani escalado com Andrei, goleiro 1. 2 para JP Galvão. 3 Rafael, 4 Lucas Rafael, meia dúzia Emerson. 5 Natan, 8 Caio Melo, 10 Anderson Leite, 11 Isaac. 7 Rafael Bilu, 9 Denis Júnior. Marcelo Fernandes, estreante da noite, escala Guarani com Andrei, JP Galvão, Rafael, Lucas Rafael e Emerson. Natan, Caio Melo, Anderson Leite, Isaac, Rafael Bilu e Denis Júnior. No banco, à disposição para 5 alterações: 12 Fred, 22 Lucas Justin, 13 Alan Santos, 14 Léo Coutro, 16 Caio Christian, 15 Matheus Sarará, 20 Giovani, 23 João Victor, 17 Pablo Baianinho, 21 Cristiano, 18 Samuel e 19 Lucas Macedo. Entrei na Brasitone, dei um... O Botafogo da Paraíba vem a campo com 12 Wallace, 22 Eric, 3 Renier, 4 Wendel, meia dúzia Sid Clay, 5 Gama, 20 Thalisson, 30 Guilherme Santos, 10 Camilo, 21 Silvinho, 19 Denilson. Antônio Carlos Zago tem à disposição no banco 1 Guilherme, 7 Rafinha, 8 Igor Maduro, 9 Henrique Dourado, 11 Rodrigo Alves, 16 Diogo Ferreira, 17 para Gabriel Honório, 18 Evandro, 23 Amorim, 26 JP e CEP e 34 Marcelo Augusto.
Arbitragem do jogo. O árbitro é o mineiro Vinícius Gomes do Amaral. Bandeira 1 para Marconi Elbert Vieira. Bandeira 2, Pablo Almeida da Costa. O quarto árbitro é Murilo Tarriega Victor. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, é mais desejo do que análise. Eu desejo que o Guarani faça uma boa partida. Acho difícil que isso aconteça, porque a escalação eu não concordo com o que no começo. De qualquer maneira, o Guarani vai enfrentar um Botafogo que está no melhor momento, que não tem um super time, mas tem um meio-campo muito interessante, tem uma defesa que é uma defesa segura, é tudo diferente do trabalho do Guarani. E o que eu desejo, e pode ter uma possibilidade, o trabalho do Marcelo Fernandes na mente dos caras tem aí, por que não, uma situação diferente. Pode acontecer. O futebol é desta maneira. De qualquer maneira, vamos aguardar e torcer para uma vitória do Guarani. Não será fácil. E para você, Tigrão, o que você espera de Guarani e Botafogo? Já o Tigrão, já vem o Tigrão assim que ele tiver condições. Vladimir Catarino, como é que tá o público? Eu confesso que esperava até um público, não é aquele público, evidentemente, grandioso, um grande público, mas é um público que aos poucos vem chegando, 19 horas, domingão, Guarani fazendo uma campanha muito ruim. Talvez seja um voto de confiança do torcedor para esta nova comissão técnica, Vlad. Deu uma melhorada, né, Boris, com relação à nossa primeira participação no Concentração, ressaltando que hoje o tobogã superior está fechado, então as pessoas se concentram mais aí no tobogã inferior, abaixo da cabine e também do lado oposto, né? Dentro da campanha que o Guarani está fazendo, pelo dia e pelo horário, até que é um público razoável, sim, nesta noite aqui no Brinco de Ouro. Boris. Muito bem, já tem bola rolando, vai começar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C para Guarani, para Botafogo da Paraíba. O Bugre nesse momento é o lanterna da competição, o único time que ainda não pontuou, o Botafogo da Paraíba. Vem com uma vitória e 2 empates, ainda não sofreu gol nesta Série C, ou gols nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Vem aí com a sua pontuação. Em relação aos líderes da competição, os líderes estão com 10 pontos e o Botafogo tenta encostar neste grupo dos times que estão na parte de cima na tabela de classificação. Vem de 2-0, né, Boris? Só marcou gol lá no primeiro jogo, vitória por 3-0. Olha, galera, aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o Gabriel Antônio, boa noite, Bolis, torcendo pelo Guarani aqui de BH. Gabriel, Vilma, Carol, o Mauro também tá por aqui. Quem mais? Wilson de Márcio tá secando, tá por aqui o Camilo. Quem mais? O Viola, grande Viola Batista, sempre conosco, mandando abraço também pro Catarino, para toda a equipe. Abraço. Fred, que não é o Conte, tá por aqui o Paulo, Melo, o Fábio Santos, Cristiano Ferreira, Carlos Matozinho, também por aqui, sempre conosco no YouTube da Rádio Bandeirantes, tá por aqui o Éder, enfim, toda a galera que está conosco no YouTube, você que está ligado, conectado, não esqueça de deixar o seu like. Torcedor na expectativa, pelo menos das arquibancadas, vem o grito positivo de apoio ao time do Guarani. Boris. Vai começar a bola, rolar a bola pelo Campeonato Brasileiro da Série C, quarta rodada. Todo de preto o time do Botafogo. Guarani com uniforme tradicional, a camisa verde, a verde, que traz a esperança, é o verde da esperança por torcedor bugrino. Calção branco e meia verde, vai rolar a bola no Brincão de Ouro da Princesa, neste início de noite de domingão. É a Série C, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Sairá com o time visitante, com o time da Paraíba. Pontualmente 19 horas, o quinto sinal confirma para você aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo pronto. O árbitro mineiro Vinícius Gonçalves Amaral vai autorizar o início de jogo. Apita o árbitro.
Tem bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Leandro Bolle. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje é o torcedor bugrino quem quer ter esta alegria nesta noite de domingo com o seu time, mas a primeira chegada do Botafogo, uma chegada perigosa. O Andrei tentou que sair, o gol saiu do gol e de cabeça como fosse um zagueiro, ele tentou tirar. Chegada perigosa no Botafogo, mas o torcedor passou um sufoco neste início, mas está confiante. Então avante, 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 avante. Avante, Bugrão! Conquistar a primeira vitória na Série C, para conquistar a reabilitação na estreia do Marcelo Fernandes. É o torcedor bugrino quem tem essa expectativa de vitória. Do outro lado, o Botafogo da Paraíba com seu torcedor também marcando presença aqui no Brinco. Guarani ataca neste primeiro tempo, brigou do placar eletrônico, domina com JP Galvão, apertando pelo experiente Silvinho. Ele sai da ponta, vem para meia, recomeça com o Lucas Rafael. Gira o corpo de uma forma desordenada, já tem a marcação, pressão ali do Thalisson, ele consegue o passe para Emerson. Ali tem uma marcação que está sendo alta do time do Botafogo, dificultando a saída de bola do time do Guarani. Rafael, capitão do Bugrino, é quem domina, acima do JP Galvão. Ele prefere recomeçar por dentro para Natan, vem buscar o jogo entre os zagueiros bugrinos. Empurra na esquerda para Emerson, Emerson de cabeça, deixa a bola na ponta. Recolheu, dominou Isaac, setor canhoto, devolveu para Emerson, linha de fundo, ele cruza, mas cruza muito forte. Se bem que ele foi atrapalhado pelo Eric quando tentou cruzar, mas de qualquer forma pegou muito forte, a bola saiu, é lateral de graça para o time do Botafogo bater. Futebol da Bandeirantes para a Roça Autopeças há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site roçaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Vem para a cobrança do lateral experiente Sid Clay. Agora é o time do Guarani quem aperta a saída e já recupera. A bola para Bilu, Bilu empurra por dentro para Anderson Leite. Deixou na entrada da grande área para Isaac. Isaac recolheu, dominou para Rafael. Bilu na entrada da grande área, bloqueado pelo Sid Clay. Ele volta a bola para JP Galvão, de novo para Bilu. Bilu domina, ajeita, trabalha a bola com a canhota, marcado por Camilo. Fechadinho o time do Botafogo. Trabalha com Natan, Natan por dentro. Tentou a tabela com o Anderson Leite, que acaba errando. Tenta sair rápido o time do Botafogo. Passe do Thalisson não foi legal. E consequentemente o Guarani, o Denilson, quem tentava, já recupera. Sai jogando com o Caio Melo. Ajeita, domina, segunda pela direita. JP Galvão. Um bolão pra ele. Linha lateral da grande área. Denis Júnior foi pra área. Cruzou. Entrada da grande área. Deu o Chorete. Bateu cruzado. Desvio. Pegou. Largou. Na sobra. Denis Júnior não domina. E se ele domina, ficaria com um gol todo de frente pra ele, Catarino. A jogada do JP Galvão no cruzamento, o Rafael Bilu chegou dividido com a zaga, não conseguiu mandar pro gol. Mas aí sobrou pro Denis Júnior, mas escapou um pouquinho, né? Veio que no contrapé, aí ele foi tentar dominar e permitiu a recuperação da defesa. Mas uma grande chance teve o Guarani. Acesse roçaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Comecinho de jogo, 3 minutos e meio, placar de 0-0. Tô com o Vladimir Catarino nas reportagens, com o Tigrão e com o CH nos comentários, com Edu Pinheiro atualizando tudo pra você e com a nossa equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. Aqui no Brinco, assistência técnica do Gilberto Sufi. Equipe Bandeirantes que tem o comando de Carlos Batista. Tenta o time do Botafogo na Paraíba com Guilherme Santos. Ele trabalha a bola no campo defensivo com o Renier. Recolheu, dominou com o pé direito, tentou o lançamento com a bola esticada. Chega primeiro Lucas Rafael. Domina, trabalha a bola, volta para Andrei. Dominou numa zona perigosa, tira de qualquer maneira. Tirou, Rafael Bilu tentou domínio, não dominou. Já recupera de novo Gama. Gama soltou por dentro, lançamento para Camilo. Subiu a bandeira, o jogo tá parado. Valdemir Gomes não teve a oportunidade de falar no pré-jogo. Fala nesse comecinho do jogo. O jogo começa quente aqui no Brinco. O Guarani teve uma oportunidade. O Botafogo com um lance perigoso. 0-0, Tigrão. É isso, Bones. É isso. Agora tá legal. Olha que qualidade bacana. Boa. É o seguinte. Sabe o que eu tô vendo nesse comecinho, 4 minutos apenas? O Botafogo não veio para empatar, nem para ficar administrando migalha não. Claro que o Guarani por obrigação tem que partir para cima, mas o Botafogo PB aí, lá de João Pessoa, ele sobe as linhas, cara, tá dificultando a saída de bola do Guarani.
Ou seja, veio para ganhar um jogo. É um jogo que tem tudo para ser legal, né? Porque o Guarani, por obrigação, tem que atacar. E o Botafogo cheio de amor para dar. Um jogo que reúne, assim, bastante ingrediente nesse comecinho para que a gente imagine qualidade, todo mundo emoção. vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta. Já já o Tigrão volta assim que ele estiver 100% pra gente levar aquele som de qualidade no ar. A gente lembra, né, Boris, que no ano passado o Botafogo fez a melhor campanha da primeira fase da Série C, mas acabou não conseguindo acesso. Oi, Boris. O símbolo do Botafogo, né, Tigrão, é igual ao do Botafogo do Rio de Janeiro, com exceção da estrela, a estrela solitária do Botafogo Carioca é a branca e do Botafogo é vermelha. O jogo tá muito legal, os dois times querendo vencer. Os dois times procurando. O Guarani por obrigação, de quem joga em casa. E o Botafogo da Paraíba cheio de amor para dar. Vai ser legal o jogo, Bolis. É isso aí, 0-0, tá aí o Tigrão, o fera da opinião com o CH, os comentaristas da Rádio Bandeirantes. Silvinho de cabeça para Camilo, Camilo devolve para Silvinho na esquerda, tenta o cruzamento, corta a zaga bugrina. Chega bem, Rafael na antecipação, na sequência falta para cima do Bilu. Cometida pelo Gama. Gama não é porque ela é daquela cidade satélite de Brasília, é porque é o sobrenome. Ele é do Rio de Janeiro, Marcelo Gama, quem cometeu a falta. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, também na Mega Loja em Sorocaba. Falta agora para cima do Denis Júnior. Cometida pelo quarto zagueiro Wendel Lomar. Jogo parado, é falta para o time bugrino um pouquinho depois da risca no meio campo. Você ligado pelo YouTube, tem a oportunidade de compartilhar o nosso link, espalhando para os grupos de WhatsApp. Grupo da família, neste domingão, a galera que está ligada. Grupo de torcedores do Bugre, torcedores que gostam do futebol de uma forma geral, da família, coloque e sai correndo do futebol. João Paulo Formaggio já colocou o link lá no grupo do futebol. É a galera curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes através do YouTube. Tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani neste comecinho do jogo. 0-0, o Guarani precisa vencer, sair desta zona incômoda, desta última posição na tabela de classificação. Vem para a cobrança Anderson Leite, dá uma fatiada na bola, é o Caio Melo. Aqui na ponta para Rafael, de cabeça escola para o meio da área. Bilu dominou, tentou, insistiu no lance, caiu, pediu o pênalti, o árbitro mandou seguir. Nada. Aponta para a linha de fundo, sinalizando apenas tiro de meta, Catarino. Uma dividida normal, para mim, de jogo. Deu uma forçada ali, claro, tá na dele também o jogador do Guarani, mas para mim não foi pênalti não. Bora. Lembrando que nesta primeira fase da Série C não tem o VAR. O VAR não está presente nesta primeira fase. Está na hora da CBF repensar esse tipo de situação. Na segunda fase ele vem, né? O VAR. Vem. Eu espero que continue assim, Bolis. É melhor a arbitragem raiz. Você viu, não foi nada, segue o jogo, não para. Vai lá ver se o Bilu caiu, não caiu, se chutaram o pé dele ou não. Arbitragem raiz, assim é mais gostoso. É verdade, tá aí o Tigrão conosco no futebol da Bandeirantes com 8 minutos, primeiro tempo 0-0. Desktop, a internet oficial do Bugre da Macaca, eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br, o link para 0800 1102. Paranis complica na saída, chega para consertar, ele que havia feito a besteira, o JP Galvão. Guarani tenta sair agora com Caio Melo, tentou o passe no meio do caminho, quarta defesa. A sobra da bola volta para o time do Botafogo, bola recuada na fogueira para o Wallace, pressiona Denis Júnior, chega o goleiro, tira, chega Natan, foi para dividida, perdeu, melhor para o Guilherme Santos, com a canhota, já mete lançamento na direita para o apoio do Eric. Chega primeiro o Emerson, tira, mas tira mal. Eric leva melhor, recupera novamente para o time do Botafogo, fez o passe no comando, chega de cabeça para afastar. Lucas Rafael, rebote fica para o time do Botafogo, Silvinho na canhota, passou Sid Clay, recebeu, faz o break, caiu, nada também. Em cima do lance, o árbitro mandou seguir, o Silvinho queria o pênalti para cima do Sid Clay, tira a zaga do Botafogo, a bola cai ele pelo meio, domina mal, Caio Melo na sequência, falta. Ele dominou mal, dominou na tíbia. E aí foi obrigado a cometer a falta para cima do jogador do time do Botafogo. O jogo tá parado, Catarino. A falta foi marcada, né? O jogador do Guarani sequer reclamou dessa marcação no lance que era exatamente o Caio Melo. É falta para o Botafogo na intermediária. Já tá agitado ali na beira do campo, na área técnica, o Marcelo Fernandes fazendo a sua estreia, treinador de 54 anos, por muito tempo auxiliar técnico do Santos. Ele comandou o Santos naquela parte final do último título do Santos, campeão paulista de 2016, diante do Grêmio, Osasco, Audax e Fernando Diniz. Santos foi campeão, o último título, gol que foi marcado pelo Ricardo Oliveira
no primeiro tempo na Vila Belmiro. Levanta a bola para o campo de ataque, o Wallace tentou o lançamento para Eric, sobe atrás, afasta Emerson, colocando a bola para fora. É lateral para o Belo bater pela direita no campo ofensivo. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade, então conta com o Sicredi. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10 minutos e meio, primeiro tempo. O Bugrão recupera a posse de bola com o Anderson Leite, soltou na ponta para Isaac, lá na canhota, Denis Júnior foi para a área, marcar por 3, não passou nem pelo primeiro, acaba perdendo a bola e evita inclusive a saída da bola, o camisa 30, Guilherme Santos, para sair jogando para o time paraibano, confirmando no brinco, agora com quase 11 minutos, Guarani recupera de novo, Anderson Leite cruzou, chega lá dentro para fazer o corte, o Wendel Lomar, sobra a bola para Natan, até por dentro, deixou para Caio Melo, curtinho para Anderson Leite, para Caio Melo, boa bola no comando, houve a falta, a bola não chegou no Isaac, mas houve a falta, uma falta dura e pinta o primeiro cartão amarelo do jogo. Isso, Guilherme Santos está amarelado, ele quem cometeu essa falta, chegou atrasado ali o 30, Guilherme Santos, derrubou o Caio Melo e é cartão amarelo para ele. Dá tempo da gente seguir no giro do placar, Edu, Série C, quarta rodada aqui no Brinco, Guarani e Botafogo 0-0, Edu Zaço. Olha, terminado, Palmeiras 1 do Vitor Roque, finalmente Vasco 0, terminou Grêmio 1, Santos 0, primeiro tempo Cruzeiro 1, Flamengo 0. Siga participando, interagindo conosco. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Segue atendido, ainda não se levantou, caído no gramado, Caio Melo. CH para vocês, comecinho do jogo, 12 minutos, quem é que tá melhor aqui no Brinco, em CH? Jogo muito equilibrado, Bolis. Não dá para falar que tem até agora um time melhor que o outro. O Guarani tem as mesmas dificuldades no meio campo, a bola chega muito mascada lá na frente, mas por enquanto o jogo é equilibrado. Você que acompanhou de perto a carreira como jogador do Zago, né? Antônio Carlos Zago, na época jogador apenas Antônio Carlos. Ele jogou mais no Palmeiras ou no São Paulo, hein, CH? No Palmeiras, com toda certeza. É isso aí, Antônio Carlos Zago, zagueiro raiz, mas tinha muita técnica também o Zago. Gostava do Zago como jogador ou Tigrão? O jogo segue parado aqui, o Caio Melo está sendo atendido ainda. Muito. Baita zagueiro, espetacular. Para mim jogou mais no São Paulo. Muito bem. É o Anderson Leite, viu? Que houve mudança nas camisas. Eu tô achando estranho, porque pela característica... E pelo corpo, né? O corpãozinho, a orelha é diferente. Então, o Anderson Leite tá com a 8 e o Caio Melo tá com a 10. Mas aí foi uma mudança em cima do laço, né? A assessoria de imprensa anunciou já com o jogo iniciado. Tá. Então vamos lá. Edu, anote aí, ó. O Caio Melo, então, é o 10 e o Anderson Leite, 8. Então, quem sofreu a falta foi o Anderson Leite. E olha, ele não consegue se levantar ali, ó. Situação complicada, já tem um jogador que iniciou o processo de aquecimento, agora pediram para esperar, o Marcelo Fernandes ainda trocou. Vai entrar, chamou alguém lá. 17. Quem vai entrar no Guarani é o Pablo Baianinho, vai entrar daqui a pouco, não vai dar. Aliás, como tem se contundido o Anderson Leite, né, com muita frequência, mais uma vez vai ter que deixar o jogo. Sabe por quê? Pediu para esperar um pouquinho, viu, Tigrão? Pediu para esperar um pouquinho. A gente criticou tanto o Anderson Leite com a 10, e aí hoje eu pensei nisso. Tem escuta. Eu pensei exatamente isso. Tem escuta até no banheiro, né? Às vezes a gente, né, lá dá um ruído maior, todo mundo ouve. Então é o seguinte, bota ele com a 8, assim o Tigrão não enche mais o saco. Nem o CH e nem o Gleger. Eu pensei exatamente isso quando o Vladimir trouxe a informação de tanto o Tigrão e o CH e o Gleger criticaram. Eu também às vezes critico, né? 10, com todo respeito, né? Mas uma 10 que... Entre outros craques que vestiram essa camisa, Amoroso, Zenon, né? A gente começar a falar aqui, com todo respeito ao Anderson Leite, que é um trabalhador, mas nem se compara, né? Nem uma marra, nem a chuteira desses craques aí. E mexeu, viu? Já tá em campo Pablo Baianinho com a 17, sai Anderson Leite. Ganha mais uma chance o Pablo Baianinho, né? No time praticamente titular do Guarani, com 14, menos de 15 minutos, está em campo o Pablo Baianinho. Foi embora, portanto, machucado o Anderson Leite e acho que é uma situação, uma contusão séria desta vez, uma chegada dura que gerou cartão para o Guilherme Santos. Tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani, 0-0. Caio Melo já meteu um gol de falta na competição, partiu com o pé direito, a bola ficou na barreira. Passou na frente do JP Galvão, que não consegue alcançar. Sid Clay mete uma meia lua para cima do JP Galvão. Chega Bilu, comete a falta, o jogo está parado. Falta para o time do Botafogo da Paraíba bater.
Falta do Bilu, foi na posterior da coxa direita do Sid Clay, ele tá caído bem aqui à frente da cabine da Rádio Bandeirantes. 15 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 do Brinco. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E aí, CH, o que muda com esta alteração? Porque na teoria o Anderson Leite é um jogador mais de contenção. Ó, não vai dar mais pro Sid Clay agora, tá? Já pediram alteração os doutores Silvinho e Gama. Fizeram aquele gesto pro banco, porque a chegada do Bilu, e parece que foi, aqui em São Paulo a gente fala tostão, né? Uma paulistinho tostão. E dói, hein? E tá doendo demais, porque o Sid Clay não consegue se levantar. A gente que joga... jogador de 31 anos. A gente que joga constantemente, a gente sabe quanto dói, né, Bolas? Quem joga? Nós. Tá bom. CH, o que muda no time do Guarani com a entrada do Pablo Baianinho no lugar do Anderson Leite? Meu Deus, de vez em quando bate uma bola, tá bom. É o seguinte, pouca coisa. Eu espero que mude muito, porque o Baianinho até agora, falaram de treino, que o cara arrebenta não sei o que no jogo, com bola rolando até agora, eu não vi absolutamente nada. Boa sorte a ele. Quem é que vai entrar no lugar do Sid Clay, ô Vladimir? O Evandro, camisa 18, vai entrar no lugar do Sid Clay daqui a pouco, né? Ainda não foi autorizada a substituição. É porque o Sid Clay ainda tá puxando a perna aqui, a perna direita, pra ver se consegue prosseguir, ó. E o quarto árbitro disse que é acho que ele vai voltar, hein? Ah, não vai dar, não deu. Fez aquele teste de não dá, vou ter que sair. Pede pra trocar. E vai ter que trocar o Botafogo. O Guarani mexeu. Agora quem mexe é o time do Botafogo. Vem o Bilu. Domina, ajeita pro time do Guarani. Ele sai da ponta, vem pra mim. Tentou clarear pra bater por gol. Soltou pra Caio Melo. Conseguiu o passe. Pablo Baianinho. Dominou, limpou. Pablo Baianinho. Bate em cima do Gama. Bloqueado o chute do Baianinho. Ela volta aqui no meio pra Lucão. Lucas Rafael. Mete na ponta pra Emerson. Vem embora o Bugrão. 0-0. Pablo Baianinho de novo acionado. Tentou a finta. Acabou caindo. Derrapou no gramado. E acabou perdendo a bola o time do Guarani. E essa alteração no Bugre aí, ô Tigrão? Eu acho que ele vai trazer o CH. Nesse momento vai ter que tomar remédio. Eu acho que ele vai trazer o Isaac por dentro e vai botar o Pablo Baianinho na esquerda. Meu Deus. Mas tomara que dê certo. É que o Isaac armando, fazendo a transição, não tem dado certo. Mas de repente, pelo menos assim, teoricamente, fica mais ofensivo o Guarani. Porque o Baianinho é mais agudo do que o Anderson Leite, que saiu contundido, lesionado. De repente, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Pode ser que o time fique mais leve. Vamos ver a performance, vamos ver como é que entra o jogador. Mas tem esse risco, hein? Presta bem atenção aí. De repente ele puxa o Baianinho mais na beirada esquerda e aí o CH fala assim, eu não vou aguentar. Vem o Isaac na meia. Mas vou esperar uns minutinhos para ver o posicionamento. Pouco mais de 18 minutos, primeiro tempo aqui no Brinco, 0-0. Você ligado na Bandeirantes, pelo YouTube, pelo FM, pelos aplicativos, pelo Band Play. Não tem ainda o Band Play? Baixe agora mesmo, vá na sua loja de aplicativos, é só digitar o Band Play. O auxiliar do Marcelo Fernandes está conversando com ele, é o Copertino, né, Vladimir? Isso, Copertino, outro que veio também lá do Santos. Ambos foram jogadores, né? Jogaram no próprio Santos Futebol Clube. Aqui tentava o Baianinho, errou o passe, tira mal a defesa do time do Botafogo. A bola voltou com Pablo Baianinho. Rabiscou por dentro, deixou para Bilu. Falta. Leva vantagem o time do Guarani. Não foi beneficiado, tem que parar. E a falta foi do Gama, hein? O Gama chegou forte e cometeu a falta para cima do jogador do Guarani. E aí o René, na maior cara de pau, o Renier saiu lá de trás reclamando. O Renier é aquele que passou pelo Guarani recentemente, é ele, não, do Mirassol, né? Não me recordo se ele jogou no Guarani, mas no Mirassol ele jogou. Na maior cara de pau, ele sai lá e reclama com o árbitro que ele marcou a falta depois, mas a falta foi clara. Claríssima falta. O cara acha que porque é capitão tem esse direito aquele de reclamar era René, de tudo, né? Do Guarani era René, esse é o Renier. Isso. E o Sid Clay passou aqui e disse que realmente o problema foi na postera, hein, Bolas? E ele tá saindo desolado, né? Desde que ocorreu esse fato. É claro que o jogador não quer sair, o jogador sente, às vezes é uma situação, e ele é um jogador experiente que fica, né? Deve ficar um pouquinho de tempo lá no departamento médico do Botafogo. Mais uma falta pro Guarani, na bola parada, esta é frontal. Quem tá ajeitando a bola é o Emerson, pertinho da bola também Caio Melo. Torcedor bugrino acredita, então capricha que dá. Emerson, uma bomba pra fora! Uma paulada do Emerson na cobrança de falta, a bola passou pertinho no gol do Wallace e foi embora.
pela linha de fundo com perigo, Catarino. Se o Caio Melo tem uma batida mais colocada, o Emerson soltou a bomba, né? E levou perigo. Assustou o goleiro Wallace, subiu um pouquinho, foi pra fora, é tiro de meta. Futebol da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, que oferece o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Para mim jogou fora, as últimas 2 fora, perdeu pro Brusque e pro Caxias, e agora terá 2 jogos em casa, hoje contra o Botafogo e no próximo sábado contra o São Bernardo às 17 horas. O time do ABC vem a Campinas. Bola pro time do Botafogo com o Eric. Tem velocidade, ele bota na frente, escapou, limpou, fintou, chegou o Emerson, acaba com a festa do Eric. Sai jogando por dentro, carrega a bola, o Emerson faz boa jogada, ninguém segura o Emerson. Ele engata uma quinta, pisando no turbo. Denis Júnior! Tentou aplicar um chapéu pra cima do zagueiro que apelou! Apelou, perdeu, apelou, dançou e era lance pra cartão. Tava tomando um chapelaço o Renier do Denis Júnior, Vladimir. E aí agora o Renier saiu de fininho, né? Não foi lá reclamar em nada com a arbitragem, porque concorda, era lance pra cartão. O árbitro não deu, mas marca a falta e acende o torcedor bugrino. E ele chama a galera, o Denis Júnior. Ô, Renier, não vai seco não, hein? O Denis Júnior é liso. Tava tomando um chapéu espetacular o Denis Júnior, que agora tá se pegando ali com 19 Denilson, jogador do time do Botafogo na entrada da grande área. Emerson, pé canhoto, levanta de novo, muito forte. Alguém precisa avisar o Emerson que não precisa tanta força assim nas cobranças de falta, nas bolas paradas. A bola sai em lateral pro Botafogo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 21 minutos e meio, primeiro tempo. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas, Série C, 4ª rodada do Brincão de Ouro da Princesa, Guarani Botafogo da Paraíba. 0-0, Edu. Olha, Mineirão empata o Flamengo, ele Arrascaeta. Agora intervalo, Cruzeiro 1, Flamengo 1 na Série B, lá em Curitiba, vira o Botafogo de Ribeirão, hein? Ronata Cafu, será que é aquele? Atlético 1, Botafogo 2. É ele. É ele. Quem é ele? Ronata Cafu Bolis. Ah, esse joga muita bola. Joga muito. Meteu lá dentro, né? Vacilou, dançou, ele meteu lá dentro. O problema é quando aparece um muro na frente. Aí é perigoso. Aí é uma outra situação. Já diria que ele é nosso amigo. Ele é ótimo, viu, Edu? Viu, Bolis? Viu, Tigrão? Ele é ótimo. Ronata Cafu. Ótimo jogador. E alocar. Pra quem? Emerson, camisa meia dúzia do Guarani, tá amarelado. O árbitro deu aí numa falta marcada lá na esquerda. Faltou um Emerson Roa aí, né? Um francês. Pra você descrever o cartão pro Emerson. É verdade, vou treinar mais aqui o biquinho. Tem falta o Belo pra fazer a cobrança. Bola parada em frente ao banco de reservas do Guarani. Quem vai partir pra bola é o Evandro. Camilo. 23, deixou pro Camilo. Pé direito na bola, levantou na primeira trave. René tentou, furou, corta Denis Júnior. Ela volta, ainda pro time do Botafogo com o Evandro. Sai da ponta, vem pra meia, cercado, marcado o Guarani. Aperta e morte. Birisque recupera. Denis Júnior, viu o goleiro adiantado. E tentou por cobertura. Aí o goleiro tranquilo. Se ele fosse ousado, o Wallace, ele poderia ter defendido essa bola com o peito. Eu pensei isso, Bolas. Pensei que ele faria isso. O Wallace, que é o goleiro reserva, né? O Michael, que é o titular, tá suspenso. Foi expulso contra o ABC. 23,5 primeiro tempo, 0-0. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vale a zaga Bugrina, a bola sobra para Silvinho. Linha lateral da grande área, ele sai da ponta, vem para meia, vem o Botafogo, Claro, disparou. Nossa, Silvinho. Ô, Silvinho, conta comigo, meu filho. 10 letrinhas para você, ó. Lamentável! O chute saiu quase na baliza de escanteio, na bandeirinha, Vladimir. Não deu para entender o que ele quis fazer. Claro, quis acertar o gol, né? Mas pegou demais o Silvinho. Perigo nenhum pro Guarani. Tá difícil, né, CH? Tenta um gol do meio campo, o goleiro quase poderia ter pegado com o peito. Aí outro jogador finaliza quase na baliza de lateral, de escanteio, CH. 0-0 aqui no Brinco. Silvinho, a imprensa de Ribeirão Preto, comemorou quando ele rescindiu o contrato lá com o Botafogo. É bom jogador, mas tá no final de carreira. Os times correm pra caramba, se dedicam, mas a qualidade técnica do jogo, como diria aquele, é o circo dos horrores, a 16ª potência.
Placar de 0-0 aqui no Brinco. Ituano, Ponte Preta e Maringá lideram a Série C, ambos com 10 pontos. O Brusque está empatando, tem 8 pontos, é o quarto colocado. O Botafogo nesse momento é o nono. Com 6 pontos, o Guarani vai somando o primeiro ponto, mesma pontuação do Figueirense, que ainda joga. Náutico, Anápolis, Figueirense e Guarani estão na zona do rebaixamento. Lembrando que na Série C são 19 rodadas, não tem segundo turno. Os 4 últimos são rebaixados à Série D de 2026. Isaac domina, gira bem pra cima na marcação do Gama e pisa na bola, se enrola, consegue se levantar, dominar, fez o passe pra Bilu. Bilu dominou, clareou, entrada na grande área, Rafael Bilu pra fora. Passa à esquerda com perigo, boa jogada no Bilu, Vladimir. Até demorou um pouco para bater, né? Estava esperando o espaço, ele surgiu, bateu forte buscando o canto esquerdo, mas a bola passou rente à trave e foi pela linha de fundo. Mas deu uma animada, foi o suficiente para animar o torcedor bugrino, marcando presença aqui no Brinco, né, Tigrão? Tá por dentro o Isaac, você percebeu ou não? Foi ele que meteu essa bola no Bilu, errou o buraco, né? Mas o Bilu, ele... Eu gosto mais do Bilu quando ele vem da beirada pra meia, né? E aí ele joga do lado direito, e ele é canhoto, ele traz pra canhota e acerta bons chutes. É bom jogador. Dentro do padrão de Série C, é um jogador que tem qualidade. Agora eu percebo, claro, olha lá o Isaac, onde é que tá, ó. Tá por dentro. Tá. Olha lá. Tá aí pertinho de você, Boles, olha lá. Isaac! Tá por dentro? Balançou a cabeça que sim, Tigrão. Sim, eu já vi aqui. CH coça até o pioio, velho. Agora tem cabelo, né? Cabelo generoso. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Por falar em cabelo, grande abraço ao doutor Flávio Giardiello. Toda a família curtindo o futebol, são bugrinos, família bugrina, acompanhando, sempre estão acompanhando os jogos do Guarani aqui na Rádio Bandeirantes, sofrendo com o Bugrão, 27-0. Quem também está sempre ligado é o Capra. Alô, José Amaral do Antônio Caprânico, José Amaral do Antônio Caprânico, Capra, tá sempre ligado, acompanhando, torcendo pro time do Guarani, que desce o campo de ataque. Aqui Bilu domina a balança, vê a passagem do JB Galvão, ele traz por dentro, bateu, colocado no travessão! O chute do Bilu explode no travessão, tem mais Guarani, cruzamento, Renier chega pra cortar. Uma paulada do Bilu, quase o Guarani abre o placar, Vladimir. E foi consciente, hein? Não foi sem querer, não. O Bilu trouxe pra dentro e buscou o ângulo ali do goleiro da equipe do Botafogo. O travessão tá balançando até agora, bora. É pro Capra, José Antônio do Amaral Caprânico, o Capra vibrou. Quase o Guarani abre o placar, tem mais Guarani. Lá na ponta, Isaac pra Baianinho, botou na frente, Chica, bem pra desarmar. O Gama, na sequência, houve a falta do Caio Melo para cima do Thalisson. O jogo tá parado aqui no Brinco. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani, da ponte do Guarani. Aliás, a Desktop não abandonou os times de Campinas, mesmo na Série C. Ambos com a marca estampada na Desktop. Acesse desktop.com.br e ligue para 0800 1102. Que bomba! Os mais antigos diriam, Tigrão. A trave, o travessão do Wallace tá balançando até agora. Que bomba do Bilu! Eu acabei de falar, você lembra? Essa é a principal característica dele, né? Ele sai ele é canhoto e joga do lado direito. Aí ele pega na beirada e vem por dentro. Olha o Guarani de novo, Tigrão. Não, aí a escolha não foi boa do Isaac. O passe era pro Bilu. Ele tentou a devolução pro Denis Júnior, quando o Denis Júnior no pivô ganhou. Mas a escolha do Isaac não foi satisfatória. Aliás, foi péssima. E o Guarani perde a possibilidade de uma ação ofensiva. Pois não, tá aí. Não, eu tava falando do Bilu. Essa é a principal característica, virtude dele, né? De trazer, ele joga do lado direito, ele vem por dentro, ele sai da ponta, vem pra meia, troca de pé e bate de canhota, que é a boa. Lance lindo, né? Levou azar o Guarani, levou azar o Bilu. Melhor lance do jogo até agora, que mostra que o Guarani tá melhor, porque essa é a jogada mais aguda até agora no jogo, aos 30 minutos do primeiro tempo.
É o Bilu, quase o Bogrão abriu o placar, a galera segue participando conosco, alô, Éder, Rubem, grande, olha o Rubens Cunha aqui, ô Vladimir, o amigo torcedor, desejando a todos uma ótima transmissão, torcendo por Guarani, Guilherme Nogueira, Eric Amaral. Obrigado a todos que estão conosco, acompanhando a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes de Campinas. Olha a bola na área, chegou, Guilherme Santos bateu cruzado, foi travado o chute do atacante do Botafogo. Na sequência ele caiu, reclama que foi atingido pelo Emerson. O árbitro manda seguir, agora ele para quando o Guarani tinha a possibilidade até de um contra-ataque. Mas aí prevalece o que o árbitro viu naquele momento, porque o Guilherme Santos, quando subiu, acabou ali se chocando com o jogador do Guarani. O árbitro não marcou a falta não, agora ele parou. Marcou a falta na sequência, né? Pro time do Guarani, vai cobrar o Bugrão a falta lá atrás. 30 minutos, primeiro tempo, 0-0 no Brinco. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Coltão da Massa tá ligado, Ari, alô Ari, grande Ari, o Ari adora um churrasco, grande Ari, tá sempre ligado, Edivaldo Tits, acabou de mandar mensagem, esse ícone, uma das vozes mais conhecidas do interior do Brasil, tá sempre ligado, acompanhando a transmissão, belezão também, né Tits, tá sempre ligado, aqui vem bola pro grande ataque, arranca, Baianinho, caiu na entrada da grande área, reclama de falta, o árbitro manda seguir, a bola recuada pro goleiro Wallace, dá um chutão pro grande ataque, no atando, o Guarani tá caindo aqui no meio campo, jogo segue, bola pra Bilu, Bilu faz a finta, que boa finta pra cima do Evandro, perde a passagem no JP Galvão, leva a marcação, dominou, clareou, vai marcar um golaço, espalma Wallace. Rafael Bilu, o Wallace vai buscar e manda pra fora, Catarino. Mas a defesa do Botafogo foi muito juvenil agora, né? O Bilu fez o sinal pro JP Galvão passar e todo mundo foi na do JP Galvão. Abriu espaço pro Bilu, que trouxe pra dentro e bateu forte, desta vez o Wallace espalmou. E agora jogo parado, né? Porque o Natan tá caído. De novo o Bilu, Tigrão, quase o Guarani abriu o placar. Tá muito bem no jogo, muito bem. Lembra o golaço? Você tava lá, não tava? Naquele 2-2, Corinthians e Guarani. Lembra o golaço que ele fez? Fase. É, foi um golaço mesmo. Tá muito bem o Bilu, olha lá, ó. O goleirão foi bem. Você cantou antes, vai ser um golaço. É isso, eu tava fazendo uma soma rápida aqui. Tites e Belezão. Tigrão e Batista, somando tudo, 600 anos. Olha o André se complicando, ele deu uma patinada fora da área, conseguiu se levantar. O André é um goleiro de fortes emoções. Eu fico imaginando o Arzu, né, cara? O Arzu, quase 30 anos de Santos, mais de 1000 jogos profissionais, 23 treinadores trabalharam com o Arzu. Quer dizer, tem muita experiência. Mas o André tá querendo apontar, não tá não, Vladimir? E desde o jogo passado, né? Fortes emoções, realmente ele escorregou. E agora deu tempo de se recuperar, ainda bem. Mas, ele escorregou fora da área, esse foi o problema. Foi muito engraçado. Parece que ele tava com um sabonete na trava. CH aí o jogo com as oportunidades, principalmente do Bilu, aquela bola no travessão, a defesa agora há pouco do Wallace, dá para afirmar que o Guarani já tá merecendo, claro que merecimento é competência, é trabalho, mas o Guarani tá melhor no jogo, CH. Precisa colocar a bola na rede, mas está jogando melhor que o Botafogo. Agora, esse goleiro do Guarani, hein? Meu Deus do céu, Andrei! Falhou contra o Caxias, né? E falhou contra o Caxias, tentou segurar a bola e deu de graça o gol pro time do Caxias. Olha a chegada do Botafogo, boa bola! Eric entrada na grande área, bate cruzado, a bola passa com perigo e vai embora. Pela linha de fundo, olha, tirou tinta. A trave foi reformada, foi pintada, rede nova aqui no Brinco. Essa bola do Eric tirou tinta, que chute cruzado perigoso, Catarino. E trouxe um frisson no estádio, né? O estádio todo ficou calado, torcendo para essa bola ir para fora. E foi. Pra sorte do Guarani, não tinha ninguém ali para tentar chegar nela. Jogo de muitas alternativas aqui no Brinco, segue 0-0. Catarino tá numa fase, hein? O frisson calado. Essa eu nunca tinha ouvido. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou.
Você segue participando conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Gama faz inversão lá do outro lado pro Eric. Tenta evitar a saída e conseguiu no peito do Guilherme Santos. Desarmado pelo Emerson. Parte com a bola dominada. Vem embora o time do Guarani. Soltou curtinho pro Baianinho lá pela canhota. Baianinho parou, prendeu, olhou, pensou, devolveu pra Emerson. Ele gira o corpo. Entrada na grande área. Rolou pra Caio Melo. Bate cruzado. Wallace! O Wallace voa no canto e mete a bola pra fora, Catarino. Agora o Caio Melo foi quem buscou, né? O canto oposto, o canto esquerdo dele, Caio Melo. A bola foi no cantinho, o goleiro foi buscar, espalmou pela linha de fundo. Escanteio que o Bilu cobra. Aos 35 minutos do primeiro tempo, boa chance, mais uma do time do Guarani. Vai empilhando oportunidades o Bogrão. Tem falta para bater, tá ventando aqui no brinco e o vento contra o gol defendido pelo Wallace, pelas bandeiras que seguem tremulando. Olha o levantamento lá na segunda trave, Rafael de cabeça, pega mal na bola o zagueiro bugrino, mete direto pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 35:40, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de embalo desta emoção, eu confirmo, Série C, quarta rodada no Brincão de Ouro da Princesa, Guarani 0, Botafogo também 0, Edu. Olha, é o seguinte, no Brasileirão nós tivemos então Palmeiras 1, gol do Vitor Roque, Vasco 0, Grêmio 1, Santos 0, e na Série C encerrado, Ipiranga 1, CSA 0 e Floresta 1. Segura, Edu, olha o Guarani chegando, Isaac, linha lateral da grande área, cruzou pra boca do gol, chegou fechando, Baianinho, como ele chega a zaga do time do Botafogo para cortar. Na sequência a bola sai, o jogador do Botafogo tá caído. Seguindo, Edu. Então, Série C encerrado, Ipiranga 1, CSA 0, Floresta 1, Retro 0. Primeiro tempo de Náutico e Brusque 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos também na Alexa. Ô Tigrão, como é que o ouvinte da Bandeirantes tem que fazer para acompanhar o jogo na Alexa, hein, Tigrão? Cadê o Tigrão? Chamando a Alexa. É assim, ó. Rádio Bandeirantes. Alexa, vem cá. Rádio Bandeirantes Campinas. Na hora. Ela sintoniza pra você e você acompanha na Alexa. A Rádio Bandeirantes de Campinas acompanha o futebol. Quem é que estava caído ali na grande área do Botafogo, Catarino? É o Thalisson, tá de volta, já tá recuperado, camisa 20 do Botafogo. 37, vamos entrar na parte final do primeiro tempo. Já o Edu Pinheiro, comando intervalo Bandeirantes. Aqui vem Bugrão de novo, Isaac de calcanhar. Um bolão pra Bilu, dominou, limpou, cortou, deixou pra Caio Melo. Faz a finta, traz a bola pra canhota, abre pra Emerson que não domina. A bola dá uma escapada, o Emerson tenta evitar, mas não consegue. Que vacilo, né, Emerson? A bola açucarada pra você. Parecia aquela picanha fatiada no domingo na hora do almoço. Com salzinho de parrilha. E o Emerson não dominou. Lateral que o Belo já cobrou. Sai jogando o Eric. No câmbio ofensivo ele riu, cobra o goleiro Wallace. Trabalhou no jogo Wallace. Wallace que a distância tá parecendo o Jefferson Paulino. Do time do Ituano, colocou a bola pra fora, lateral que o Guarani já cobrou, Baianinho pra Caio Melo, recolheu, dominou já no último terço do campo, cruzou pra Denis Júnior, a bola muito alta, passa por ele, insiste o Guarani com o Bilu, conseguiu evitar a saída, mas não tinha ninguém do Guarani, a bola vai ficar com o time do Botafogo. Evandro recua dentro da grande área para o Wendel, sai jogando curtinho para Reni. 38-0-0. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, tem ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Você tem em Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina a Gama por dentro, entre as linhas, fez o passe curtinho para Guilherme Santos. Deixou para Thalisson, abre pela direita para o time do Botafogo com o Eric. Eric sinaliza para a passagem do Denilson, prefere o passe por dentro, Guilherme Santos devolveu boa bola para Eric, linha de fundo, tentou invadir a área, acaba o campo, a bola sai. Tiro de meta para o goleiro Andrei. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Série C que você acompanha também na tela da Band, sempre aos sábados às 17 horas. Um jogo importante na rodada. Ontem transmitimos pelo Band Play, porque na Band o treino da Fórmula 1 pegando fogo, né? O GP de Miami que terminou, foi realizado hoje, com muita briga, né?
muitas ultrapassagens, muitas manobras. E ontem no Band Play transmitimos a vitória do Ituano no finalzinho. Gol do Neto Berola aos 51 minutos do segundo tempo. Venceu fora de casa o ABC. Por isso o Ituano, Ponte Preta e Maringá lideram a Série C, ambos com 10 pontos em 12 disputados. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. A Desktop é a internet oficial do Guarani da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Trabalha a bola no campo defensivo, o time do Botafogo da Paraíba com Gama. Faz abertura para o Wendel Lomar. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém por dentro, devolve para Gama. Gama tem a posse pelo dominado, ultrapassa a linha da marcatória. Rafael Bilu, corta a trajetória da bola, a bola chegaria no Evandro, deu uma cochilada do Isaac, sobra para Camilo, levanta a bola para Denilson, de cabeça corta Lucas Rafael, briga Camilo, a bola cai no peito do Pablo Baninho. Ele mata no peito, coloca no terreno, chama a bola de meu amor, para sair jogando aqui na direita para JP Galvão. Parou, prendeu, olhou, pensou para Bilu, setor direito, faz inversão para absolutamente ninguém. Jogou no vazio para ninguém, a bola sai em lateral para o Belo bater. 0-0 no Brinco. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site e app. Então abra sua conta no Sicredi. Isaac, setor canhoto, meteu no comando para Denis Júnior, dominou, fintou, clareou, bateu fraquinho, Wallace! No centro do gol, sem problema algum para fazer a defesa. Se o Denis Júnior levanta a cabeça, ele tinha as chegadas do Bilu, do Isaac e do Baianinho. Só isso, viu, Catarina? O Isaac estava muito próximo a ele, né? Tanto que lamentou o Isaac por não ter recebido o passe. O Denis chutou muito fraquinho, fácil para a defesa do goleiro. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados da família Sato para a sua mesa. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. Bola enfiada para Denilson, ele briga pelo espaço com Lucas Rafael, lá vai melhor o zagueiro Bugrino, chega lá atrás, despacha de qualquer maneira por ganhar ataque. Pablo Baianinho sofre a falta bem na frente do banco de reservas do Guarani, que gera a reclamação de todos. Primeiro do Marcelo Fernandes, depois dos demais integrantes da comissão técnica. Pintou cartão? Não. O árbitro tá com o braço esquerdo estendido, mas não pintou cartão pro Eric, não. Foi jogo perigoso, né? Por isso o braço estendido, Boris. Amanhã na tela da Band mais TV, os donos da bola a partir do meio-dia. Matéria completa deste jogo entre Guarani e Botafogo. Matéria completa da vitória da Ponte ontem no Moisés Lucarelli diante do Anápolis por 2-0. Além de muita opinião, bate-papo, humor, os quadros que são sucesso na lata. Tem o personagem do dia e a sua participação. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, meio-dia na tela da Band mais TV. Na apresentação de Carlos Batista para mais de 80 municípios de toda a região. Campinas, Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Jundiaí, Bragança Paulista, Sorocaba, todos ligados na tela da Band. 42,5, reta final do primeiro tempo, 0-0. Emerson é quem domina pelo setor canhoto, passou, recebeu livre, leve e soltou a canhota, Pablo Baianinho, dominou, traz a bola pro pé direito, levantou pra boca do gol, pra Bilu, ele sobe, não alcança. Passa por todo mundo, espalhando os quero-queros. E a bola vai embora em lateral para o time do Botafogo da Paraíba. Sabe qual é a mistura lá, né, Vladimir? Melhor nem falar, né? Não dá muito certo, não. Já testei, não é legal. O Leque adora. Aqui Denis Júnior briga, Isaac também chega na trama, mas quem chega melhor é o Wendel Lomar. Levanta a bola para o de ataque, rebate de cabeça, Lucas Rafael coloca no chão. Que estilo, que categoria, hein, Baianinho? Dominou, colocou no terreno, parou, prendeu, olhou, pensou pela meia esquerda, fez o passe bom, a bola para Bilu, passou JP Galvão, ele procura, olha para um lado, olha para o outro lado. Ainda Bilu, cercado, marcado pelo Gama, volta a bola para Natan faz inversão, a bola foi curta, mas chegou no Emerson, dominou, calculou, cruzou para a boca do gol, corta lá dentro a defesa, a bola ainda fica viva, Eric de cabeça afasta definitivamente, coloca a bola para fora. Bugrama aperta, esboça uma pressão nesta parte final do primeiro tempo. Emerson dominou, tentou o cruzamento, deixou para Baianinho, para Emerson, dominou, tá na área, bateu cruzado na trave, entrou, é gol!
tem a meia dúzia estampada na camisa. Gol de luta, de garra, de determinação, de suor, gol chorado com requinte de crueldade, porque no chute do Emerson, a bola ainda toca na trave e entra mansinho pro fundo do gol. É o gol da resiliência, é o gol de uma nova oportunidade para o Guarani sair desta fase difícil na Série C, para reencontrar o caminho das vitórias, para ter uma vida nova na competição. Afinal de contas, estamos falando do campeão brasileiro da Série A. É o Bugrão quem abre o placar. Avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o povo festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou, balançou a rede, é gol, e é gol do Bugrão. Este grito que estava preso na garganta do torcedor bugrino. Solta o grito, galera. 45 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Tá registrado no brinco. Emerson, Guarani 1, Botafogo da Paraíba 0. O Wallace não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Uma bola brigada lá no setor esquerdo. Em algum momento parecia até perdida, mas o Emerson trouxe para dentro e bateu cruzado. Ela bateu de mansinho na trave e entrou matando o goleiro da equipe do Botafogo. Festa do Emerson, festa do Guarani, tá na frente 1-0. 1-0 o Guarani, que agora se defende, vem pro ataque o Botafogo. Evandro dominou, balançou pra cima, a marcação do JP. Galvão traz a bola pro pé direito, rolou. Silvinho deixou passar, Gama, uma bomba pra fora! O estádio todo, depois de comemorar, ficou mudo porque a bola do Gama passou pertinho do ângulo. Não dava pro Andrei, que ainda se chocou contra a trave. E o Guarani passou sufoco, ufa, mas a bola saiu. Foi embora pela linha de fundo, Catarino. Agora assustou, hein? Porque o Gama teve liberdade pro arremate. Bateu forte, buscando ali o ângulo do goleiro Andrei, mas a bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta. Carlos Henrique, o bate pesado, tá lá no placar do brinco. Emerson, gol chorado, suado, Guarani 1-0, CH. Espero que o gol traga a tranquilidade que o Guarani precisa, né? Tá merecendo o resultado, fez 1-0, tá mais incisivo do que o time do Botafogo. Não foi um primeiro tempo primoroso, tem muitos problemas o time, mas se a gente tivesse que apontar um merecedor do placar nesse primeiro tempo, é o Guarani. Jogo tá parado, o Andrei tá sendo atendido e pra você, Tigrão, saiu o gol do Guarani nesta parte final do primeiro tempo. Tá boa a ala esquerda ali com o Baianinho e o Emerson, belíssimo toque do Baianinho, matou dois jogadores que estavam na marcação, o Emerson bateu cruzado, fez o gol. Agora, se analisarmos que já teve uma bola no travessão com o goleiro batido, o chute do Bilu, mais duas grandes defesas do Wallace, enquanto que o Andrei não trabalhou até agora, fora aquelas naturais emoções, nada, né? Agora ele, por exemplo, brigou com a trave, a bola estava fora 1,5 metro, e ele foi lá e deu uma pancada. Claro, tá ganhando, tá fazendo ali um teatrinho e tal, tomara que não seja nada mais sério, já tá de pé, mas é o seguinte: primeiro tempo todo do Guarani, o placar absolutamente correto, retrata quem jogou mais futebol no primeiro tempo. 1-0 pro time do Guarani, recuperado o Andrei. Bola aqui na entrada da grande área, Isaac tentou, protegeu, passou, JP Galvão recebeu, boa bola, tentou o cruzamento, corta na hora o zagueiro, coloca a bola pela linha de fundo, o Guarani ganha escanteio nesta parte final, buscando ampliar o placar, Catarino. O Wendel foi quem fez o corte na jogada com o JP Galvão. Escanteio, né? O Guarani já não tem pressa, o Bilu vai lá pra batida. Foram quantos minutos acrescidos pelo 5. árbitro? 5. Mas aí o Andrei parou,
provavelmente, bom, a placa ainda não subiu, então ele vai terminar com 50 ou com 51. 48,5. Tem escanteio o Guarani para fazer a cobrança, partiu Bilu, levantou para a boca do gol, passou por todo mundo, tentou dominar o Rafael, a bola saiu da área, volta ainda em posse por time do Guarani, Baianinho, cavou lá dentro, cruzamento, corta o Wendel, voltou para Silvinho, foi atropelado pelo Caio Melo, falta para cima dele, o jogo tá parado. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra, com Pisocol, colou, ficou. Esse que foi o terceiro gol do Guarani na Série C, todos aqui no brinco. E aqui aperta, Baianinho, recupera. A chance para ação ofensiva, bola do comando para Isaac. Dominou, rolou para Denis Júnior. Limpou, chegou o zagueiro, tocou na bola. Ele perdeu aquele time para chutar. Volta ainda para Denis Júnior. Parou, prendeu, olhou, pensou, saiu da área, setor direito. Um bolão para Caio Melo na área, levou para o fundo, tentou cruzamento. Desequilibrado, não consegue cruzar. Chega lá atrás para fazer o corte o Wendel. Guarani aperta, morde, belisca. 2 para cima da marcação do Camilo. Ele consegue o giro para Evandro. Evandro dominou, JP Galvão não desiste. E este aperto na marcação faz com que o Guarani quase recuperasse a bola. Houve a falta. Mas é outro Guarani, né? Guarani ligado, Guarani lutando, Guarani com raça. Mesmo depois de ter feito um gol, partiu para cima, quase marcou. Já os comentaristas vão falar dessa mudança de postura do Guarani no primeiro tempo. Isso faz com que a galera nas arquibancadas reconheça. Gritando, o Bugrão é o, Bugrão é o. Olha, mais uma saída errada do time do Botafogo. O Guarani vem embora. Bilu carrega a bola na marginal do campo, setor direito. Ainda Rafael Bilu partiu para cima da marcação do Thales. Aí ficou difícil, insistiu no lance, caiu. Falta! O bandeirinha dedurou, o árbitro confirmou a falta do Thalisson para cima do Bilu, Catarino. Tomou a frente o Thalisson, mas deixou o braço ali para cima do Bilu, né? E o árbitro foi na do assistente que marcou. É falta para o time do Guarani. E ele é bem tranquilão, né? Como é o povo mineiro de uma forma geral. Vinícius Amaral tá tranquilão ali, todo mundo tá reclamando. Silvinho tá reclamando com o bandeirinha. Falta foi marcada em cima do Bilu. O Guarani tem a oportunidade, portanto, mais um minuto. Vamos a 51 no brinco. Você ligado no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o Timácio de Carlos Batista mais uma vez em campo, levando a emoção do futebol para você. Quem sabe o segundo ainda neste primeiro tempo. 1-0, o Guarani vence o jogo. Gol marcado pelo Emerson, lateral. Vem para a cobrança Caio Melo, ele tem a 10 estampado na camisa. Perto da bola também Rafael Bilu, o grande destaque deste primeiro tempo. Ali está na cobrança, Bilu e Caio Melo e Bilu, partiu Caio Melo, levantou para a boca do gol, tira Denilson lá dentro, rebote vai ficar para o time do Guarani, mas no momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Aplausos da galera bugrina pelo bom primeiro tempo do Guarani, primeiro tempo vitorioso. Gol do Emerson aos 45 minutos do primeiro tempo. Guarani 1, Botafogo da Paraíba 0. Por aqui a bola parou de rolar, Edu Pinheiro. É coisa incrível. O Guarani sai da última posição para 15º. Dá um salto aqui, passando Figueirense, Anápolis, Náutico, ABC, Confiança. Sendo que o Anápolis, o ABC e o Confiança já jogaram e também perderam. Muito bem. E no brinco, e no gramado, hein, Catarino? Jogadores saindo, né? E o torcedor gostou do que viu, claro. Importante demais esta vitória parcial. O Guarani vai vencendo a sua primeira nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Aplausos dos torcedores bugrinos aqui, Edu. Olha, o Guarani, ele vai jogando com Andrei, JP Galvão, Rafael, Lucas Rafael, Emerson Barbosa, Natan é o número 5, Anderson Leite começou com o número 8, Caio Melo é o número 10, Isaac 11, Rafael Bilu 7, Denis Júnior 9. Só que o Anderson Leite saiu a 14 minutos machucado, entrou o Pablo Baianinho 17, e é ele, Pablo Baianinho, que faz aí a tabela com o Emerson marca aí 1-0. Olha, eu começo com o Edu. CH. O CH... Oi, Boris, pois não? Não, só, pelo menos aqui, você tem tudo anotado aí, mas pra mim, na ficha aqui, foi o primeiro gol do Emerson, né? Foi. Com a camisa do Guarani. Em 25 jogos. Exatamente, o primeiro gol dele. Legal, Edu. Emerson Barbosa. Como é que chama? O Jamerson foi embora e o Emerson Barbosa pegou firme no serviço, hein? Ele é titularíssimo esse ano, começou 2025 como titular da lateral esquerda do Guarani, o Emerson Barbosa. Ok, Bolis, bom intervalo, viu, Bolis? Valeu, Edu, até daqui a pouquinho. Eu já peguei, cara, tava já tomando alguma coisa, né? CH, o negócio é o seguinte, o Guarani antes do gol, teve 4 finalizações. Logo a 3 minutos, o Caio Melo chuta dentro da área, o Denis Júnior desvia, o goleiro pega no reflexo.
Rafael Bilu 2 vezes, a 27 no travessão, fora da área. A 31, fora da área, goleiro Pimba para escanteio, boa defesa. O Caio Melo tentou a 34, Pimba fora da área, goleiro para escanteio. O Botafogo teve 2 chances. A 33, um chute cruzado do número 22, raspou. E logo depois do gol do Guarani, o tal de Gama. O Gama chutou na entrada da área aí da meia-lua, isolou aí por cima, né? O gol do Emerson já relatado, Guarani 1, Botafogo da Paraíba 0 em CH. Não foi só o resultado que agradou no primeiro tempo, foi o desempenho também depois dos 25 minutos. E depois, coincidências ou não, da saída do Anderson Leite, porque entrou o Baianinho e deu um tempero. Baianinho que até agora, tirando o jogo de hoje, não mostrou a que veio, que foi contratado, mas hoje ele entrosou bem ali no lado esquerdo com o Emerson, às vezes o Isaac por dentro do lado esquerdo, Bilu fazendo uma ótima partida, Guarani criou mais, foi mais time, todos os dados estatísticos apontam que o Guarani está melhor que o Botafogo. O que vai acontecer no segundo tempo a gente não sabe. Eu espero que o time volte com a mesma postura. O Guarani está ficando mais com a bola também, isso é uma grande maneira de você se defender e tentar fazer rapidamente o segundo gol. 1-0 não dá para administrar. O Guarani espero que tenha energia, que o Marcelo enxergue o que tem que ser feito, não é? Tem algumas correções de posicionamento que devem, no intervalo, ele ajeitar, mas de qualquer maneira não dá para discutir, Edu. Se teve um time que jogou melhor no primeiro tempo, esse time foi o Guarani, portanto, o resultado merecido, Edu. Olha, é o seguinte, Brasileirão, então o Palmeiras ganhou no Mané Garrincha, o Vasco vendeu o mando de jogo, vendeu mais um contra o Botafogo também, o clássico, vai tudo lá para Mané Garrincha, tá precisando de grana, mas não vence há 6 jogos, Vascão já mandou o treineiro embora, tal. Vasco 0, Palmeiras 1, sabe de quem? Vitor Roque, finalmente, depois de 13 jogos, Vitor Roque marcando, Palmeiras 1, Vasco 0. Na Arena Grêmio deu Grêmio. Ô Santos, cuidado, hein? Grêmio 1, Santos 0, gol do Cristian Oliveira. Segundo tempo, Mineirão, Cruzeiro 1, Flamengo também 1. Caio Jorge para o Cruzeiro. Arrascaeta, é claro, sempre ele empatando pro Mengão. Amanhã tem Bragantino e Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro. Olha, na Série B, tivemos hoje Atlético Goianiense 1, Novo Horizontino 0. Segundo tempo em Curitiba, o quê? O fogão de Ribeirão virou. O Teves 1-0 Atlético Paranaense. O argentino Leandro Maciel empatou de pênalti para o Botafogo. E depois o Jonathan Cafu, é ele, fazendo 2-1 para o Botafogo. Agora segundo tempo, repito. Lá em Chapecó, Chapecoense vence 2-1 Criciúma. O Mailton para Chapecoense, João Carlos empatou para o Criciúma e o Mário Sérgio, segundo gol da Chapecoense, 20-30, tem Operário e América Mineiro. Olha, na Série C, hoje, Ipiranga 1, CSA 0, Floresta 1, Retrô 0. Estamos aqui em andamento para Náutico e Brusque, tá 0-0 intervalo, tá? 19h30, São Bernardo e Londrina, já está começando aqui, e Figueirense e Caxias também, 0-0 está, tá? 0-0 para São Bernardo e Londrina, Figueirense e Caxias. E na sequência, vem aí, você vai ouvir o gol do Emerson, lateral esquerdo, gol aos 45. Guarani 1, Botafogo da Paraíba 0, depois o Tigrão comenta, agora 19h57. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom de contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP e mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado.
Tudo. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Tem rede balançando. É bola na rede. O Grama aperta, exposta uma pressão nesta parte final do primeiro tempo. Emerson dominou, tentou o cruzamento, deixou para Baianinho. Para Emerson, dominou, tá na área, bateu cruzado, na trave, entrou, é gol! Gol! Meia dúzia estampada na camisa. Gol de luta, de garra, de determinação, de suor, gol chorado com requinte de crueldade, porque no chute do Emerson a bola ainda toca na trave e entra mansinho pro fundo do gol. É o gol da resiliência, é o gol de uma nova oportunidade para o Guarani sair dessa fase difícil na Série C, para reencontrar o caminho das vitórias, para ter uma vida nova da competição. Afinal de contas, estamos falando do campeão brasileiro da Série A. É o Bugrão quem abre o placar. Avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o povo festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou, balançou a rede, é gol, e é gol do Bugrão. Este grito que estava preso na garganta do torcedor bugrino. Solta um grito, galera. 45 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Tá registrado no brinco. Emerson, Guarani 1, Botafogo da Paraíba 0. O Wallace não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarina. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão, 1-0 Bugre. Bom, Edu, meus amigos da Bandeirantes, primeiro tempo de um time só, né? Só o Guarani jogou, um time parece que assimilou aí o discurso, a proposta, né? Aquilo que veio para fazer de diferença, de mudança, o Marcelo Fernandes. Time intenso, jogando junto, o time compactado, um time agressivo, um time que ataca o espaço a todo momento, que varia as jogadas dos dois lados, né?
e que proporcionou ao goleiro Wallace do Botafogo da Paraíba 4 grandes defesas, além de uma bola na trave, onde ele apenas torceu. Ele é grandão, o Biru tocou por cima, ele estava do outro lado, né? O Biru tirou do goleiro com muita habilidade, um lance praticamente muito bonito, e o Wallace só torceu, explodiu no travessão. E depois o gol do Emerson. Então, primeiro tempo absolutamente favorável ao Guarani. Eu acho que o placar é correto. O placar ele mostra com transparência, com fidelidade o que foi o primeiro tempo. E olha, sem nenhum favor, e nós sabemos de todas as dificuldades que o elenco do Guarani tem, das limitações de alguns jogadores, de algumas contratações equivocadas, mas está em análise aqui, está na nossa tela, é o jogo de hoje. E no jogo de hoje o Guarani sobrou. O Guarani teve mais posse de bola, teve mais oportunidades, tomou a iniciativa, fez um futebol propositivo, não correu riscos na sua defesa. Foi um time alegre, foi um time que trocou passes rapidamente, que subiu a marcação e em todo o tempo dos primeiros 45 minutos, mais acréscimos, meteu pressão na saída de bola, complicando o início de jogadas da equipe do Botafogo paraibano, e por isso mereceu amplamente, e vou dizer, completando a frase, sem nenhum favor, nenhum. Tivesse 2-0 pelo menos, seria um placar mais próximo de retratar o que foi a incontestável superioridade do Guarani no primeiro tempo. Muito boa a impressão deixada pelo time na primeira etapa. Espero que não tenha nenhuma recaída. Futebol, às vezes, de um tempo para o outro muda completamente. Espero que o Guarani continue com a mesma estratégia, com o mesmo comportamento. Se isso acontecer, a tendência é que ele, inclusive, amplie, não só mantenha, mas amplie essa vantagem importantíssima e justa, construída no primeiro tempo até agora, 1-0 para cima do Botafogo paraibano, meu queridíssimo Leandro Bolis. Valeu, Tigrão. Este é o Tigrão, o CH, os comentaristas da Rádio Bandeirantes nesse intervalo. O Guarani já voltou, o Botafogo ainda não voltou, com exceção do goleiro. Eu tô vendo aqui, não é o Marcelo Fernandes, né, Vlad? Você vai me ajudar. Os jogadores do Guarani estão reunidos nesse momento, naquela última conversa, naquele pensamento, vamos entrar ligados, né? Sempre tem o líder que fala aquela última palavra, mas não é o Marcelo Fernandes, não. É um outro integrante da comissão técnica do Guarani que tá por ali. E chamou a atenção o fato do Andrei ter voltado bem antes, com o Arzu. E o Arzu, novo preparador de goleiros do Guarani, encostou aqui pertinho da galera. Hoje o tobogã superior está fechado, só o tobogã inferior. E a torcida aplaudiu o Arzu, né? Citou, né? Gritou o nome do treinador de goleiros do Guarani, passando aquela energia positiva, e ele acabou retribuindo. Bom, só agora está voltando o Botafogo. Me parece que o Botafogo fará uma mexida. Pelo menos tem um jogador que entrou rapidinho ali, está sentado no banco. Deve entrar já já no time do Botafogo. Lembrando ainda que o Guarani fez uma alteração. O Anderson Leite saiu machucado para a entrada do Pablo Baianinho. Comecinho do jogo. E na sequência o Botafogo perdeu também o jogador, o Sid Clay, saiu machucado, contusão na posterior da coxa direita, e entrou o Evandro. Muito bem, vamos para o segundo tempo. Nenhuma alteração no time do Guarani e haverá uma alteração no Botafogo. O quarto árbitro já está prontinho ali para levantar a placa, só está aguardando a chegada desse jogador. Ele está colocando a caneleira, deve ter deixado a caneleira ali no banco, e agora sim colocou a caneleira e vai entrar no Belo, no Botafogo da Paraíba. Quem é o jogador que vai entrar aí, ô Catarino? A gente tá aqui só aguardando. Assim que a placa for levantada, a gente já confirma a alteração, Bolis. Segunda alteração no time do Botafogo, né? Lembrando que o Botafogo já fez uma. Seria aí agora. Quem tá saindo? 30-17. É o 17. Quem tá entrando é o Gabriel Honório. Gabriel Honório, 17, tá entrando no lugar do amarelado Guilherme Santos. E aquele quem tava lá era o próprio Marcelo Fernandes, viu, Era Boris? ele? Tava lá com os jogadores lá no meio campo. Será que ele passou o Dr. Flávio também? Parecia que tava com mais cabelo. Era o Marcelo, já tá lá na beira do campo. Muito bem, segue da com o time do Guarani, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes.
Leandro Bolle. E é com Bete Bola, Bete Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Rádio Bandeirantes e Campinas. Vamos juntos pro segundo tempo, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo, com muita informação. Placar de 1-0 pro Guarani, gol marcado pelo Emerson, primeiro gol dele, depois de 25 jogos, no finalzinho do primeiro tempo, gol que vai dando a primeira vitória. Os primeiros pontos pro Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Esta aqui é a quarta rodada. 4 jogos hoje, tivemos 4 jogos ontem, mais 2 jogos fechando esta quarta rodada, jogos que serão realizados amanhã. Lembrando que o Guarani volta a campo no sábado, 17 horas aqui no Brinco, contra o São Bernardo. Transmissão da Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. Tem gol, Edu? Olha, a Série B lá em Curitiba, o Botafogo dispara, hein? Mais 2 gols do Alexandre Jesus. Segundo tempo de Atlético Paranaense 1, Botafogo de Ribeirão 4. E aqui o chute do Natan do meio da rua para firme defesa do goleiro Wallace. Guarani que neste segundo tempo ataca pro gol do portão de entrada do seu estádio, onde está presente, né, a maior parte da torcida do Guarani, onde ficam as organizadas. E vem Bugrão pro campo de ataque. Lançamento para Denis Júnior, corta Renier. Coloca a bola para fora lá na curva, tem lateral o Guarani para bater. Começa em cima, começa atento, ligado o time do Guarani neste comecinho do segundo tempo. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos TuneIn, Rádiosnet, Band Play e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Wendel Lomar tira a entrada da grande área, tentou Baianinho, rasga Eric, a sobra a bola para Emerson que domina mal, recupera Denilson para o time do Botafogo da Paraíba, pro Belo, ele parou, prendeu o defensor, voltou para Eric, Eric levantou a bola, chega, Caio Melo de cabeça corta, deixa pro autor do gol Emerson, já acionou na ponta Pablo, Baianinho devolveu para Emerson no fundo, ele cruza, a bola desvia no zagueiro, vai embora pela linha de fundo. É o primeiro escanteio do segundo tempo aqui no Brincão. E já acende o torcedor mais uma vez, né? O corte foi feito pelo Renier, linha de fundo. O Caio Melo, né? Quem vai pra cobrança sem muita pressa, Bolas. Com a 10, estampada na camisa, vem pra bola Caio Melo. O torcedor se agita nas arquibancadas, grita, incentiva o time do Guarani neste comecinho da etapa final. Quem sabe o segundo gol, pega a bola o Caio Melo, ajeita a bola com todo carinho, levanta o braço direito pra combinar aquela jogada, é a jogada do braço direito levantado. Caio Melo vem pra cobrança, então capricha que dá. Caio Melo, pé direito na bola, levantou na primeira trave, tira a defesa, ela volta no rebote na entrada da grande área para Emerson, pressionado pelo Silvinho, ele volta a bola no meio campo para Natan, Natan de primeira dá um balão para a entrada da grande área, para Denis Júnior brigar, escorou de cabeça, corta lá atrás e Renier de qualquer forma, Denilson briga pelo rebote, fica com ela, tentou aplicar um chapéu para cima do Natan, que acaba cometendo a falta um pouquinho antes da risca do meio campo, é falta pro Botafogo da Paraíba bater, Botafogo que sofreu seu primeiro gol na Série C, até então tinha a defesa, uma das defesas menos vazadas, né, da competição. Portanto, toma o seu primeiro gol, gol marcado pelo Emerson aos 45 minutos do primeiro tempo. Domina Gabriel Honório, entrou agora, tá de fôlego novo, pulmão cheio. Volta a bola para Gama, Gama gira para cima da marcação, recua para Eric. Sai trabalhando bola o time do Botafogo, mas o Guarani apertando com as linhas mais próximas para evitar a ação ofensiva rápida do time do Botafogo, que consegue escapar desta primeira linha de marcação. Domina Evandro lá para Canhota, tentou passe por dentro, deu de graça para Caio Melo. Esse agradece o presente, aí forçou pro Baianinho. Pede desculpas, não deu por Baianinho, passe muito forte do Caio Melo. É lateral de graça para o Botafogo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente! Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, 2 opções para você nos Amarais e na região do Satélite Íris. Tem em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Iga Atacado do Doni Mitiga, o Tchê, para sua família. Iga Atacado, vem embora pro campo de ataque o time do Botafogo. Wendel Lomar tentou passe por dentro, cortou JP Galvão, de primeira, Bilu deixou para Natan, que devolveu mal pro Bilu. Bola recuada pro goleiro Wallace. De primeiro, o goleirão abre lá na ponta pro Thalisson. Passe foi forte, ele evitou a saída. Empurra por dentro pra Gama. O Guarani aperta, tenta recuperar. Consegue o passe, o Gama pro Silvinho. Silvinho protege, volta a bola para Evandro. Evandro meteu o lançamento no comando. Boa bola pro Denilson. Protegeu o Andrei, saiu, foi fintado, caiu. É pênalti pro Botafogo.
Penalidade máxima pro Botafogo da Paraíba, derrubado o Denilson pelo goleiro Andrei, ele vai receber cartão amarelo, Catarino. É clássica essa jogada, né? O Denilson ganhou no corpo, avançou e driblou o Andrei, né? O Andrei não teve outra alternativa a não ser ali derrubar o atacante do Botafogo. O árbitro, com muita facilidade até em cima do lance, marcou o pênalti pro Botafogo. Quem é que tava marcando o Denilson ali? Perdeu na corrida. Rafael. Era o Rafa de novo, né, Tigrão? Lento, né? De novo, muito lento. O Denilson saiu 2 metros atrás dele. Aí não sei, se tem VAR aí, não sei se o Denilson também não tirou o Rafael. No momento em que o Denilson se prepara, ele diminui a passada, e aí o Rafael chega, ele abre a asa e tal, desloca o zagueiro do Guarani. Mas acho que lance normal, mas o Rafael muito lento, ele não poderia, saindo na frente, numa bola em profundidade de mano, chegar atrasado e deixar o atacante da equipe do Botafogo da Paraíba ganhar a dianteira. E aí não sobrou outra alternativa para o Andrei que não deixar o braço. Para mim, o pênalti absolutamente caracterizado. Camilo vem para a cobrança, experiente jogador, toma curta distância da bola. Agora a responsabilidade para o Andrei. Cometeu o pênalti, quem sabe, Andrei? Para se redimir. Camilo está pedindo para ajeitar a bola de novo. Vai pegar, hein? Que ele possa vai pegar, hein? Cobrar e mexer ali na bola. Quinto sinal marcando 8:15. Pênalti para o Botafogo, pode matar o jogo. Toma curta distância, pé direito na bola, partiu, correu, bateu. Andrei! Andrei se redimir! Pega o pênalti! Aponta para o céu e agradece o torcedor bugrido. Agradece a você, Andrei! Ele pega o pênalti cobrado por Camilo, evita o gol de empate do Botafogo, Catarino. Nunca critiquei, né? Andrei com muita qualidade no cantinho. O Camilo jogou a bola no canto esquerdo, o Andrei com muita elasticidade foi buscar. Explosão do torcedor do Bugre. Andrei impede o gol de empate. Faz uma grande defesa, pênalti cobrado a meia altura, canto esquerdo do Camilo pro Andrei defender, segue 1-0 pro Guarani, que tenta o ataque, bola na entrada da grande área, rasga, tira lá atrás de qualquer maneira a zaga do time do Botafogo. Carlos Henrique, o bate pesado, Andrei se redime, pega o pênalti, ele que no primeiro tempo teve fortes emoções, trouxe fortes emoções para a torcida bugrina, cometeu o pênalti, recebeu o cartão, mas na hora que precisou ele foi lá e pegou, CH. Andrei Neneca, nunca critiquei também. Que bela defesa, né? Quando eu vi o Camilo, né, eu falei, meu Deus do céu, ele vai bater a cabeça numa trave e a bola vai na outra. Mas teve a competência de pegar o pênalti no momento decisivo do jogo. Se o Guarani toma o gol de empate nessa altura de segundo tempo, no início, aí vem as pernas tremendo, a falta de confiança de novo. Ainda bem que parece que as coisas hoje estão sorrindo de maneira diferente para o Guarani. Tomara que continue assim. E você havia cantado a bola, né, Tigrão? Que o Andrei iria pegar e o Andrei pegou, evitou o gol de empate do Botafogo. A gente tá há muito tempo nesse negócio, né? Você viu que o Arzul voltou com ele muito antes, você falou isso daí. Acredito em você, sei lá, falhou, mas pô, vamos junto. Tamo nessa, conta comigo. Sabe aquele negócio de transmitir confiança? E outra, o Camilo arruma a bola, vai bater. Posso arrumar de novo? Tá bom, vai, Camilo, arruma. Professor, posso arrumar mais um pouquinho? Muita frescura, né? E aí mandou o WhatsApp, e-mail, SMS, mandou também uma mensagem aí pelo Facebook, pelo Instagram, avisou, né? Telegrafou. A gente falava antigamente, telegrafou. Hoje, a comunicação, ele virou o pé, não tira os méritos não da defesa do Andrei, que foi muito bem, ele é muito grande. Mas o Camilo falou, vou bater ali, tá? E a meia altura, se você for, você pega. Aí o Andrei falou assim, muito obrigado, Camilo. Obrigado, hein? Peguei mesmo. Entendeu? Grande defesa, muito importante nessa altura do jogo. Mas eu tava aqui burrifando em cima de você, porque tava muita frescura para bater. E aí, eu disse, vai pegar, hein?
Sabe por quê? Porque a lei da compensação, ele precisava pegar um pênalti. Ele precisava se redimir da atuação muito ruim lá em Caxias na semana passada. E se redimiu magnificamente bem. E vem o Guarani com o Emerson, recolheu, dominou, meteu na ponta, linha lateral da grande área para Baianinho, girou bonito, bom jogada, cruzou para a boca do gol, corta na entrada da pequena área o Wendel, voltou para Emerson, pé direito, colocou, pé canhoto, colocou na área, tira a defesa de qualquer maneira, ele procurava o Denis Júnior. Boa jogada do Pablo Baianinho, cruzamento perigoso, ninguém conseguiu tocar na bola antes do Wendel. Tem lateral, o time do Guarani para bater aos 10 minutos do segundo tempo. Você ligado na Rádio Bandeirantes, estamos no FM 85,7 pelo YouTube. Deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entrada na grande área, falta! E é perigosíssima pro Guarani bater, Catarino. Pra cima do Rafael Bilu, a falta cometida ali pelo Wendel. E é muito perigosa mesmo, a um passo, 2 ali da entrada da área, já pelo lado direito. Leva perigo, o Guarani pode ampliar. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ligue para 0800 1102. É uma falta perigosa pro Guarani. Pertinho da bola, Rafael Bilu, apenas ele. Ali é pra canhoto, hein? Melo. E é ele quem tá por ali, o canhoto Rafael Bilu. Caiu fez um gol praticamente nesta posição, mas do outro lado, quando era melhor pro batedor do pé direito. Vai bater por cima da barreira. Ele vai meter por cima da barreira. Tem falta o Bugrão, placar de 1-0 pro Guarani que busca ampliar o placar. Tigrão tá dizendo aí, ó, vai por cima da barreira. Se passar pela barreira é caixa. Já lado de dentro, lado de dentro do pé esquerdo. Tá desenhado o segundo gol. Aí o Bilu ajeitou a bola, o árbitro foi lá e tirou a bola do local onde a bola estava. Chato, hein? E agora o Bilu vai de novo ajeitando a bola. A 2 passos, né? 1,5 passo praticamente. Ali da entrada na grande área, pico da grande área. Falta perigosa, então capricha Bugrão. Capricha que dá. Caio Melo dá outra encostada, mas é o Bilu quem ajeita a bola, segue ajeitando. Olha fixo a movimentação da barreira. Tem um jogador deitado embaixo da barreira ou atrás da barreira. Vem pra cobrança, Bilu fica na barreira. Rebote, volta pro time do Guarani. Baianinho do meio da rua. Bomba, ele arrisca, a bola passa a direita, vai embora. Tiro de meta pro Botafogo. E atenção, galera ligada. O futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo pra você. 12h40, segundo tempo. O tic-tac no tempo de bola desta emoção, eu confirmo, é a Série C do Campeonato Brasileiro, 4ª rodada. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa, segue 1 pro Guarani, 0 pro Botafogo, graças a São Andrei e do Pinheiro. Mas no lance ninguém foi amarelado, né, Boris? O Andrei foi. Tá. Foi. Vamos lá, terminado então, Palmeiras 1, Vasco 0, Grêmio 1, Santos 0, segundo tempo, Cruzeiro 1, Flamengo também 1. Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas neste domingão. Você que tá voltando para casa, tá passando aqui pela região, feriadão prolongado, né? Muita gente voltando para casa, as estradas estão cheias. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, o Bugrão tá voltando para casa, até aqui sofrendo, mas feliz da vida com a vitória parcial do Bugrão. 1-0, o Guarani vai somando os primeiros pontos na Série C. Aqui vem Camilo, perdeu o pênalti, recolheu, dominou, tentou passe por dentro, passe errado, pressionado pelo Caio Melo, chega lá atrás para fazer o corte, o JP Galvão, Denis Júnior foi seguro, o Atrão não marcou a falta do Denis Júnior. Em cima do Wendel Lomar, na risca do meio campo, é falta não, agora ele voltou, ele apontou, bom, primeiro ele apontou falta pro Botafogo, depois corrigiu. É vai falta pro Guarani. Chama, falou. Sai Silvinho no time do Botafogo e entra o Rodrigo Alves, 11. 11, Rodrigo Alves no lugar do Silvinho. O Dourado não vem dessa vez, né? Não vem. Dourado. Mas tá no banco. Tá no banco, com a camisa de número 9. Aqui Isaac, pela meia esquerda, domina pro time do Guarani no corredor, passou o Emerson, levou a marcação, Baianinho, ele abre para Emerson de primeira, levantou para Denis Júnior, passou, sobraria pro Bilu, chega primeiro Evandro para cortar, insiste o time do Guarani, Thalisson caiu na cama de gato. Falta do Natan.
Cometida para cima do Thalisson, o jogo tá parado. Aroma das ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos bater 15 minutos em segundo tempo. 1-0 pro Guarani. Você ligado, conectado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Quase 500 aparelhos conectados. Vamos dobrar, quem sabe dobrar essa meta. Para chegarmos a 1000 aparelhos conectados. Só depende de você para espalhar para geral. Através do compartilhamento, você compartilha o nosso link. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha o Belo chegando. Evandro Boa jogar, cruzou no meio do caminho. Corta Rafael. Coloca a bola pra fora, cedendo lateral pro Botafogo bater. Desktop, patrocinador oficial de Guarani Ponte em 2025. Planos de 200 mega, 1 giga, a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Andrei Caído, Catarino. É aquela oportunidade para o técnico conversar, né? Tanto que o Marcelo chamou aqui o Caio Melo para dar orientações ao camisa 10 do Guarani. Tem lateral para fazer a cobrança, vai bater já o Evandro. Jogo parado aqui no brinco de novo, está sendo ou será atendido o Andrei? Será porque ainda o médico e massagista do Guarani não entraram em campo, não houve autorização. O Andrei tá ali, ó. Renier vai lá, conversa. E aí, juizão, vamos jogar ou não? Reclama o zagueiro, capitão do time do Botafogo. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja a mais próxima de você. Fica atento aí, Edu. Pode pintar a lei do ex lá no Mineirão, hein? O homem tá pronto para cobrar o pênalti pro Zero. Bom, o Andrei tá ali, parece ser grave a situação dele, pelo menos não se levantou ainda, né, Catarino? Tá sendo atendido, agora chega ali o departamento médico, não há nenhuma movimentação no banco com relação ao goleiro reserva, né, mas atenção aí com relação à situação do Andrei. É isso aí, Andrei que pegou o pênalti, cometido pelo próprio Andrei, o Camilo bateu e no cantinho o Andrei foi buscar. Este lance do Andrei e outras defesas no decorrer do jogo, tivemos várias defesas do Wallace no primeiro tempo. Você acompanha dentro do quadro a defesa do jogo dentro do apito final. Só agora vai se levantando o Andrei, o Evandro está prontinho para cobrar o lateral. Departamento médico do Guarani em campo, o goleiro tem esta prerrogativa, o árbitro está com a mão ali no relógio, não autorizou a cobrança, o Evandro cobrou o lateral, mas o árbitro não havia autorizado, né, Evandro? Que miguezaço. Agora sim, o árbitro autoriza, vem para a cobrança. Lateral já cobrado, Evandro, ele volta a bola para o Wendel Lomar. Parou, prendeu, olhou, pensou, empurrou para Renier. Renier abre pela direita para Eric. Vaias pro toque de bola do time do Botafogo, da galera bugrina. Bola solta para Camilo, dominou no corredor, passou aqui na ponta, recebeu o Gabriel Honório. Faz boa jogada, prepara o cruzamento, levantou. Andrei dá um tapa na bola, voltou Evandro de primeira para fora. Passa com perigo, quase o Botafogo empata o jogo, Catarino. No rebote, né? Pegou um sem pulo ali, mas mandou a bola por cima, após o rebote dado pelo goleiro Andrei. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças de Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste. E na Mega Loja em Sorocaba tem Ica Atacado. É o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Série C com os times de Campinas. Ontem a Ponte venceu, hoje o Guarani está vencendo. Até aqui 6 pontos para o futebol campineiro. Jogo parado no meio campo, mais uma falta para cima de Gabriel Honório. Jogo tá parado, tem falta para bater o Belo. Falta para bater o time do Botafogo. Falta para bater o time do Botafogo, falta já batida. Thalisson é quem domina na marginal do campo. Ele empurra para o Wendel Lomar. Parou, prendeu, olhou, pensou de novo no círculo central para Thalisson. Thalisson chamou, acionou Renier. Tem a posse de bola, o Guarani todinho atrás da linha da bola nesse momento, se defendendo. Deixa a bola para o time do Botafogo, que tenta vir para o campo de ataque. Botafogo que ainda não perdeu na Série C. Recolheu, dominou o Wendel Lomar, tentou cruzamento no meio do caminho. A bola foi desviada. Vai atrás da bola, Natan brigou com o zagueiro, voltou para Bilu. Falta cometida pelo Wendel Lomar, o jogo tá parado. Tem gol, Edu? Mineirão, a lei do ex. Pênalti para o Cruzeiro, Gabigol bate, Rossi defende no rebote, Gabigol marca. Agora 51 minutos, hein? Cruzeiro 2, Flamengo 1.
Aqui tenta vir por de ataque o time do Guarani. Escora de cabeça, cai o Melo. A bola volta para Baianinho. Acaba perdendo. A bola foi com aquele pezinho mole. Acabou perdendo. O Eric recupera, solta o jogo para Reni. Ele gira para cima da marcação do Isaac. Fez o passe para Honório. Gabriel Honório domina a mão. Bate nele, bola. 3 marcadores, 4 agora. O Guarani recupera. O Bilu pediu no corredor. Boa bola para Bilu. Tá no mano a mano. Dominou. Rolou para Denis Júnior. Ele bate. Gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Do Bugre! Deni Júnior! Tem a 9 estampada na camisa! O Guarani brigou, lutou, 4 jogadores em cima de um marcador. A bola foi recuperada. Um passe espetacular para Bilu. No corredor ele domina, poderia ter batido por gol, mas não. Preferiu assistência. O toque para Denis Júnior. Dentro da grande área. Marca do artilheiro, cheiro do gol. Ele enche o pé com o pé direito. Amplia no brinco. Denis Júnior coloca lá dentro, faz a festa, galera bugrina. Avante, 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 avante o Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha lá, galera vibrando porque balançou. Balançou a rede, é gol e é gol do Bugrão. Denis Júnior aos 20 minutos de bola rolando do segundo tempo, solta o grito. Grita comigo, galera bugrina. Mais forte, tá registrado. O gol é de Denis Júnior. Guarani 2 pro Guarani, 0 pro Botafogo. O Wallace não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. O detalhe do gol, Vladimir Catarino. A solidariedade, não foi fominha o Bilu. Quando recebeu a bola, um passe açucarado, ele até teve liberdade pro remate, mas esperou o momento certo para fazer o passe e achar com muita liberdade o Denis Júnior, quem não teve muita dificuldade não. Mandou a bola direto para as redes para marcar o terceiro gol dele, artilheiro do Guarani na temporada. Amplia o Bugre, 2-0. Guarani vai mexer, e serão 3 alterações. O primeiro que saiu é o Pablo Baianinho, que entrou no primeiro tempo. João Vitor, 23, está entrando. Está saindo o JP Galvão para a entrada do Lucas Justin. 22, Lucas Justin no lugar do JP Galvão. Vamos ver a outra, né, Boris? Deixa eu ver aqui, é o 11, Bilu. O Isaac. Bilu é o 7. O Isaac. Isso. Sai o Isaac, 11. Já levantou a placa de quem entrou? Não. Já confirma para você. Levantou, mas eu confesso que não vi, mas vou ver agora. O Justin entrou ali na direita, o jogador que está vindo aqui. É o Sarará. O Sarará. Matheus Sarará, 15. Tá bom. Então, Matheus Sarará, Lucas Justin e João Vitor. 3 mexidas no Guarani, o Guarani ampliou. E quer mais, Denis Júnior brigou, acaba perdendo a bola. Carlos Henrique, o bate pesado, 2-0. Assistência do Bilu pro gol do Denis Júnior. O Guarani amplia e quer mais. João Vitor domina, ajeita a rabiça pelo setor canhoto, balançou, girou, tá cheio de gás. Ele parou, voltou para Matheus Sarará. Na entrada da grande área, acaba recuando para Natan. 2-0 pro Guarani, CH. Marcelo Fernandes está enxergando o mesmo jogo que eu, não é? Era o momento que o Guarani perdeu a intensidade. Ainda bem que saiu o segundo gol. Eu até ia te chamar. Olha, tá na hora de mexer. Ele tá mexendo doce porque vários jogadores, esses que estão saindo, perderam a intensidade. Agora o segundo gol dá uma tranquilidade muito grande. Não tá definido, mas está bem encaminhada a vitória do Guarani. Tigrão, Bilu recebeu do Baianinho, meteu pro Denis Júnior, 2-0 pro Guarani. Olha o Bucarão chegando. Bom lançamento para Emerson, linha de fundo aqui pro setor canhoto, levantou a cabeça, cruzou pra boca do gol, corta lá dentro o Wendel Lomar. 2-0, Tiger. Nunca critiquei. Pois não. Nunca critiquei. Mas quem meteu a bola pro Bilu foi o Isaac de meia. Meteu uma bola de luxo. Aí o Bilu, que é o melhor jogador do Guarani no jogo até agora, fez uma assistência também com qualidade, com solidariedade, sem ser fominha.
Placar absolutamente dentro do que é o jogo. O Guarani melhor desde o momento em que a bola começou a rolar. E a gente falava no intervalo. Sendo mantido esse panorama, a tendência natural é de ampliação. Tá ampliado. Chega a 5 gols positivos, tem 6 negativos, ainda está devendo um gol o time do Guarani, mas vai conquistando os primeiros pontos na competição. Deixando momentaneamente o Z, né? O G não, quem sabe o G mais para frente, o G8. Mas o Z4 do Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani 2-0 na estreia do Marcelo Fernandes. Estreia vitoriosa com o pé direito. Aqui do Lucas Justen foi fintado. Bola solta a ponta para Gabriel, levou para o fundo. Tentou o cruzamento o Rodrigo Alves. A bola bateu, rebateu por último no jogador do Botafogo. É tiro de meta para o Guarani. Para você que está chegando agora, está 2-0, mas quando o jogo estava 1-0, o Andrei pegou um pênalti. Pênalti batido pelo Camilo, ele foi buscar no canto o goleiro Bugrino. 25 segundo tempo nesta noite de domingo. Até aqui feliz o torcedor Bugrino. Canta nas arquibancadas do Brinco. 2-0 para o time do Guarani. Desktop, a internet oficial do Bugre da Macaca, eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Vem para o time do Guarani no corredor com Sarará. Carregou a bola, tem João Vitor pedindo o pé direito, ele enxupe, a bola foi desviada, saiu a escanteio. Saiu a escanteio pro Guarani Catarino. O goleirão Wallace até foi na bola tentar recuperar, mas não conseguiu. Linha de fundo. Guarani vem para a cobrança ali nos pés do Caio Melo. Tá apontando o Denis Júnior por banco, acho que pediu substituição, camisa 9 do Bugre. Já o Vladimir Catarino confirma. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Então conta com o Sicredi. Vem para a cobrança, Caio Melo, setor canhoto, é escanteio pro Guarani. Você ligado com o Dimastro e Carlos Batista, a chance do terceiro gol. 2-0, o Bugrão está vencendo. Caio Melo vem para a bola, pé direito, levantou, fechado para a boca do gol. Corta a defesa, a bola não saiu sim, Lucão Rafael tentou. Mas o outro havia marcado a saída da bola. Tiro de meta pro Botafogo. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Você chega na 27 segundo tempo. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa, Série C, quarta rodada. Guarani tem 2-0 pro Botafogo, Edu Pinheiro. E o Guarani sai da última, vai pra 14ª colocação com os 3 pontos por enquanto. Olha, é o seguinte, terminou, hein, no Mineirão, hein? Cruzeiro 2, Flamengo 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alterações no jogo. No Guarani a última, né? Saiu Rafael Bilu para a entrada do Cristiano. 21 Cristiano no lugar do Rafael Bilu. No Botafogo sai o 19 Denilson, entra o 7 Rafinha. Rafinha 7 no lugar do Denilson. E sai o 10 Camilo, entra o 9 Henrique Dourado. Henrique Dourado no lugar do Camilo, Rafinha no lugar do Denilson. Muito bem, alterações do jogo. Eu começo pelos lados do Guarani. Esta alteração, Bilu. Até aqui o grande destaque do jogo, hein, CH? Sem dúvida, o destaque do jogo, jogou muita bola desde o primeiro tempo, o jogador mais regular do Guarani na partida. E agora o Cristiano, vamos ver como é que ele se porta em campo, né? A característica é diferente, mas de qualquer maneira mexe bem. O Guarani está com um jogo controlado, mas ainda não decidido. Alô, meu grande amigo Nivaldo Coan, lá da Shark de Capivari, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Vem para o time do Guarani, o Denis Júnior, que apontou por Marcelo Fernandes que o Bilu não estava mais conseguindo jogar, pediu substituição e o árbitro parou. Agora o jogo marcou a falta para cima do Denis Júnior e o Marcelo Fernandes tirou, portanto, o Bilu para a entrada do Cristiano. E aí, Tigrão, esta alteração no time do Guarani, o Bugre vence 2-0. Olha, o Bilu foi o grande destaque individual do Guarani na partida, sem dúvida nenhuma. Arriou fisicamente. O Cristiano é um jogador limitado tecnicamente. Veio lá do São José, correria, meio roliço e tal. Tomara que entre bem, mas o Guarani vai sofrer com a saída do Bilu, que estava muito bem no jogo. E ele entrou, pelo menos na sua primeira participação, arrancou um escanteio para o Guarani, mais uma oportunidade para o time do Guarani na bola parada, Vladimir Catarino. E foi aplaudido, né? Torcedor hoje está
de boa com o time, escanteio que o Caio Melo cobra. Torcedor, vem comigo no futebol da Rádio Bandeirantes, no Instagram, @Leandro Boles, no Instagram da Rádio Bandeirantes já tem o primeiro gol do Emerson, narração aqui na Rádio Bandeirantes, já o segundo. Caio Melo vem pra bola, pé direito, levantou na cobrança de escanteio, tirou a defesa, voltou de primeira, Cristiano, tirou mal, o zagueiro Wallace pegou. O jogador do Botafogo que tentou tirar ali de qualquer maneira, pegou mal na bola que o Wallace estava atento, e agora o cartão de graça. Isso, pro Lucas Rafael. Pro Lucão, né? Isso, segurou, impediu ali que o Botafogo fizesse a reposição da bola, por isso amarelo pro Lucas Rafael. Vamos chegar a 30 minutos, segundo tempo, 2-0 pro Guarani. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Na ponta, Evandro cruzou para Henrique Dourado, subiu para fazer o corte, Rafael metendo a bola para fora. É escanteio pro Belo, pro Botafogo da Paraíba bater. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Temperatura caindo no brinco, 30 minutos, segundo tempo. Escanteio que o Rodrigo Alves vai cobrar. Setor canhoto, autorizada a cobrança. Ele vem com o pé direito, vai levantar fechadinho para a boca do gol. Na frente do Andrei, o Henrique Dourado. Olha o levantamento, o Andrei saiu do gol. Voltou, olha, sobra a chance do Botafogo. Henrique Dourado vai marcar, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol do Botafogo da Paraíba! Henrique Dourado, centroavante experiente, tem a 9 estampada na camisa. Na bola cruzada, o fechamento na área. Andrei tirou com o soco, mas a bola sobrou limpa na entrada na grande área para o Botafogo. Um chute frontal, no rebote, Henrique Dourado consegue colocar a bola para o fundo do gol. Depois de um princípio de confusão, Henrique Dourado tentou pegar a bola para sair rapidamente. Empurra daqui, empurra dali, o gol está confirmado. Gol do Botafogo, 31, segundo tempo. Guarani 2, Botafogo na Paraíba 1. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. O Henrique Dourado entrou para isso, né? Para as bolas serem alçadas a ele. O Andrei não conseguiu fazer o corte na cobrança do escanteio. A bola ficou viva ali dentro da área até que o Henrique Dourado, meio que aos trancos e barrancos, conseguiu mandar para a rede. Diminui o Botafogo 2-1. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Falhou. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, volta pro jogo. Botafogo da Paraíba. É aí que é o detalhe, né? O Andrei é uma no cravo, uma na ferradura, né? Saiu muito mal, socou a bola para a marca de pênalti. Isso é elementar. Se o goleiro sai para socar, tem que mandar a bola lá na linha de meio de campo ou para fora do campo. Ele socou ali, né? Socou com aquele soquinho de Horácio, da turma do Maurício de Souza, não o Maurício Souza. Maurício da turma da Mônica, Horácio, bracinho curto. Né, um cara desse tamanho. E aí o Botafogo trabalhou a bola, quer dizer, ela foi chutada no segundo toque, depois da falha, para mim falha do Andrei. A bola vai pro Dourado, que mete na rede. Agora é que nós vamos ver se o novo momento psicológico de astral do Guarani realmente está acontecendo, se ele está consolidado já ou não, que agora é perereco, né? O jogo estava totalmente controlado e o Guarani muito melhor o jogo todo. Abre 2-0, a vitória na mão. Olha agora a chegada do Botafogo com o Evandro. Evandro voltou para Rodrigo Alves e girou, caiu, falta. E é uma falta perigosa lá pelo setor esquerdo pro Botafogo da Paraíba, Catarino. Porque dá a oportunidade do cruzamento, né, Boris? Olha o público presente hoje, o total 3.006 pagantes para uma renda de 47.840. Ele mostrou cartão, me parece que pro Cristiano, que acabou cometendo a falta para cima do jogador do Botafogo. Mais um cartão mostrado pelo árbitro. O próprio. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
34, tem muito jogo ainda pela frente, 2-1 pro Guarani. Vem na pressão, Botafogo buscando o gol de empate, vem pra cobrança Rodrigo Alves. Pelo setor canhoto, vai levantar pra boca do gol. Zagueiros da área, além do experiente Henrique Dourado lá dentro com a 9. Sai um pouquinho aqui da área, fica preso. Agora saiu, tá livre o Henrique. Olha o cruzamento, chega pra fazer o corte de cabeça, a zaga bugrina. A sobra da bola volta pro time do Botafogo, Guarani atrás, torcedor começa a ficar na bronca. Eric mete lançamento, desvio de cabeça do Thalisson lá dentro, ninguém. Mas houve um choque de cabeça forte, hein? Fortíssimo, gera uma preocupação. Thalisson e um jogador do Guarani. O Thalisson eu identifiquei. Foi na frente do banco de reservas do Botafogo. Os jogadores imediatamente chamaram... na verdade, o Antônio Carlos está reclamando que foi uma cotovelada, né? Pelo menos no gesto ali dos jogadores reservas do Botafogo em Catarina. Mas também houve essa preocupação para ser chamado rápido o departamento médico, né? Os dois, departamento médico, portanto, o jogo tá parado, o atendimento prestado, também não consegui identificar quem é do Guarani aqui, Bolas. Do Botafogo é o Thalisson pela cor da chuteira. Agora o árbitro tá chamando a atenção do Renier, aliás, conversando com o Renier. Tá desmaiado. A ambulância já vai lá. A ambulância já vai. É o jogador do... As duas, inclusive. Do Botafogo. Os dois. As duas jogador... ambulâncias entraram. O jogador do Botafogo está desacordado. Uma cena muito triste. Ele está inerte no gramado. A reação dos jogadores, tanto do Guarani quanto do Botafogo paraibano, foram de desespero. Só que a ambulância, só para registrar, Tigrão, elas entraram rapidamente, mas deram meia volta e estão saindo. Então quer dizer que melhorou a situação do Thalisson ali, ó. Ele já levantou, graças a Deus. Felizmente. Felizmente, graças a Deus, é o 20, né? Isso, é o Thalisson. 20. É o Thalisson. Graças a Deus. E o menino lateral direito que veio lá do Fluminense já estava legalzão. Mas o desmaio, assim, ele ficou inconsciente. Tanto é que a cena foi bruta e agressiva demais que as ambulâncias entraram no ato. Graças a Deus, parece que está tudo bem. É isso aí, o jogo vai ser reiniciado com passe de bola para o time do Guarani aos 36,5 do segundo tempo. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. No quinto sinal eu confirmo para você agora em Campinas, 8 da noite, 45 minutos. Lançamento para o Denis Júnior isolado. A sobra da bola volta para o time do Botafogo. Já recupera o Wendel Lomar. Empurra na ponta para Evandro. Desce o Belo, desce o Botafogo. Rodrigo Alves domina, tentou o cruzamento, levantou. Subiu, tirou. Rafael Matheus Sassarará completa. A sobra da bola volta ainda para o time do Botafogo. O Guarani não consegue ficar com a segunda bola. Tenta João Vitor. Chega Eric. Primeiro recua para Renier. Renier para o Wendel Lomar. Recolheu, dominou, já empurrou na ponta. Insiste para Canhota com o Evandro. Calculou, executou, cruzou, tira lá dentro, Rafael de novo, rebote, volta pro time do Botafogo, Guarani com 10, aliás o Botafogo também, lançamento aqui na direita para Eric, a bola quica no gramado, ganha velocidade e vai embora, linha de fundo, é tiro de meta pro Guarani que respira, Catarino. Se deixou tocar no gramado, a bola foge, exatamente o que aconteceu nesse lance com o Eric, já voltam ali o Thalisson e o Lucas Justin, estão de volta os dois jogadores. E mal lhe pergunte, é só nesse tipo de situação que a bola normalmente foge do controle, Catarino? Ultimamente tem fugido com muita frequência, infelizmente. Olha, e não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Bola de novo em posse do time do Botafogo com o goleiro Wallace aqui atrás, com o pé direito, levanta a branco de ataque, sobe Natan, escora de cabeça para trás. Vai brigar o Rafael, foi atingido pelo Henrique Dourado e sofre a falta. Jogo parado. Aqui no primeiro terço do grande círculo, é posse de bola para o time do Guarani. 38, estamos entrando na parte final deste primeiro tempo, do segundo tempo do jogo. 2-1 para o Guarani. Emerson fez no primeiro tempo, Denis Júnior ampliou. Agora há pouco Henrique Dourado descontou para o Botafogo. Gol que fez com que o Belo voltasse para o jogo, voltasse para o confronto. 2-1, Guarani vai somando os primeiros pontos na Série C. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Você já sabe, com Pisocol, colou, ficou.
Fica participando pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, já uma passadinha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí, torcedor bugrino, tá confiante, você que tá secando, tem muita gente secando. Aqui vem bola para o grande ataque, o Belo, vem o Botafogo, Rafinha tentou o lançamento, foi desarmado. Chega lá atrás, Andrei para cortar, um chutão pro grande ataque, a bola vai quicar, o João Vitor não consegue alcançar. É lateral pro time do Botafogo da Paraíba. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. O que você espera desta parte final do jogo? 2-1 pro Guarani, CH. O Andrei recolocou o Botafogo no jogo, né? Esse goleiro pegou pênalti, parabéns pra ele. Ele não tem condição emocional e técnica para jogar no Guarani. Pode defender outro pênalti se acontecer até o final da partida. Ele, para mim, é o suficiente o que ele apresentou para ter a certeza que ele não pode ser goleiro do Guarani Futebol Clube. Bom, de qualquer maneira, eu espero que o time resista, porque o Botafogo, que estava mortinho, graças à falha do goleiro do Guarani, voltou para a partida. Aqui o Guarani tenta o ataque, se defende, agora vem bola para o ataque na transição rápida. Bola do Denis Júnior para João Vitor. João Vitor meteu na ponta para Emerson. Foi atingido sem bola o Denis Júnior, o lance segue. Emerson tenta o cruzamento por baixo, estica a perna. Eric coloca a bola para fora. Escanteio pro Guarani bater. A galera curtindo o futebol, o Bruno Cardoso tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Patrícia, quem mais? Pedro, que não é aquele. Valdivano tá ligado, Alexandre tá dizendo que o time do Botafogo é ruim. Benedito tá ligado. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência. Alô, Zé tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. O Guarani tem escanteio, o Guarani não tem pressa, né, Catarino? Não tem, o árbitro já pediu ali pro Caio apressar o passo, mas ele diz, não aguento também, né, tô cansado. E agora sim chegou o Caio Melo para cobrar o escanteio. Quase que ele respondeu pro árbitro, corre você para cobrar. Vai lá e cobra, né? Caio Melo vem pra cobrança, na sua característica de ajeitar a bola com todo carinho. Coloca a bola na marca, vem pra cobrança, 40, quase 41, quem sabe pra matar o jogo, Bugrão. Vem pra bola Caio Melo, autorizar a cobrança, levantou pra boca do gol, corta na primeira trave, Eric. Era volta que bote para João Vitor, um balão pra entrada na grande área, não foi pra bola o Lucas Rafael. O Wallace sai do gol pra fazer a defesa, reposição rápida, encontra Evandro na velocidade pra Rafinha deixou para Rodrigo Alves, ele recolheu, dominou, empurra por dentro para Gama faz o passe para Eric, saída rápida do time do Belo, do time do Botafogo, abriu aqui na ponta para Gabriel Honório, devolve por dentro para Marcelo Gama, recolheu, dominou, tenta se organizar ofensivamente o time do Botafogo, Rodrigo Alves dominou com liberdade, ninguém chegou, cruzamento, a bola foi desviada, saiu parcialmente da área, sobra com Gabriel Honório, evita a saída, setor direito, pé canhoto, cruzou para a boca do gol, tirou a defesa, olha, sobra da bola para o Botafogo, chute travado, no bate rebate, afasta de qualquer maneira, Matheus Sarará, foi o zagueiro Rafael foi quem tirou. Torcedor do Guarani preocupado, o Guarani muito recuado nesse momento, aceita a chegada do Botafogo, que vem de novo com o Thalisson, recolheu, dominou, passou Evandro, pé direito, cruzou para Dourado, mata o peito, tentou colocar no terreno, tira Matheus Sarará, era falta no rebote para o Wendel Lomar, parou, prendeu, olhou, pensou no círculo central, ele empurra para Renier devolve para o Wendel dominou, sai um pouquinho mais do time do Guarani com o Denis Júnior, mas está cansadão, não consegue chegar, Thalisson metendo a ponta para Evandro, último terço do campo, ele sai da ponta, vem para a meia, cercado, marcado pelo Cristiano, passe na ponta do Rodrigo para Thalisson, linha de fundo, primeiro cruzamento, faz o break, pé direito, cruzou para Dourado de cabeça, tira Lucão, a bola fica viva, tentou Gabriel Honório, chega primeiro Emerson, domina, protege o lateral e tira de qualquer maneira, afasta parcialmente, a bola saiu em lateral e o Gandula foi empurrado pelo Eric, o Gandula deixou a bola, o Eric tá nervosinho, tá pilhadão, fala alguma coisa pro Gandula, o Gandula responde, eu se fosse o Gandula responderia também, e você, hein, Catarino? Eu ficaria quieto pra não ter confusão. Não meteria nenhum. Bom, deixa pra lá. Olha a bola pro campo de ataque. Vem embora o time do Botafogo. Bola lá na ponta. Recolheu, dominou Evandro. Ele sai da ponta, vem pra meia, procura alguém. A canhoto bate com o pé direito. Bate longe do gol. A esquerda do André é tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 43 segundo tempo. Série C, quarta rodada, Marcelo Fernandes, 54 anos, vai estreando com o pé direito. Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1, Edu Pinheiro. Olha, Palmeiras 1, Vasco 0 lá em Brasília, gol do Vitor Roque, terminou Cruzeiro 2, Flamengo 1.
Então é o seguinte, Palmeiras líder com 16, segundo o Flamengo 14. Bragantino é terceiro com 13, mas o Bragantino joga amanhã em casa com o Mirassol. E o Santos perdeu para o Grêmio, 1-0 lá em Porto Alegre. O Santos é penúltimo colocado no Brasileirão. Caio Melo joga essa bola para a área, para ninguém, nas mãos do goleiro Wallace. Com o pé direito já levanta para o grande ataque, procurando Henrique Dourado. Tentou o domínio, chega bem atento o Rafael para cortar de cabeça. Cristiano com a sobra, chega atropelando Henrique Dourado. Não deu falta não. Marcou a saída de bola lateral, o Cristiano ficou reclamando, lateral já cobrado pelo time do Botafogo. Já sobe a placa. Natan vem bem na marcação, a quer jogo, manda seguir. Não marca falta no Natan, Cristiano com a sobra lá pela lateral direita. Tentou bater a bola contra o corpo do marcador, a bola bateu, mas ela não saiu. Recupera Rodrigo. Rodrigo volta a bola para Gama. Gama empurra pela esquerda para Evandro, é o time do Botafogo quem vem para o campo de ataque. Natan, vem, marca, recupera. Caio Melo para Denis Júnior no comando. Recolheu, dominou, protegeu, devolveu para Caio Melo, para Denis Júnior. Domina ali. Vai pro caminho, com dificuldades, né? Tava sozinho o Denis Júnior, acaba perdendo a bola, recupera o Botafogo, 44-40, 2-1 pro Guarani, um final de jogo que promete muita emoção, para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, desce o time do Botafogo com o Eric deixou curtinho para Gabriel Honório, ele sai da ponta, vem pra meia, girou por dentro para Gama tem a posse de bola dominada pela meia direita, recua para Reni, Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, reposição para veículos nacionais importados, rochaautopeças.com.br. 6. Vamos até 51, já o apito final, que mais uma vez terá o comando de Edu Pinheiro, aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Domina para a esquerda o Wendel para cruzar o zagueiro, a meia altura, cruza a bola, desvia no meio do caminho, corta Sarará. Na sequência o Thalisson não domina, Denis Júnior com a sobra, ele espera alguém chegar, ninguém chega, vai partir com a bola dominada, linda jogada do Denis Júnior, aos trancos e barrancos, aí ficou difícil, mas o outro marcou a falta do Denis Júnior. Para cima do Thalisson, o jogo tá parado, poste de bola para o time do Botafogo. Pouco mais de 6 minutos, ou menos de 6 minutos de sofrimento para o torcedor bugrino, que vê o seu time iniciar mal a Série C, 3 jogos, 3 derrotas, mas vê uma esperança renovada com a troca na comissão técnica, a chegada também de novos dirigentes. Elano está de volta ao Guarani agora como dirigente, do Marcelo Fernandes, a sua comissão técnica, vê uma perspectiva de mudança, de melhora na sequência, mas tudo isso passa para o resultado positivo nesta noite. Guarani segura o resultado, 2-1, vem bola o time do Botafogo, aí o Evandro se jogou, protege Cristiano, a bola lentamente sai, vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Aos poucos o torcedor bugrino vai soltando a voz das arquibancadas, é hora do apoio, é hora de passar esta confiança para o time dentro de campo, tá faltando pouco para o Guarani conquistar a primeira vitória. Vamos bater 47, quase 47, vamos a 50 gol no brinco, placar de 2-1 para o time do Guarani. Levanta a bola para o campo de ataque, o goleiro Andrei procurando o Cristiano lá na ponta direita. Cristiano tentou o domínio, consegue o domínio, ainda ele tentou a finta, Evandro dá o bote, Rodrigo consegue o passe de calcanhar para Evandro já meteu para Rafinha bem marcado, sofre a falta, o jogo tá parado, Vladimir Catarino. E o Rafinha tenta cobrar com pressa, né? O Guarani impede, mas o Botafogo já bateu. Ele cobra, volta a bola para Gama deixou curtinho para Evandro empurra na ponta para Rodrigo Alves, de novo para Evandro, ali no círculo central, o Guarani bloqueia, evita a ação ofensiva rápida do time do Botafogo, está conhecendo a sua primeira derrota na competição, o time paraibano. Evandro mete na ponta para Rodrigo Alves, não desiste o Belo, devolução para Evandro, pé esquerdo, cruzou para a boca do gol, Sarará de cabeça para trás, Andrei sai do gol, evita a saída da bola porque seria escanteio, e já tenta a reposição encontrando o João Vitor no meio do caminho, dá o bote Eric, saída precipitada do Andrei, levantou, vai Andrei, o Andrei foi e pegou. Agora Andrei, segura um pouquinho, meu filho, é que ele tem aqueles 8 segundos, né? Segura até 7,99. Segurou 2 segundos. Já fez o passe aqui na ponta para Emerson, autor do primeiro gol. Primeiro dele com a camisa bugrina. Depois de 25 jogos. Deixa para Sarará. Sarará recebe o Caio Melo. Abre na esquerda para João Vitor. João Vitor recolheu do muro. Precisa jogar um pouquinho, né, João Vitor? Entrou agora, tá de pulmão cheio. Fôlego novo. Sarará para João Vitor. No meio. Tem Cristiano aberto pela direita. Ele partiu para a finta pelo meio. Caiu. É falta nele.
Falta frontal pra cima do João Vitor pro Guarani bater, Catarino. Você pediu, ele foi pra cima, né? Dominou a bola, partiu pra cima da defesa até ser derrubado. Falta perigosa pra equipe do Guarani, tanto pra ganhar segundos preciosos, quanto também pra buscar o terceiro gol. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências. WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. Chegamos a 49 minutos de segundo tempo. Tá faltando só 2. Faltam 2. Faltam 2 minutos para o Guarani comemorar a primeira vitória na Série C. E tem falta o Mugrão para fazer. E a comemoração desta vitória pode ser ainda maior em caso de gol. Matheus Sarará, apenas ele na cobrança, falta frontal. Pé direito, Sarará, Wallace! Cai no cantinho direito para fazer a defesa. Uma bomba do Sarará, a bola passou no lado da barreira. Tive a impressão que do lado foi isso, né, Vlad? Foi, tirou da barreira. Bem, o Sarará no cantinho foi buscar o Wallace. Vem o time do Botafogo. Rafinha tentou lançamento para Henrique Dourado, tirou a defesa. Denis Júnior vai brigar, foi para dividir a mira para o Wendel. A sobra para Rodrigo. Rodrigo deixou no círculo central para Gama. Gama faz o passe esticado na ponta para Evandro. Lateral que apoia, a bola saiu. Tentou o domínio, mas a bola saiu, é lateral para o Guarani bater. Aroma das ervas, tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Agora eu quero a galera, vem comigo, torcedor bugrino. Passando aquela energia positiva para o time dentro de campo. Olha o Guarani chega no cruzamento, chega Eric para fazer o corte. Os últimos 6 segundos do brinco. João Vitor pressiona dentro da grande área do Botafogo para tentar recuperar. Sai jogando o Eric. Eric para Gama, o torcedor participa. Vai o time do Botafogo que tenta o ataque. Bola por dentro, chega tocando na bola, Caio Melo. Evitação ofensiva, tem mais Botafogo. Vai terminar o jogo e acabou! Apita o árbitro, acabou! O Guarani conquista a primeira vitória, os primeiros pontos da Série C. É o Mugrão resiliente, o Mugrão que precisava dessa vitória para ter uma vida nova, uma perspectiva nova na Série C. Com a chegada de uma nova comissão técnica, de novos dirigentes, é o Guarani, é o campeão brasileiro da Série A, nesse martírio da Série C, para sair da última posição. A primeira vitória chegou com a participação da galera, com o time em campo, deu Bugre. O Guarani vence o Botafogo da Paraíba por 2-1. 2 para o Guarani, 1 para o Botafogo, deu Bugre no estádio Brincão de Ouro da Princesa, pontualmente às 9 da noite. Faz a festa, galera bugrina, vai dormir mais feliz o torcedor bugrino e tem a expectativa de comemorar, quem sabe, uma nova vitória, ter uma sequência positiva na sequência desta competição, afinal de contas, da próxima rodada o Guarani joga em casa. Valeu demais, Mugrão, os jogadores comemoram. Marcelo Fernandes, o treinador do centro do gramado, pé quente, o Marcelo Fernandes, estreando com o pé direito. Do outro lado, o Botafogo se lamenta, afinal de contas, o Botafogo conhece a sua primeira derrota na competição. Deu Guarani, Vladimir Catarino. Primeira vitória, né, do Guarani nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Tinha que ser suada, né, do jeito Guarani de ser, né? Muita pressão ali no finalzinho, mas o Guarani acabou segurando a pressão, consegue essa vitória. O técnico Marcelo Fernandes, os jogadores estão reunidos lá no centro do gramado, né? Vão ter uma última conversa, uma última reunião por ali. Depois, provavelmente, vão saudar os torcedores, né? Torcida que está aí do outro lado também, próximo à cabine, até a saída aqui na zona mista, onde a gente vai conversar com os jogadores bugrinos, falando sobre esse resultado. Tomara, né, para o torcedor do Guarani, que seja aí a vitória da recuperação de vez no campeonato. Guarani brigando por posições melhores na tabela de classificação desta Série C do Campeonato Brasileiro. Boris. Vamos ouvir a galera, ó. O Tiba vai aumentar o som, os jogadores agora reunidos. O mais cumprimentado é o Andrei, né? Pegou o pênalti agora, ó. Olha, galera. Esta atmosfera positiva do torcedor com o time, do time com o torcedor.
por Guarani ter uma vida nova, bem diferente daquele primeiro jogo aqui em casa, quando o Guarani perdeu praticamente no último lance. Aí ninguém quis falar, quando perde é normal, os caras não falam. Tomara que hoje falem, afinal de contas, torcedor que está deixando o brinco, já ouvindo a Rádio Bandeirantes, aquele que não pôde estar presente, aquele que está passando aqui pela região, está voltando para casa depois do feriadão prolongado. Quero ouvir os seus jogadores, o que pensam os seus jogadores ao final desta vitória importante do Guarani, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani nesse momento deixa a lanterna, soma os primeiros pontos, vai aguardar o final da rodada para saber se fica fora ou não do Z4, a zona do rebaixamento da Série C. Vamos lá, Vladimir Catarino. Tenta ouvir o Bilu, né? Bilu foi um dos grandes nomes do time do Guarani no jogo. Vai parar aqui para falar. Vamos ouvir as palavras do Rafael Bilu. O torcedor aliviado no brinco. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Uma vitória que a gente vinha esperando já há muito tempo, vimos batalhando há muito tempo. Vimos fazendo um bom jogo, mas não viemos tendo resultado positivo. E hoje, graças a Deus, a gente foi ser coroado com essa vitória. Espero que seja a primeira de muitos, vai ser com certeza. E essa vitória a gente deseja a torcedor bugrino. É o começo de um novo momento, essa expectativa, né, Bilu? É o começo de um novo momento, é um novo trabalho. Sabemos das responsabilidades que a gente tem, independente de ter um novo treinador, o campeonato continua sendo o mesmo. Mas hoje, graças a Deus, a gente pôde terminar o jogo vitorioso. Obrigado, Rafael Bilu, goleiro Andrei. E foi num momento muito importante que eu pude defender o pênalti. Fico feliz, né? Eu acho que o que aconteceu no primeiro jogo foi mal entendido. Mas eu tive que manter a cabeça erguida, trabalhar, saber o meu valor. E é isso, todas as vezes que entrar em campo, vestir essa camisa, tem que saber que o peso é muito grande, o Guarani é muito grande, quem está aqui tem que suportar a pressão, tem que saber lidar com isso tudo. Mas é isso, a gente segue trabalhando firme, duro, feliz com os primeiros 3 pontos da competição, que seja os primeiros 3 pontos de muitos. Se Deus quiser, nós vamos botar o Bugre no devido lugar dele, que é no alto escalão do Campeonato Brasileiro. Você entrou pressionado, Andrei, por tudo que aconteceu no seu primeiro jogo? Vamos tentar aqui conversar com o Caio Melo. Pressionado pelo peso que tem a camisa, mas não para fazer uma atuação boa, não. A gente sabe que Deus ajuda quem trabalha. Na última partida aconteceu aquela fatalidade, tive que me manter de cabeça erguida porque eu sei o que eu trabalhei para chegar até aqui e vestir essa camisa grande. Se Deus me trouxe aqui, não foi para me envergonhar, foi para me honrar. Vamos firme. Legal, obrigado, André Ventura. Vamos ouvir o Caio Melo. Todo o staff, desde diretoria como comissão, porque eles fazem parte. Eu acho que a gente que joga dentro de campo e em algum momento também a gente tem uma parcela de culpa por eles terem ido embora. Então agradecer a todos eles. O Emerson, Caio Melo falou, agora o Emerson, né? Vai falar sobre o seu primeiro gol com a camisa do Guarani. O que significa esse resultado positivo no brinco hoje? Primeiramente, boa noite, né? Agradecer a Deus pela oportunidade, né, de ter feito o gol ali, mas mais feliz ainda pela vitória. A gente precisava dessa vitória, ainda mais diante da nossa torcida aqui no Brinco, para dar esse apoio. A gente conseguiu a primeira vitória, que era o que o nosso grupo precisava para dar essa alavancada. Tira a pressão para a sequência do campeonato, essa partida, essa vitória é importante, né? Cara, acho que jogar no Guarani é pressão, né? Então, todo jogo a gente tem pressão de vencer, porque o Guarani é grande. O Guarani é um dos principais times aí a subir, então a gente tem pressão todo jogo, a gente tem que colocar o Guarani lá em cima. Aquele gol, você chutou ou você cruzou, Emerson? Ah, chutei, né? Vou falar que eu cruzei nada, fez o gol. Já tem 2 assistências na temporada, marca o seu primeiro gol logo na estreia do Marcelo Fernandes. Você já falou um pouco da importância do triunfo, mas quero que você fale, por favor, da pressão que o Guarani soube sofrer no segundo tempo para sair daqui com a vitória. Cara, Série C é isso, né? É jogo muito truncado, é jogo difícil, é aguerrido. E a gente entendeu a divisão, então a gente está começando a jogar conforme a divisão, né? Nós está dividindo, nós está brigando, nós está jogando conforme a divisão. O Guarani não merece estar aqui, mas a gente está jogando conforme a divisão. Uma última pergunta, Emerson, com relação ao goleiro Andrei Ventura. Havia muita pressão por tudo que aconteceu no jogo passado, né? No gol que ele acabou não indo bem, naquele gol marcado pelo Caxias. Como vocês abraçaram o goleiro Andrei Ventura? Como isso chegou ao elenco e como vocês vieram ao campo com essa pressão para cima do goleiro? Cara, ele foi bem recebido aqui, é um cara trabalhador pra caramba, desde o dia que chegou, trabalhou muito, a gente confia muito nele. Felizmente acontece, né? A gente tá dentro de campo, tá sujeito a erro. Felizmente ele falhou, mas é um cara trabalhador, um cara muito bom. E a gente deu essa confiança pra ele, né? No início ele tava um pouco meio nervoso ali, mas a gente deu essa confiança pra ele.
E graças a Deus ele pôde pegar o pênalti, elevou a confiança não só dele, mas do grupo, e a gente conseguiu sair com a vitória. Obrigado, Emerson. Último jogador, Leandro Wallace. Valeu, muito obrigado, Vladimir Catarino. Ouvindo os jogadores do Guarani, pra galera bugrina que está deixando o brincão de ouro da princesa. Ouvindo a Rádio Bandeirantes do Guarani, somos 3 primeiros pontos na Série C e não vai voltar ao Z4, afinal de contas, o Edu vai explicar já dentro do apito final. Só o Figueirense, né, que está na parte de baixo da tabela de classificação, vai jogar, tem um ponto. Mesmo que vença, o Guarani vai terminar a rodada fora do Z4 do Campeonato Brasileiro da Série C. Então é isso. Na sequência vem aí o apito final aqui do Guarani. 2 para o Bugre, 1 para o Botafogo da Paraíba. Fique ligado, até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especialidade e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. É do Pinheiro. Público 3006, 3006, 3006. O público, renda 43.800. Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1. Guarani sai da última colocação e nesse momento é o 15º com seus primeiros 3 pontos. Ultrapassou Figueirense, Anápolis, Náutico, ABC, Confiança. Olha, amanhã jogam Figueirense e Caxias. Se o Figueirense vencer, ele vai a 4 pontos, ultrapassa o Guarani. Bugre terminaria nesse exemplo aqui em 16º. De qualquer maneira, não estará na zona de rebaixamento. A Ponte é a segunda colocada. A Ponte ontem venceu 2-0 o Anápolis no Majestoso. Tem 10 pontos. O líder Ituano também com 10. Ponte e Ituano empatam em número de pontos, em número de vitórias, no saldo, no gols pró, por 1 gol. O Ituano é primeiro colocado. Um detalhe também é que amanhã jogam São Bernardo e Londrina. Se o Londrina ganhar, ultrapassa a Ponte também no saldo de gols. Tivemos na Série C, olha, Maringá 3, Confiança 2, ABC 2, Ituano 3, Ponte 2, Anápolis 0, Tombense 2, Itabaiana 0, Ipiranga 1, CSA 0, Floresta 1, Retrô 0, Náutico 0, Brusque 0, terminou há pouco, hein? Náutico tá mal, Náutico 0-0 com o Brusque, aqui Guarani 2-1 e amanhã São Bernardo, Londrina, Figueirense e Caxias. Eu começo com o Tigrão, hein? Olha, primeiro tempo, 1-0 Guarani, gol do Emerson Barbosa.
Um lance que saiu de lateral. O Emerson cobra o lateral pro Caio Melo. O Caio Melo devolve pro Emerson. O Emerson tabela com o Pablo Baianinho. Entra na área, chute cruzado. Ele diz: não cruzei não, eu chutei. Né? Primeiro tempo dominado pelo Guarani, com 4 chutes a gol, uma no travessão e 3 o goleiro do Botafogo pegou. Começa o segundo tempo, pênalti para o Botafogo. O goleiro Andrei fez o pênalti, Camilo cobrou e o Andrei defendeu no canto esquerdo. E aí o que acontece é que o Guarani faz 2-0 aos 20 minutos. A bola está no pé do Rafael Bilu, entrada da área que serve a Denis Júnior. O Denis Júnior gira e faz o segundo gol. E a 30 minutos, escanteio cobrado, falha do goleiro Andrei, sobra para Henrique Dourado fazer o gol do Botafogo. Oi, Tigrão, Guarani 1. Aliás, Guarani 2, Botafogo 1. Melhor apresentação, meu caro Edu Pinheiro, do Guarani na Série C até agora. Para mim, uma vitória insofismável, inquestionável. Guarani foi melhor durante os 90 minutos. Jogou para ganhar o jogo, parece que mudou a atmosfera. Claro que é cedo ainda, é apenas uma partida, mas aquele ambiente tóxico, né? Quando foi implodido todo o departamento de futebol, treinador, supervisor, gerente, treinador de goleiro, preparador físico, executivo de futebol, foi todo mundo embora. E aí parece que ficou um clima assim um pouco mais saudável, né? Eu não sei se isso foi para dentro do campo tão rapidamente, mas eu percebi um time mais alegre, um time ofensivo, um time jogando sem grandes espaços, um time que conseguiu jogar compactamente, que atacou o seu adversário o tempo todo. Primeiro tempo, 1-0 foi pouco, né? O Wallace, o goleiro do Botafogo, foi o melhor jogador da equipe visitante, com 3 defesas importantíssimas. Então, eu acho que o Guarani mudou de cara, jogou com muita intensidade, jogou marcando a saída de bola, tratou de não dar espaço para o adversário, brigou leoninamente por todo o rebote, né? E com a bola tratou de jogar. Tendo no Bilu, para mim, a principal expressão técnica, jogador muito dinâmico, que sai da ponta, vem para a meia, deu aí assistência para o segundo gol, mas o Guarani foi um todo. É bem verdade que quando ganhava por 2-0 e dominava a partida e não corria nenhum risco, acabou a 31 minutos tomando um gol perigoso. Para mim, numa falha, mais uma vez, do Andrei. Saiu mal, né? Socou a bola muito próxima dele ali, praticamente na marca do pênalti. E aí, no bate-rebate, o Rodrigo Dourado, acabou metendo a bola para a rede. Aí 2-1, faltando tudo isso que faltava, 31 são 14, mais 6 de acréscimo, 20 minutos de jogo. Vira um perereco, porque tem a questão do lado emocional, tem a questão também da lanterna, de não ter somado nenhum ponto, de estar aí sem nenhuma vitória. Mas o time teve maturidade, correu uma barbaridade, guerreou o tempo inteiro, brigou muito em campo, com a bola jogou, sem a bola marcou, jogou de forma muito compacta, todo mundo próximo, fechando os espaços e encurtando no meio de campo as ações e a criação da equipe do Botafogo, e ganhou para mim com ampla e total justiça. Claro que o gol tomado trouxe uma preocupação, mas serviu também para mostrar que o time teve força, teve equilíbrio, teve controle emocional para não passar mais uma vergonha, para não causar mais uma decepção para o seu torcedor. Segurou a marimba, sofreu uma pressão, mas sem grandes oportunidades do Botafogo, e ganhou por 2-1. Para mim, principalmente pelo primeiro tempo, o placar poderia ter sido até mais elástico. Recuperado, reabilitado nesse momento na competição, o Guarani ganha a primeira, tira aquele peso dos ombros, jogou bem, jogou com autoridade,
jogou com intensidade, jogou com organização e mereceu amplamente o placar a seu favor. Edu Pinheiro. Olha, Brasileirão, Tigrão. Então, Vasco 0, Palmeiras 1, gol do Vitor Roque, Grêmio 1, São Santos 0, Santos é penúltimo colocado, Cruzeiro 2, Flamengo 1, gol da vitória do Gabigol. Aos 51, ele bateu o pênalti, o Rossi defendeu no rebote, Gabigol 2-1. Então é o seguinte, Palmeiras líder com 16, Flamengo em segundo 14, atenção, Bragantino tá com 13, hein? Mas o Bragantino joga amanhã, se vencer por diferença de dois gols o Mirassol, o Bragantino assume a liderança. Oi, CH, público no brinco, 3.006, 300 meia dúzia, 43.800 de renda. Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1. O que precisava acontecer hoje aconteceu. O Guarani venceu o jogo para trazer mais tranquilidade. Era isso que tinha que acontecer. Evidentemente que dá para fazer aqui uma série de observações técnicas, várias delas. Só que a gente tem que considerar o seguinte, o Marcelo Fernandes está chegando agora, ele aproveitou muito do trabalho do Cordeiro. Não tem o dedo do Marcelo. Agora, a parte psicológica tem de confiança. O Guarani fez um jogo diferente que ele não tinha feito até agora no Campeonato Brasileiro da Série C. No primeiro tempo jogou melhor do que no segundo. Evidentemente, pela pontuação, pelo elenco que tem, a gente esperava que o segundo tempo seria mais complicado, como foi. Mas o Guarani também, na parte psicológica, foi muito testado, né? Com exceção do goleiro. Mas do lateral direito ao ponto esquerdo e aqueles que entraram, deu para perceber uma parte anímica diferente. E isso já é trabalho da comissão técnica. Que esse mesmo time, praticamente com os mesmos jogadores, ele não suportaria essa pressão diante do Botafogo com a cabeça de outrora. Vamos ver, é apenas uma partida, não dá para tirar nenhum tipo de conclusão ainda, não dá para se empolgar, mas hoje o Guarani dorme fora da zona do rebaixamento, independentemente do último resultado que ainda está por vir. Isso traz muito alento, tranquilidade, para que o Marcelo Fernandes possa encontrar um caminho. Ele já viu muita coisa na primeira partida, porque no primeiro jogo você arma o time com vídeos, com a parte estatística daquilo que foi produzido até agora, né? Ouviu com certeza o Marcelo Cordeiro e agora ele vai começar a armar o time com a cabeça dele. E muitas coisas deixaram... eu tenho certeza disso, né? Se eu conheço um pouco o treinador novo de goleiros do Guarani, e se eu conheço um pouco o Marcelo Fernandes, provavelmente o Andrei não será o goleiro do próximo jogo do Guarani. Apesar de ter pego o pênalti, parabéns para ele, teve competência. Mas o Guarani não pode ter um goleiro e nada contra o profissional. Poxa, já tomei informação, é um ótimo rapaz, trabalhador, mas tecnicamente ele não tem controle emocional para ser goleiro do Guarani. E hoje, quem assistiu o jogo sabe o que eu estou dizendo. Não vou fazer campanha nenhuma contra ele, absolutamente, com respeito ao profissional, mas o goleiro do Guarani não pode ser o Andrei. Não pode. A não ser que o Arzur faça uma metamorfose. No restante do time, eu gostei de algumas peças. Gostei do Natan, gostei muito do Bilu. Acho que o Baianinho entrou muito bem. Enquanto ele suportou a parte física, ele deu outra dinâmica para o time. O Emerson, lateral esquerdo, além do gol, fez uma bela partida. Eu acho que o Lucão fez um jogo razoável também. Enfim, o Guarani mereceu o resultado. Se você pegar a estatística do jogo, você vai perceber, apesar da pressão do Botafogo no segundo tempo, que o Guarani foi melhor praticamente em todos os quesitos. Então não dá para questionar. Agora não precisa passar o nervoso que o time passou no segundo tempo. E passou esse perrengue graças à falha individual, de novo, do goleiro Andrei. Valeu pelo resultado, é o que o Guarani precisava e principalmente o Marcelo Fernandes para ter uma semana cheia aí para poder trabalhar o time para o próximo jogo, Edu.
Olha, na Série B, o Novo Horizontino jogou lá em Goiás com o Atlético, perdeu, hein? Atlético Goianiense 1, Novo Horizontino 0. Gente, o Botafogo de Ribeirão Preto foi a Curitiba, fez 4-1 no Atlético lá dentro. Tava 1-0 Atlético do Teves, aí o argentino Leandro Maciel empatou pro Botafogo de pênalti. Aí teve um zagueiro do Atlético expulso, Abraão. O Fogão se aproveitou, fez 2-1 com Jonathan Cafu. Aí no segundo tempo, 2 gols do Alexandre Jesus, 4-1 Fogão, que sai da zona de rebaixamento. Na Série B, o Botafogo é o 16º com 5 pontos. Sabe quem que comanda a Série B? O Remo. Ontem, Remo 1, Amazonas 0. Parabéns aí ao Remo. Olha, Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1, 3.006 de público. Gol do Emerson Barbosa, 45 do primeiro tempo. O Denis Júnior marcou 2-0 e o Henrique Dourado fez para o Botafogo, sendo que quando estava 1-0, início do segundo tempo, o Andrei pegou pênalti cobrado pelo Camilo. E agora é hora do craque. Quem será o craque? O craque do jogo. Ele narrou aqui, 2-1 Bugre. Oi, Boris, o moço de Piracicaba, o craque Boris. Oi, Edu, grande vitória do Guarani, a primeira na Série C. O Guarani teve muitos destaques, mas para mim, Rafael Bilu jogou muito, principalmente no primeiro tempo. Para mim, Rafael Bilu, o craque do jogo. Valeu, Edu. Ótimo retorno a Piracicaba, parabéns pela narração. Atenção, Catarino, nosso repórter, o craque. Oi, Edu, ouvintes desse apito final. Noite de festa do torcedor bugrino, né, Edu? Vitória importantíssima, difícil, suada, mas vitória importante. Eu vou votar no Rafael Bilu. Edu, não marcou gol hoje, mas foi importantíssimo demais nesta partida, nesta vitória do Guarani. Meu voto no craque vai para Rafael Bilu. Perfeito, você vem já na coletiva do Marcelo Fernandes, do novo técnico do Guarani, estreando com vitória. CH, o craque. Rafael Bilu, conceito regular. Mas foi comparadinha. Oi, Tigrão, o craque. O Bilu, né? Bilu, sobrou no jogo, vive um bom momento desde da parte final do Campeonato Paulista, que ele adquiriu realmente um ritmo muito bom. Participação ativa na vitória, assistência precisa para o segundo gol do Guarani, do Denis Júnior, a 20 do segundo tempo. Bilu, para mim, entre outros bons destaques do Guarani, mas eu já sinalizava, já dava uma letra aí com a bola rolando, jogou muito, tem muita técnica, sabe o que faz com a bola. Bilu, para mim, o craque do jogo. Unanimidade, Rafael Bilu, craque Bilu, 27, primeiro tempo, chuta no travessão, lá no gol do placar. Rafael Bilu, a 31, primeiro tempo, de fora da área, pimba! Goleiro do Botafogo para escanteio. E como disse o Tigrão, Rafael Bilu dá assistência para o segundo gol bugrino. É com você, hein, Leandro Bolis? Leandro Bolis! Marcadores 4 agora, o Guarani recuperou, Bilu pediu no corredor, boa bola pra Bilu, tá no mano a mano, dominou, rolou pra Denis Júnior, ele bate! Gol! É gol, 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 do Bugre! Denis Júnior! Camisa, o Guarani brigou, lutou, 4 jogadores em cima de um marcador, a bola foi recuperada, um passe espetacular para Bilu, no corredor ele domina, poderia ter batido por um gol, mas não, preferiu assistência, o toque para Denis Júnior, dentro da grande área, marca do artilheiro, cheiro do gol, ele enche o pé com o pé direito, amplia no brinco, Denis Júnior, coloca lá dentro, faz a festa, galera bugrina, avante, 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 o Bugrão, verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão, olha lá o povão festejando, olha lá, galera vibrando, porque balançou a rede, é gol do Bugrão, Denis Júnior, aos 20 minutos, a bola rolando no segundo tempo, solta o grito, grita comigo, galera bugrina, vai forte, mais forte, da rede!
registrado. O gol é de Denis Júnior. Guarani 2 pro Guarani, 0 pro Botafogo. O Wallace não chora não, goleirão amarelo. Muito bem, Guarani sai da última, é 15º com 3 pontos. A Ponte ontem venceu 2-0 Anápolis. A Ponte é segunda colocada com 10, mas amanhã tem 2 jogos na Série C e o Guarani e a Ponte podem perder aí uma posição. Final de semana, sábado, dia 10, 17 horas, Guarani São Bernardo e a Ponte, segunda-feira, dia 12, 19h30, hein? Ituano e Ponte lá em Itu, repito, segunda-feira, 19h30. Coletiva, sim, vamos lá, Marcelo Fernandes. Marcelo, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas e TH Mais Record. Primeiramente, parabéns pela vitória na estreia. Queria te perguntar sobre o curto período de tempo que você teve para treinar e conhecer este elenco do Guarani na sua chegada nesta semana em Campinas. Como é que foi esse trabalho? O que a gente já vê de Marcelo Fernandes nesta equipe? A gente viu poucas mudanças na equipe titular, né? Mas o que você conseguiu trabalhar, o que você vê que consegue fazer com esta equipe ainda para somar ainda mais pontos e sair ainda desta situação de briga contra o rebaixamento e focar em busca do acesso? Primeiramente, boa noite a todos aí. Eu estou muito feliz com a vitória. Foram 3 dias muito intensos, né, aqui em Campinas, mas estou muito feliz. Eu, quando cheguei, falei isso. Eu tinha visto os jogos do Guarani, principalmente contra o Caxias, onde a equipe ficou com a bola no pé, mas não finalizava. Nós procuramos esses 3 dias montar a equipe já para não escolher nem nada de certo ou errado. A gente procurou manter a mesma equipe, que a gente sabe que são jogadores de qualidade. E olhando o adversário, a gente trabalhou muito esse aspecto de dar volume ofensivo, entendeu? Para que a gente finalizasse mais, finalizasse a jogada, terminasse a jogada, sabe? A mudança de atitude. Eles estavam com uma carga muito, muito grande nas costas, né? Dessas 3 derrotas, não mereciam isso, muito menos o Guarani, né? E eu acho que o grupo respondeu bem, muito bem. O grupo se empenhou muito nesses 3 dias. A gente trabalhou muito questão de duelo, por cima, por baixo. Acho que hoje já foi uns números melhores. Precisamos muito melhorar. Não tem nada bom aqui. A gente está muito com o pezinho no chão. A gente sabe que o campeonato é difícil. A gente vai trabalhar muito para tirar o Guarani, como você falou, dessa situação ainda de lá embaixo, né? O lugar do Guarani é lá em cima e a gente vai trabalhar para isso. Marcelo, boa noite. Vladimir Catarino, da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória. Eu sei que treinador não gosta de falar individualmente de jogador, né? Mas eu queria falar sobre o goleiro Andrei, né? Ele que tem vivido um turbilhão de emoções, falha em Caxias. Hoje, no primeiro tempo, parecia um tanto quanto inseguro, mas acabou se redimindo com o pênalti defendido pelo Camilo. Como você vê essa questão? Você está chegando agora também, mas é uma posição tão importante, né, no time. Sim. E qual a importância de ter novamente a confiança? E qual a confiança que a comissão técnica tem no trabalho feito pelo goleiro Andrei? Total confiança. O Andrei é um excelente goleiro, já provou isso em vários clubes que passou. Eu acho que não só ele, mas por tudo que aconteceu em Caxias, a ansiedade dele era muito grande, então ele não queria em nenhum momento trabalhar muito, trabalha duro. É um cara que não esmorece um momento, sempre quer o melhor pro Guarani. E, cara, acho que foi especial para ele, né? Por mais que aconteceu aquilo no primeiro tempo ali, aquilo ali é uma questão de ansiedade, né? O jogador está querendo acertar, acaba indo o zagueiro junto com o goleiro. Então isso aí precisava tirar essa carga das costas, né? Que a equipe precisava dessa vitória. Acho que foi bom para todo mundo, para o Andrei principalmente. Depois fez uma grande defesa no pênalti. A gente tem que dar credibilidade, pois é um grande goleiro e a trabalhar. Como eu falei, trabalhar. Acho que o importante era ganhar esse jogo. Ganhamos esse jogo, agora foi o que eu falei lá dentro. Ninguém vai abaixar guarda. Não tem nada disso, nós temos muito trabalho para fazer aqui ainda, nós estamos em construção, temos muita coisa para resolver, mas se Deus quiser a gente está no caminho certo. Boa noite, Wendel Coral para a Jovem Pan News Campinas, prazer falar com você pela primeira vez. Eu quero perguntar sobre o aspecto mental, né? Você frisou muito isso na sua primeira entrevista, na entrevista de apresentação, sim. Só que logo que você chega tem uma cobrança por parte da torcida organizada em um dos treinos. O quanto essa vitória alivia não só o mental dos jogadores, mas também da sua comissão técnica chegando agora? Assim, tanto que nas 2 situações, né, o pessoal até falou com a gente lá de boa, pô, não tem nada a ver com vocês, mas tem, a gente está nós estamos todo mundo junto, né, Elano, eu, Arzu, Marcelo Copertino, o Alejandro, nós estamos todo mundo aqui na mesma barca. E assim, a gente, um clube grande, ele tem pressão, isso existe, o Guarani é um time, dispensa comentários, eu não vou
ficar enumerando o que já saiu de jogador daqui, o que tem de título, o que já lançou pro mundo. E é um clube que precisa de resultado. A torcida, ela não está errada, ela está angustiada, ela não existe ver o time com 0 ponto na Série C. Então eu acho que é normal, e nós como jogadores temos que assimilar isso, entender a cobrança da torcida. Nós trouxemos tudo isso pro lado bom, a torcida, nós precisamos muito da torcida. Hoje já veio aqui uma galera, deu muita força pra gente, eu peço que continue acreditando no trabalho, sabe? Os jogadores aqui, todos eles que estão aqui, são jogadores que querem muito honrar a camisa do Guarani. Falhas acontecem em qualquer profissão, entendeu? Posso dizer para você que as 3 derrotas, ninguém queria que isso acontecesse. O clima realmente, como você falou, estava muito sem confiança, pessoal muito, pô, será que dá? E assim, é normal, né? São jogadores jovens. Nossa média de idade, se eu não estiver errado, o Elano pode me corrigir, acho que é 22, 23 anos. Não é isso? Então, assim, são jogadores que é difícil você chegar num time com uma camisa dessa e não sentir o peso de uma derrota, 2 e até 3. Então a gente está com muito pezinho no chão, sabemos que tem uma estrada longa pela frente. O importante é dar moral para esses garotos que estão aí dentro, jogadores do Andrei até o pessoal que nem foi para relacionado, são jogadores que estão querendo muito, querem trabalhar, e a gente está aqui para dar esse suporte, fazer o que puder de melhor para honrar a camisa do Guarani. Marcelo, boa noite. Henrique Alves, da TV Bandeirantes. No começo do jogo, o Anderson Leite sofre uma lesão e você opta pela entrada do Pablo Baianinho. Sim. Que é um jogador um pouco diferente. Por que a entrada dele e o que isso mudou para você no resto da partida que você já tinha pensado? Para ser sincero, nós trabalhamos ontem com o Pablo Baianinho na frente. Inclusive nas saídas de bola, que você viu aquelas do Andrei, não foi tudo trabalhado, porque a gente tinha o Baianinho e o Bilu na frente. E a gente sabia que podia explorar isso. Tanto que teve umas 2 ou 3 que ainda deu certo, com domínio de bola e tudo. O Baianinho entrou para o Isaac fazer o 10, porque no certo mesmo, se o Leite jogasse, ia jogar Leite mais atrás junto com... Eu sempre esqueço o nome do volante. Com o Natan, eu falo Tauan, Natan. Com o Natan, desculpa. O Natan ia jogar junto com o Anderson Leite e ia colocar o Caio mais adiantado, né? E para infelicidade não foi nenhum problema que o Leite teve. Ele tomou uma entrada muito forte, vocês verem a canela dele, tá muito, com a chuteira pegou muito forte. E ele precisou sair. E ali praticamente, né, não é uma troca que a gente perde. Depois, se você não trocar no vestiário, a gente estava bem no jogo, não podia trocar, você fica para o segundo tempo com duas paradas para 4 trocas, né? E realmente complica muito. Mas a equipe soube se portar. O Pablo foi muito bem no jogo, cumpriu aquilo que a gente determinava ali para ele. No segundo tempo, com 2-0, eu preferi colocar um jogador mais descansado, um jogador tranquilo para entrar ali e cumprir a função, tanto do lado do João como do lado de cá o Cristiano. Marcelo, boa noite. Boa Diego noite. Alves, da EPTV. Prazer falar Prazer, contigo. meu. Parabéns pela vitória. Muito obrigado. Marcelo, eu vou pedir licença, vou fazer 2 perguntinhas em uma. A primeira, eu queria que você comentasse das sensações da sua estreia, né? O pré-jogo, o intervalo, os momentos do jogo, como é que foram as sensações da sua estreia e também a sensação de vestir uma outra camisa depois de mais de uma década de trabalho no Santos como auxiliar, como técnico, campeão de muitos torneios. Então peço a gentileza dessas 2. Muito obrigado. Obrigado a você. Cara, como eu falei, eu estou muito feliz. Pela nossa experiência, né? A gente se reuniu, o Farney, que chegou agora executivo, o Apelano, que é o coordenador, que a gente conversa bastante. O importante era tentar tirar o peso dessa molecada, né? Nesses 3 dias, né? Então a gente reuniu a comissão técnica, procuramos fazer trabalhos para que motivasse eles, principalmente, como eu falei, na intensidade no duelo. Acho que isso foi bem visível, né, no time no primeiro tempo, principalmente em finalizações para o gol, que não tinha havido muitas, né? E foram 3 dias nesse sentido, assim, de tirar a carga dos jogadores, porque eu tenho total confiança neles, sabe? A gente vê que são jogadores que têm qualidade. Lógico, você vai ter jogadores, o próprio Natan, jogadores da molecada tudo nova, cara. Sabe, é difícil você tá num clube do tamanho do Guarani e você sabe, tem torcida, é normal, tem imprensa, entendeu? Tudo isso faz parte da pressão. Então, esses dias foram para tentar tirar o máximo de carga que a gente conseguiu deles e graças a Deus a gente deixou o vestiário bem leve, foi uma preparação muito positiva, muito legal. Eu acho que está de parabéns a nossa comissão toda, todos sem exceção, e os jogadores principalmente que com personalidade souberam virar essa chavezinha aí. E quanto a... de estar vestindo outra camisa. Assim, foi o que eu falei. Como você falou, eu trabalhei por mais de uma década num clube, né? No Santos, que é o clube que eu trabalhei, onde eu fui
bem vitorioso, né? Acho que meus números mostram, foram 7 títulos, um como treinador e 5 vice-campeonatos. E, pô, foi o clube que me deu a oportunidade, eu esperava muito essa chance. E Deus foi tão bom para mim que me colocou num clube das dimensões do Guarani. Então, eu fiquei muito feliz, cara. Eu recebi, vou repetir de novo, eu recebi ligação do Amoroso, sabe? Que amigo do Elano me ligou, me mandou uma mensagem. Cara, é muito legal isso. Eu gosto muito de ex-jogador tá no convívio do clube, porque é um negócio muito legal. A gente passava muito por isso lá no Santos, né? E, cara, a minha sensação é a melhor possível, cara. Deus não poderia ter sido tão bom para mim em me dar uma oportunidade num lugar de um clube tão maravilhoso, uma cidade ótima, e é trabalhar. Agora, eu mais sei fazer é trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu vivo o clube, e tudo que eu fiz nos clubes que eu passei, não só o Santos, como a Portuguesa Santista, eu vou fazer aqui no Guarani, porque é o meu futuro, a minha vida, e agora a minha vida aqui é o Guarani. Eu vou dar tudo aquilo que eu posso para, se Deus quiser, a gente colocar esse clube no lugar que ele merece. Boa noite, Marcelo. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Beto. Marcelo, você armou um 4-4-2 hoje, teve que desarmar, como você disse, mas o Papaini também é um cara que corre por dentro, né? Sim, então, acaba não tendo tanta alteração assim. A gente viu Sim. até em alguns momentos a linha média ali, a segunda linha, com 5 atletas e tal. Isso tem a ver um pouco com o momento do Guarani, um pouco mais de segurança, principalmente com relação ao meio-campo. E eu queria também aproveitar para fazer uma segunda a respeito do Caio Melo. A gente via ele jogando no Ipiranga como um meia, muitas vezes. E aqui no Guarani ele só atuou como volante, né? Tem a ver com a chegada do Farney, alguma dica, alguma coisa, ou foi no feeling do treinador mesmo? Não, foi o feeling da minha comissão. Eu conheci o Caio de jogar no Santa Cruz, e ele jogou muitos jogos de meia. Entendeu? Um cara que é incansável, um cara que tem uma visão de jogo boa, tem uma batida boa na bola. E a gente pensou em aproximar ele mais perto do gol, né? Por causa dessas finalizações. Tivemos o imprevisto do Leite, ele teve que recuar. Mas a questão de escalação do time, Beto, eu vou te ser sincero, a gente não pode chegar num clube e, de repente, olhar um jogo que passou e você pegar 3 pedras, jogar na cabeça de 3 jogadores e mudar. Eu acho que a gente tem que entender o que aconteceu. A gente não manteve o que vinha sendo feito, a gente deu alguma pitada, por exemplo, de colocar o Caio mais adiantado, que era aquilo que a gente enxergava que poderia ser melhor. O Leite não rende muito ali de 10, entendeu? Eu conversei com ele também, ele falou, pô, Marcelo, eu prefiro que venha de trás. Então, assim, a gente tem que deixar o jogador onde ele se sente melhor. Agora, a gente não pode, para você chegar e motivar o grupo, então, a gente tem que entender, colocar eles, pôr a confiança neles, por mais que tinham 3 derrotas, e eles corresponderam muito, sou muito grato a todos eles. O Leite sofreu uma pancada na canela, muito forte, tá até... E só amanhã que a gente vai realizar exame, ele vai passar aí para vocês. Foi pancada. Muito tempo de Santos, agora estreando com vitória no Guarani. Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1. Olha, você quer saber o público? Detalhes, os gols, as alterações, no banco quem estava. Eu volto já com a ficha técnica em nome de Brasitone. Depois tem a defesa do jogo e depois tem o gabarito com o Tigrão e com o CH, hein? Vamos lá, eu volto já agora 21h39. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, no brinco, o Guarani entrou com o goleiro Andrei, JP Galvão, Rafael, Lucas Rafael e Emerson Barbosa, Natan, Anderson Leite e Caio Melo com a número 10, Caio Melo, Anderson Leite com a número 8, Isaac, Rafael Bilu e Deni Júnior. Olha, com 14 minutos de jogo, Anderson Leite se machuca, entra Pablo Baianinho. As demais no segundo tempo, na seguinte ordem, há 23 minutos, 3 entraram. Vamos lá, o Lucas Justen no lugar do JP Galvão, lateral direito por lateral direito. O Pablo Baianinho, que tinha entrado no comecinho no lugar do Anderson Leite, saiu para a entrada do João Vitor. E o Isaac saiu para a entrada do Matheus Sarará. E depois, a 27, saiu Rafael Bilu, eleito o craque do jogo, e entrou o Cristiano. Técnico Marcelo Fernandes fazendo a sua estreia. Ficaram no banco e não entraram o goleiro Fred Conte, o zagueiro Alan Santos, ó o Alan Santos aqui, hein? Muito tempo, se machucou, até agora não entrou o Alan Santos, o Léo Coutro, o Caio Christian, Giovani, começou com Giva, depois virou Giovani, o Samuel e o Lucas Macedo. O Botafogo da Paraíba, o Wallace no gol, Eric na lateral direita, Renier e o Wendel Lomar e Sid Clay, depois Evandro, Gama, Thalisson e Camilo, ex-ponte, depois Henrique Dourado, Guilherme Santos, depois Gabriel Honório, Silvinho, também jogou na ponte 2 vezes, depois Rodrigo Alves e o Denilson, depois o Rafinha. Técnico, o multicampeão Antônio Carlos Zago. Árbitro Vinícius Gomes do Amaral, de Minas Gerais. Amarelo para o Botafogo, somente Guilherme Santos. Para o Guarani, os amarelos, os amarelados, Emerson, o goleiro Andrei, o Lucas Rafael e o Cristiano. Vamos aos gols aqui. O Guarani faz 1-0 a 45 do primeiro tempo. Emerson Barbosa, lateral esquerdo, 1-0. Lembrando que no segundo tempo o Andrei defendeu o pênalti, goleiro Bugrino, a 5 minutos. Ele mesmo fez o pênalti, o Camilo cobrou, Andrei defendeu. O segundo gol foi a 20 minutos, do Deni Júnior, com assistência do Rafael Bilu. Deni Júnior de virada, 2-0. E aí o Henrique Dourado marcando a 30 minutos. O gol do Botafogo da Paraíba. Público 3006, 3006, renda 43.840. Guarani nesse momento é o 15º com 3 pontos. Saiu da última para a 15ª colocação. E o Guarani joga no próximo sábado, no Brinco de novo, 17 horas, Guarani e São Bernardo. E aqui na Bandeirantes, Guarani 2-1, a ficha técnica em nome de Brasitone.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Deixa eu só dar uma ouvida aqui logo há 3 minutos. Foi um chute do Caio Melo. É que teve uma confusão que depois é que descobri que a assessora de imprensa viu. Escuta, o Caio Melo tá jogando com a 10, né? E com a 8 ficou Anderson Leite. Vamos lá, o Boris narrando o comecinho de jogo. O Guarani perdeu um gol, cara. Vamos lá. Jogando com o Caio Melo, ajeita o domínio acima pela direita, JP Galvão, um bolão pra ele, linha lateral da grande área, Denis Júnior foi pra área, cruzou, entrada da grande área, deu o Chorete, bateu cruzado, desvio, pegou, largou, na sobra, Denis Júnior não domina, e se ele domina, ficaria com um gol todo de frente pra ele, Catarino. Ele não domina, né, mas o Denis Júnior, mas ele dá um leve toque, assim, não domina, o goleiro no reflexo pega. Vamos outra proposta aqui? 31, Rafael Bilu, craque do jogo, olha o chute do Bilu, ele já tinha... vamos aqui, dá pra mostrar o lance 2? Dá pra mostrar? Lance 2? Vamos lá, aqui o nosso quadro é a defesa, mas sempre que tem na bola na trave ou no travessão, eu procuro pra encaixar aqui na defesa o jogo 27 primeiro tempo. Olha o Rafael Bilu lá no gol do placar. Desce pro campo de ataque, aqui Bilu domina a balança, vê a passagem do JP Galvão, ele traz por dentro, bateu colocado no travessão! O chute do Bilu explode no travessão, tem mais Guarani, cruzamento. Chutaço, olha o Bilu de novo a 31, Bilu chutando, acionando aí o goleiro do Botafogo da Paraíba, hein, Bolis? Segue, bola pra Bilu, Bilu faz a finta, que boa a finta pra cima do Evandro, pede a passagem no JP Galvão, leva a marcação, dominou, clareou, vai marcar um golaço, espalma o Wallace. Rafael Bilu, o Wallace vai buscar e manda pra fora, Catarino. Ainda primeiro tempo, 34, de novo o Guarani com o Caio Melo de fora da área. Vocês ouviram na coletiva do Marcelo Fernandes. Olha, a gente colocou hoje o Caio Melo como meia, né? Foi feita a pergunta, não foi a minha comissão que achou por bem colocar o número 10. Vai fazer a função de meia, Caio Melo. Eu vi o Caio Melo jogar assim no Santa Cruz, 34 do primeiro tempo, Bolis. Desarmado pelo Emerson, parte com a bola dominada, vem embora o time do Guarani. Soltou curtinho pro Baianinho lá pela canhota. Baianinho parou, prendeu, olhou, pensou, devolveu pra Emerson, ele gira o corpo, entrada na grande área, rolou pra Caio Melo, bate cruzado, Wallace! O Wallace voa no canto e mete a bola pra fora, Catarina. Wallace. Aí o Guarani faz 1-0 com o Emerson, final do primeiro tempo. Vem o segundo tempo e pênalti para o Botafogo. O Andrei, goleiro que fez o pênalti. Camilo, número 10, lá no gol do placar. Preparou, chamou de novo o árbitro, ajeitou a bola, voltou, Tigrão cantou a bola, tá muito a firula, hein? Vai perder. E aí, Bolis? Segue o passe, o Gama pro Silvinho, Silvinho protege, volta a bola para Evandro, Evandro meteu o lançamento do comando, boa bola pro Denilson, protegeu o André, saiu, foi fintado, caiu, é pênalti pro Botafogo. Penalidade máxima pro Botafogo da Paraíba, derrubado Denilson pelo goleiro Andrei, ele vai receber cartão amarelo. Cometeu o pênalti, quem sabe, Andrei, para se redimir. Camilo tá pedindo para ajeitar a bola de novo. Vai pegar, hein? Que ele possa vai pegar, hein? Cobrar e mexer ali na bola. Quinto sinal marcando 8:15. Pênalti para o Botafogo, pode matar o jogo. Toma curta distância, pé direito na bola, partiu, correu, bateu. André se redimir. Pega o pênalti, aponta para o céu e agradece o torcedor Bugrido, agradece a você, Andrei. Ele pega o pênalti cobrado por Camilo, evita o gol de empate no Botafogo. É importante, seria empate, começo do segundo tempo. O Camilo tá com 39 anos, hein, Tigrão? 39 anos tem o Camilo. Bom, você cantou a bola e vamos lá, Tigrão, qual foi a defesa? Só faltou você falar assim, vai pegar! E essa vai ser a defesa do jogo, hein, Tigrão?
O goleiro que pega um pênalti decisivo desse que muda a história do jogo, essa tem que ser a defesa do jogo, Edu, sem dúvida nenhuma. E para você, CH? Acompanhe o relator. Com paradinha de novo, hein? Acompanhe o relator. A defesa do jogo, então, foi essa. De volta a bola para Evandro. Evandro meteu o lançamento do comando. Boa bola pro Denilson. Protegeu o Andrei, saiu, foi fintado, caiu. É pênalti pro Botafogo. Penalidade máxima pro Botafogo da Paraíba. Derrubado Denilson pelo goleiro Andrei. Ele vai receber cartão amarelo. Cometeu o pênalti. Quem sabe, Andrei? Para se redimir. Camilo tá pedindo para ajeitar a bola de novo. Vai pegar, hein? Que ele possa... Vai pegar, hein? Cobrar e mexer ali na bola. Quinto sinal marcando 8:15. Pênalti para o Botafogo, pode matar o jogo. Toma curta distância, pé direito na bola, partiu, correu, bateu. Andrei! Andrei se redimir! Pega o pênalti! Aponta para o céu e agradece o torcedor bugrido. Agradece a você, Andrei! Olha, por falar em pênalti, lá no Mineirão, Cruzeiro 2-1 pra cima do Flamengo e o gol da vitória saiu através de um pênalti. O Gabigol cobrou, tava 1-1, hein? Gabigol, a lei do ex. Aí o Rossi defendeu no rebote, Gabigol faz 2-1 para o Cruzeiro, com 52 mil de público, 3 milhões de renda. O Palmeiras ganhou no Mané Garrincha em Brasília, Palmeiras 1, Vasco 0, gol do Vitor Roque. Palmeiras líder 16, Flamengo segundo 14, em terceiro Bragantino que joga amanhã. Se o Bragantino venceu o Mirassol por diferença de 2 gols, o Bragantino assume a liderança do Brasileirão. Eu volto no gabarito, Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1, público 3.006, agora 21h52. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Tigrão, Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1. Melhor o primeiro, segundo tempo e o conceito do jogo. Pra mim, melhor o primeiro tempo, jogo regular. Pra você, CH. Melhor o primeiro tempo, jogo regular. Goleiro Andrei, ele fez o pênalti, ele defendeu, seria o empate do Botafogo na oportunidade, começo do segundo tempo, mas teve um probleminha aí
no gol do Botafogo, cobrança de escanteio. Tigrão, conceito do Andrei. Pegou um pênalti, mudou a história do jogo, mas ele é muito irregular, né, Edu? Achei engraçado ele dizer que o gol que ele tomou lá em Caxias foi um mal entendido. Você já tinha ouvido essa daí, Edu? Não. Então, aquilo foi um mal entendido. Regular para ele pelo pênalti, mas falhou. Rebateu mal a bola do gol marcado aí pelo Dourado. Ele rebateu mal, socou ali no chão, né? Socou quase no pé dele e aí saiu o gol. É um goleiro que inspira cuidados. Tomara que ele afirme, que ele se autoafirme, que adquira mais regularidade. Mas, por enquanto, é um apito na minha orelha. JP Galvão, lateral direito. Jogou até 23 segundo tempo, então entrou Lucas Justen. Você analisando a lateral direita do Guarani, CH. Não gostei. Vou dar um regular pelo resultado, mas para ser titular precisa jogar mais. Dupla de zaga, começando com o Tigrão, Rafael com PH e Lucas Rafael normal. O problema do Rafael é que ele perdeu na corrida no lance do pênalti para o Denilson. Denilson dominou, Rafael não segurou, Denilson entrou na área, driblou ao goleiro do Guarani, aí o Andrei fez o pênalti. Esse é o detalhe também. Tigrão, vamos lá, como é que tá a dupla de zaga? Fora esse lance aí, que eu acho que ele... Não sei, faltou arranque, né? Mostrou uma certa lentidão, saiu na frente, chegou depois. Felizmente, a consequência não foi tão grande, porque o goleiro pegou. Mas fora isso, acho que a zaga se portou bem, regular para os dois. A dupla de zaga, CH? Eu não gostei do Rafael, conceito ruim, e o Lucão, regular. Eu continuo com você, CH. Emerson Barbosa, lateral esquerdo, ele fez o primeiro gol. E ao ser conduzido na área, num toque do Pablo Baianinho, dando assistência para ele, né? Ele disse que realmente chutou. Foi um chute cruzado, era para acertar. Ela bate na trave e entra. 45 primeiro tempo, vira com vitória, importantíssimo. Emerson Barbosa, aliás, o primeiro gol dele em 25 jogos. Pelo primeiro tempo. Segundo tempo não gostei. Conceito regular. Olha, Tigrão, vamos aqui. O meio de campo ficou assim, então. Olha, Natan, número 5, Anderson Leite, número 8, Caio Melo, número 10. Então vamos aqui aos volantes. Natan e ao Anderson Leite, sem nota, porque ele saiu com 14 minutos de jogo, entrou o Pablo Baianinho, né? Então quero saber, primeiro, como é que ficou o meio de campo? Quem é que é volante, quem que é meia? E você vai fazer a volância, Tigrão. Se falar do Pablo Baianinho, levar em consideração a assistência que ele deu para o Emerson, a tabela que ele fez no primeiro gol. Não sei se teve participação dele, do Pablo Baianinho, no segundo gol. O segundo gol foi aos 20 minutos do segundo tempo, ele saiu naquela jogada de 3, né? Ele saiu a 23. Logo após o segundo gol, ele saiu o Pablo Baianinho. Vamos lá, Tigrão. Composição do meio de campo e os volantes. Natan jogou pro time, marcou uma barbaridade, preencheu os espaços, correu, parecia até que ele tinha 2 pulmões. Caio Melo, você viu, a gente vai falar daqui a pouco do treinador, né? Não vou me estender agora, mas você viu o que ele falou na coletiva? Não, sabe como é que é e tal, conversei aí com o Anderson Leite, falei pra ele que sair pro jogo não é muito a dele, que eu conheço o Caio Melo que sai mais. A gente tá falando isso daqui, o Edu, desde os anos 9 a.C., que o Caio Melo sai mais, que tem mais característica de meia do que o Anderson Leite. O treinador anterior defendia teses, aí, TCC, né? Tese de conclusão de curso. Para defender o Anderson Leite como um cara de talento para chegar à frente. Por isso que ele caiu. Já gostei dessa daí hoje, do novo treinador do Marcelo Fernandes. Mas, com a contusão do Anderson Leite, quem veio na meia foi o Isaac e o Baianinho caiu na esquerda. Então, os volantes, primeiro o Natan, segundo o Caio Melo, gostei dos dois, bom para os dois.
Tá, então vamos fazer o seguinte, você faz aí termina o meio de campo, depois eu volto com o CH para fazer todo o meio de campo. O Caio Melo, não sei se você já falou. Falei, fez segundo volante. Fez o segundo volante. O Caio Melo, ele finalizou duas, uma dentro da área, comecinho do jogo, que o Denis Júnior não pegou, não dominou, e um chute de fora da área. E tem o Pablo Baianinho, não sei se você falou. Não foi no meio, não. Ele foi do lado esquerdo. E aí o Marcelo Fernandes trouxe o Isaac no meio. Tá, então você faz então só falta o Isaac, Tigrão. Regular para ele, para mim, quem meteu a bola do segundo gol para que o Bilu recebesse e metesse o Denis Júnior na cara do gol foi o Isaac. Regular, lutou muito, correu muito, errou aqui, ali, às vezes uma instabilidade, mas se entregou demais. Regular. Então vamos lá, o CH, o meio de campo, o Natan, um bloco só Natan, envolvendo os volantes e os meias. Natan, Caio Melo, Isaac. E aí? Os dois volantes regular. O Isaac, apesar da participação dele no segundo gol, é um jogador que está num ritmo muito diferente dos outros. Não gostei do Isaac, conceito ruim. Tá, e do Pablo Baianinho? Entrou bem, regular. Vamos pro Rafael Bilu e o Denis Júnior. O Rafael Bilu, eleito aí o craque do jogo, pela assistência no segundo gol, pro chute na trave, no travessão no primeiro tempo, um chute fora da área, o goleiro acabou defendendo para escanteio. E o Denis Júnior, olha, Tigrão, ele tentou, o Denis Júnior, fazer um gol do meio de campo, que Pelé não fez. A 23 do primeiro tempo se precipitou, né? Ainda no campo do Guarani, antes da linha do meio de campo, chutou tentando encobrir o goleiro, mas não deu em nada. Mas fez um belo gol, o segundo gol, né? Deu uma virada e meteu pra rede. Tamo lá, o Rafael Bilu e o Denis Júnior. Ah, foram bem. Aliás, toda hora a gente fala isso, né, Edu? O gol que o Pelé não fez. Pô, Pelé fez quase 5.000 gols. A gente fala que ele não fez. Que isso, pô. Pelé fez todos os gols que ele tentou. Teve aquele lance com a Tchecoslováquia e tal. Mas vamos lá. Vamos deixar o Pelé descansar em paz. Como dizia e diz, né? O Zé Macia, o seu Pepe. Pelé você não comenta. O Pelé é de outro planeta. Vamos falar dos terrestres. Extraterrestre é outra coisa. Bilu bem, conceito bom. Denis Júnior fez um golaço. Conceito regular está crescendo. E para você, CH, a dupla de ataque aí, Bilu e o Denis Júnior. Tiveram boa participação, o Bilu pelo jogo regular e pelo gol, Denis Júnior regular. Bom, vamos fazer o seguinte, agora vamos para... Eu sigo com você, CH, para falar do Marcelo Fernandes, técnico que estreou hoje. A escalação inicial, pelas alterações, o time sentiu no segundo tempo, ele deu uma mexida, 3 entraram de uma vez só. Marcelo Fernandes, CH. Fez um bom trabalho, o time reagiu de outra maneira na parte emocional, na parte anímica, o time guerreou muito e ele teve sim alguma participação em termos de arrumação. Então o conceito do Marcelo, mais pelo resultado, né? Não dá pra gente fazer análise do trabalho dele ainda, conceito regular. Ok, então para fechar com o CH, como não tem VAR, o árbitro Vinícius Gomes do Amaral, Minas Gerais, ele acertou no pênalti, essas e outras, não expulsou ninguém, cartão foi mais ou menos, senhor Vinícius, CH. Fez um trabalho bem regular, não comprometeu. Um grande abraço, boa semana, CH. Para você também, boa noite a todos. Tigrão, Marcelo Fernandes. Tava ouvindo a Bandeirantes lá em Santos, né, Edu? Pelos aplicativos, vendo no YouTube. Ele chegou aqui e falou, esse tal de Tigrão é muito chato. E o CH, então? Eu não vou contrariar esses caras aí, não. Eu não vou nadar contra a maré. Ele já chegou dizendo, o Anderson Leite é mais atrás, é volante. O Caio Melo tem mais característica ofensiva, tal. Tô brincando, claro, ele falou que inclusive que conhece o Caio Melo de outras equipes que ele defendeu, não só do Guarani, tô brincando. Fez uma boa leitura, é pouco tempo, mas já deu uma mudada. Psicologicamente o time foi outro, mais confiante, mais guerreiro, um time com autoestima elevada,
um time que jogou com muita intensidade, o trabalho dele foi bom. Tirou o pedido, ganhou o jogo na estreia, quebrou uma inércia aí de 3 jogos sem vencer. Conceito bom, parabéns para o Marcelo Fernandes, que fez direitinho o trabalho dele e já detectou algumas coisas que o treinador anterior não conseguiu ver. Tá, e o Vinícius, que apitou o Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1. O nível de arbitragem na Série C até agora está altíssimo. Sabe por quê? Não tem VAR. Não tem o VAR para ficar enchendo o saco. Boa arbitragem. Tigrão, boa semana, hein, Tigrão? Dos que entraram, hoje você não perguntou, entraram Justen, João Vitor, Pablo Baianinho, Sarará e Cristiano. Principal destaque daqueles que entraram com o jogo em andamento, Pablo Baianinho, belíssima partida. Conceito bom para ele que entrou no comecinho no lugar do Anderson Leite. Aí ele caiu do lado esquerdo e trouxe o Isaac, que fazia a beirada esquerda por dentro. Gostei do Pablo Baianinho, hein? É bom jogador. Se tiver uma sequência aí, vai ajudar muito o Guarani a alavancar a campanha dentro da Cezona de 2025. Edu, boa noite, um abraço a você, boa semana e um abraço aos amigos da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Faltam 14 dias pro seu aniversário. Eu quero ver só a festa e o bolo que você vai dar. Vou esperar, hein? Vai cair de domingo, hein? Ah, é? Ah, meu Deus do céu. Você já entendeu, Escapou, né? Você já entendeu, né? Já entendi, mas pode antecipar que a gente aceita. É, porque hoje é 4, domingo que vem é 11, no outro domingo, se Deus quiser, 18. Tigrãozinho apagando velinhas e haja fôlego, porque tem uma porrada de vela em cima do bolo. É, mas quantos anos o Tigrão vai fazer? Ah, Edu, um a menos que você, 68. Se Deus quiser. Um abraço, Tigrão. Você já fez 69, Edu? Vamos em frente. Já fez, Edu? Só. Uma vez só. Já fez, né? Não deu dor nas costas, não, né? Não. Escuta, um grande abraço. Um grande abraço, boa semana. Vem já no Índia Cabal, Brasileirão, a Série B, a Série C. Tem os paulistas na Série D de dado 22:08. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas
Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes, começando aqui por ordem de precedência aqui, primeiro Brasileirão da Série A. Olha, é o seguinte, a Série A, 7ª rodada, né? Começou na sexta-feira, São Paulo 0, Fortaleza 0. E no segundo tempo, o Ferreira perdeu o pênalti, ele sofreu, ele cobrou, ele perdeu, o João Ricardo, o goleiro, defendeu. Público 39 mil no Morumbi. Olha, ontem, Maracanã, o Fluminense marcou nos acréscimos. O gol da vitória, Everaldo, Fluminense 2, Sport 1. E o Pepa foi demitido, cara. O técnico português Pepa, mais um que cai, hein? O Pablo estava 1-0 pro Sport. 1-0 Sport, gol do Pablo. Depois, no segundo tempo, o Serna empatou para o Fluminense. E esse gol aí do Everaldo nos acréscimos, né? Kaique França é o goleirão aí do Sport. Goleiro o Sport tem, mas olha, sem nenhuma vitória em 7 jogos, o Sport é o último colocado, hein? Subiu o ano passado e já é o último colocado. O Corinthians meteu 4-1 no Internacional, com um show de Yuri Alberto, marcou 3 gols, cara. 44 mil de público, 3 milhões de renda na Neoquímica. E o Dorival Júnior, 2 jogos, 2 vitórias. Yuri Alberto 1-0 para o Corinthians, depois o Aguirre empatou para o Inter. O Inter virou, rapaz, ainda no final do primeiro tempo com o Thiago Maia, 2-1. Segundo tempo, teve um jogador do Inter expulso, né, o Bruno Henrique. Inter com 10. Yuri Alberto empata aos 18, 2-2. Yuri Alberto de pênalti aos 48 vira 3-2. E mais ainda nos acréscimos, a 57, o Igor Coronado, difícil falar, Coronado, marcou 4-2. Mas nesse intervalo aqui, até a expulsão do Bruno Henrique, até a virada do Corinthians, tem mais 2 gols ainda que o VAR anulou. Que coisa impressionante. Tivemos no Presidente Vargas, ali em Fortaleza, Ceará 1, Vitória 0, gol do Marlon. Deixa eu ver o Vitória aqui também, ó, do Carpini, hein? Zona de rebaixamento Vitória. O ano passado escapou. Vamos ver esse ano. E ontem, à noite, na Fonte Nova, lá em Salvador, Bahia 1, Botafogo 0. Ê, fogão, do Cauli. Bahia do Rogério Ceni. Deixa eu ver o Bahia. O Botafogo tá no meio, 11º, né? O Bahia, 6º colocado. Olha, hoje conseguiria aí uma Libertadores do Bahia, mas depende de outras contas também. Olha, é o seguinte, vamos aos jogos de hoje. No Mané Garrincha, o Vascão agora não vence há 6 jogos. Gol do quem? Vitor Roque, esse menino de 20 anos, custou 25 milhões de euros pro Palmeiras. Primeiro gol dele em 13 jogos. O gol foi a 15, segundo tempo. O Richard Rios roubou a bola, entregou pro Estevão. Estevão, na pequena área, até eu faria, viu, Lucas? Até eu faria esse gol aqui. Vitor Roque só empurrou, até que enfim. Palmeiras 1, Vasco 0. Bem feito, vendeu o mando, tem que perder mesmo. Público 30.318, 2 milhões e 900 de renda. O detalhe é que o Vasco vendeu outro jogo, vendeu outro mando pro Vasco e Botafogo, vai ser em Brasília também. Já mandou o treineiro embora, né, o Caliri, e aí tá procurando o treineiro. O Vasco hoje foi o Felipe, né? Felipe, ex-jogador do Vasco, do Palmeiras e tal, que tá dirigindo o Vasco, quebrando o galho. Tivemos em Porto Alegre, Arena Grêmio, Grêmio 1, Santos 0, Santos penúltimo colocado, né? Gol do Cristian Oliveira. A 31 do segundo tempo, o Grêmio 12º com 8 pontos, saiu também do sufoco. 27 mil de público na Arena Grêmio. No Mineirão, frente a frente, Cruzeiro e Flamengo. E a imprensa cantando aí, Gabigol, o ex, como é que vai se comportar contra o Flamengo? Pela primeira vez, depois saiu do Flamengo, enfrentando sua ex-equipe. O Caio Jorge, 1-0 Cruzeiro.
Final do primeiro tempo, Arrascaeta tem que ser com ele, empata o Mengão, e aí bola rolando, segundo tempo, nos acréscimos, pênalti para o Cruzeiro. E aí o Gabigol cobra, o Rossi defende, no rebote o Gabigol faz 2-1. Olha, o Gabigol, ele deve ter feito de 7 a 8 gols pelo Cruzeiro, a maioria 5 ou 6 de pênalti. Esse não foi de pênalti, é rebote, mas foi através de gol normal mesmo, a maioria tudo de pênalti. Público 52.700 com 3 milhões de renda. Amanhã tem Bragantino e Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro. Só um detalhe aqui, o Palmeiras líder com 16, e segundo o Flamengo 14, em terceiro o Bragantino com 13. Bom, se o Bragantino vencer por diferença de 2 gols o Mirassol, amanhã ele vai a 16 e empata com o Palmeiras, mas no saldo de gols ele vai empatar em saldo de gol, mas gols pró, o Bragantino ultrapassa o Palmeiras. Resumindo, vitória por diferença de 2 gols o Bragantino assume a liderança. Em quarto lugar, Cruzeiro 13, em quinto Fluminense 13, sexto Bahia 12, sétimo Ceará 11, o Corinthians oitavo com 10, Internacional nono com 9, São Paulo 10º com 9, Botafogo 11º com 8, 12º Grêmio com 8, 13º Vasco 7, 14º Juventude 7, 15º Mirassol 7, em 16º Fortaleza 7. Os 4 últimos, Atlético Mineiro com 6, joga amanhã, Vitória com 6, perdeu, continua no Z4, Santos 4 pontos, Z4, perdeu, Sport perdeu mais uma, último com 2. É isso aí. Brasileiro da Série B, que vitória hoje do Botafogo em Curitiba. Mas o que é isso, cara? 4-1, o Fogão meteu no furacão lá dentro. Segundo o Marcelo Rini, deixa eu confirmar aqui. Começou na sexta-feira, a sexta rodada, de virada em Araraquara, Ferroviária 2, Curitiba 1. O Gustavo Coutinho, 1-0 Curitiba, Carlão marcou os 2 gols da Ferroviária no segundo tempo, aos 18, aos 35, público em Araraquara, difícil, viu? 2.100 de público, como é duro público em Araraquara. Vinícius Bergantin, treneiro da Ferroviária, Mozart é o treneiro do Curitiba. Bom, ontem, sábado, no Mangueirão, Remo 1, Amazonas 0, gol do Giovanni Pavani. E no final teve o gol do Regis anulado. O Regis está no Remo, Regis, ex-Guarani, Regis 2021. Grande passagem pelo Guarani, depois foi para o Curitiba, voltou depois para o Guarani, foi péssimo, voltou para o Curitiba, no Curitiba não vingou e agora está no Remo. O Regis, informação do Rini aqui, meu amigo, não sabia. Parabéns, hein, Rini. Público no Mangueirão, público do Remo e Paysandu, tranquilo. 31.300 ontem no Mangueirão. Tivemos do Raulino Oliveira em Volta Redonda 1, Paysandu 0, Volta Redonda saiu da última colocação e passou o bastão pro Amazonas. O gol do Gabriel Bahia. Voltaço 1, Paysandu 0, repito, público em Volta Redonda? É difícil, hein? 1.556. Volta Redonda é muita influência de flamenguista, de Botafogo, de Fluminense. Então não tem tempo para torcer pro Volta Redonda, que aliás foi o campeão da Série C do ano passado. Nesse domingo, lá em Goiânia, Atlético 1, Novo Horizontino 0. Gol de William Potker, ex-Ponte, a 31 do primeiro tempo, hein? Humberto Loser é o treino do Novo Horizontino. A surpreendente vitória do Botafogo de Ribeirão, lá em Curitiba, Teves, menino da base, faz 1-0 o Atlético. Aí o Leandro Maciel, de pênalti argentino, empata para o Botafogo. Aí teve um zagueiro do Atlético expulso, estava 1-1, um tal de Abraão. Atlético com 10. E aí, final do primeiro tempo, Jonathan Cafu, 2-1 Botafogo, ele mesmo, jogou na ponta, 2014. 2014 teve no Campeonato Paulista um jogo em Piracicaba. A Ponte foi goleada pelo 15, se não me engano foi 4-1. Esse Cafu fez 1 ou 2 gols na Ponte. Aí a Ponte contratou o Cafu para a Série B. E aí, bola em andamento, Série B, a Ponte não estava bem, a Ponte contrata Guto Ferreira. E a Ponte decolou, subiu e Cafu foi importantíssimo na campanha da Ponte. Bom, aí no segundo tempo, 2-1 Fogão,
E o Botafogo marcou mais 2 gols com Alexandre Jesus. Somando tudo, Atlético 1, Botafogo 4, com 22.352 de renda. Deixa eu ver aqui, o Atlético Paranaense chegou a liderar no comecinho, né, Rini? Nossa, o Atlético Paranaense... Onde é que tá aqui? Onde que tá o Atlético? Ah, não, é que eu não mudei. O senhor Edu tem que colocar Série B. É Série B. Então, Série B, cadê o Atlético? Tá aqui, 9º colocado. Bom, lá em Chapecó, Chapecoense 2, Criciúma 1, Mailton 1-0 Chapecoense, João Carlos empatou para o Criciúma e Mário Sérgio faz gol, hein? O gol da Chapecoense da vitória. Em andamento, deixa eu dar uma olhada aqui, segundo tempo, Operário 1, América Mineiro 0. Amanhã tem Goiás e Avaí e na terça-feira CRB e Cuiabá, Atlético e Vila Nova. Atlético do técnico Roger, ex-atacante da Ponte, com 5 passagens pela Macaca, jogou no Guarani em 2010. Vamos aqui à classificação da Série B. Em primeiro, Remo 12, em segundo, Avaí 11, em terceiro, Cuiabá 11, em quarto, Vila Nova com 10, em quinto, Curitiba com 10, em sexto, Goiás com 10, em sétimo, CRB 10, oitavo, Chapecoense 9, nono, Atlético 9, 10, América Mineiro 9, Ferroviária 11ª com 9, 12º o Atlético Goianiense com 9, 13º Novo Horizontino com 9, 14º Operário de Ponta Grossa com 7, 15º Criciúma 5, em 16º Botafogo de Ribeirão. Saiu do Z4, tem 5 e os 4 últimos, Volta Redonda 4, Atlético 3, Paysandu 2 e Amazonas 2. Só que o Atlético vai jogar, mas são 4 que serão rebaixados. Campeonato Brasileiro da Série C de Cebola. É nóis, né? É nóis. Fazer o quê? Bom, é quarta rodada, começou ontem. Maringá 3, Confiança 2. Aqui é o seguinte, o Confiança faz 1-0, demitiu o técnico Vaguinho Dias, depois que o Confiança perdeu para a Ponte, e o Luizinho Vieira voltou para o Confiança. Coisa incrível. Então 1-0 Confiança, aí o Matheus Moraes empatou para o Maringá, Dionísio 2-1 Confiança, Tito empatou 2-2 e nos acréscimos o Bruno Cheron faz o gol da vitória do Maringá, do Jorge Castilho. Há muito tempo que Jorge Castilho está como técnico do Maringá e a renda, aliás, o público 5.210. Tivemos em Natal no Frasqueirão, grande vitória do Ituano. Ó o Vinícius Popó aqui, do Capivariano, campeão da Série 2 pro Ituano Vinícius Popó. Mais um gol, segundo dele, se não me engano, hein? O Bruno Bispo, 1-0 ABC. Aí o Ituano empatou com o Ramon de falta. Vinícius Popó, 2-1 Ituano. Matheus Martins empata pro ABC 2-2. Aos 50 nos acréscimos, arranca Neto Berola, dribla, entra na área e dá uma cavada. Mas dá uma cavada, um tuque. Mas de sinuca, encobriu o goleiro, meteu 3-2 e a Ponte agora enfrenta o Ituano segunda-feira, semana que vem. Ituano é líder, hein? Ponte 2, Anápolis 0, o Batista narrou aqui, Toró, marcando a 23 segundo tempo, Toró, segundo gol dele, quem diria? Toró, de cabeça. E o Dudu, aos 46, ambos no primeiro tempo, público majestoso, 5.572 e a renda 83 mil. Lá em Tombos, Tombense 2, Itabaiana 0, técnico do Itabaiana, Roberto Cavalo. Anderson e Rafael Silva, 2-0 Tombense. 671 de público, como é difícil público em Tombos. Jogos do domingo, Ipiranga 1, CSA 0, gol do Charles. Lá na cidade de Horizonte, no Ceará, Floresta 1, Retrô 0, gol do Tomás Kaique. Náutico 0, Brusque 0. O Náutico dá um calor danado no São Paulo. Pela Copa do Brasil, perdeu 2-1, perdeu de virada. Aí com o Brusque em casa não ganha. Quem que é o treneiro do Náutico? Hélio dos Anjos. Eu tenho a impressão que o Hélio não venceu ainda no comando do Náutico. Na Série... Deixa eu ver aqui. Na Série B o Náutico não venceu. Em 4 jogos não venceu. Copa do Brasil perdeu para o São Paulo. Então Hélio dos Anjos pegou o Náutico na segunda rodada, se não me engano. Enfim, Hélio dos Anjos, que pela 20ª vez volta ao Náutico, ainda não venceu dessa vez. Náutico, zona de rebaixamento. Você acompanha aqui, Leandro Borges narrou Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1, o Emerson Barbosa a 45, primeiro tempo, 1-0 Guarani. Depois o Andrei pegou pênalti, o goleiro do Guarani pegou pênalti do Camilo, começo do segundo tempo. Aí segundo gol do Guarani, Denis Júnior a 20 minutos.
E o Henrique Dourado marcando a 30 minutos o gol do Botafogo com 3.006 de público no Brinco. Amanhã tem São Bernardo e Londrina, Figueirense e Caxias. Então vamos lá. O Ituano primeiro com 10, em segundo a Ponte com 10, em terceiro Maringá com 10, em quarto Brusque 8, em quinto Londrina com 7, em sexto Tombense com 7, em sétimo Caxias 6, oitavo Ipiranga com 6. Em nono Botafogo da Paraíba 5, em décimo CSA com 5, em 11º São Bernardo 4, 12º Retrô com 4, em 13º Floresta 4, em 14º Guarani com 3, em 15º Itabaiana com 3, em 16º Confiança com 3. E os 4 últimos, ABC 3, Náutico 2, Anápolis 2 e Figueirense 1 ponto. Olha, o Guarani pode perder uma posição, saiu de último para 14º. Amanhã o Figueirense, se ganhar do Caxias em casa, vai a 4 pontos, ultrapassa o Guarani terminaria em 15º, né? Na pior das hipóteses. E a Ponte, ela pode perder uma posição também, porque se o Londrina ganhar do São Bernardo, o Londrina chega a 10 pontos, melhora o saldo, ultrapassa a Ponte aí no saldo, a Ponte terminaria em terceiro, tá? De qualquer maneira, o que acontece? Final de semana, como é que vai ser? O Guarani joga sábado no Brinco, 17 horas, Guarani São Bernardo, e a Ponte na segunda-feira, repito, 19h30 do dia 12, Ituano e Ponte, claro, com cobertura da Rádio Bandeirantes. Na Série D de dado, são 8 grupos de 8 equipes. Calma que eu não vou falar tudo, não dá tempo, né? Vocês querem que eu fale a Série D inteira, a moçada técnica? Todo mundo já olhando torto pra mim, querendo ir embora, mas o horário tá estourando também. Olha, temos 4 paulistas na Série D de dado. Repito, são 8 grupos de 8 equipes cada. O Água Santa e a Portuguesa estão no grupo 6. Inter de Limeira e Monte Azul estão no grupo 7. E os paulistas se enfrentaram nesse final de semana. Ontem, pelo grupo 7, em Limeira, Internacional 1, Monte Azul também 1. Grupo 7, deixa eu ver aqui a posição da Inter de Limeira, porque é turno e retorno e 4 se classificam. E no grupo 7, né, tivemos Cianorte 3, Cascavel 0, Uberlândia 2, Operário do Mato Grosso do Sul 3, repito, Inter de Limeira 1, Monte Azul 1, e Goiatuba 0, Itaberito de Minas Gerais também 0. Vamos lá, em primeiro Cianorte com 7, Inter de Limeira segundo 7, Itaberito terceiro com 5, em quarto Goiatuba com 4, em quinto Operário do Mato Grosso do Sul com 4, em sexto Monte Azul com 2, em sétimo Uberlândia com 1, oitavo Cascavel com 1 ponto. Esse é o grupo 7. O grupo 6 foi hoje. Água Santa 2, Portuguesa 1. A Lusa perdeu, né? A Lusa perdeu. É grupo 6. Deixa eu ver o que aconteceu aqui no grupo 6. Tivemos Rio Branco do Espírito Santo 2, Porto Vitória também do Espírito Santo 0. Boa Vista do Rio 1, Pouso Alegre de Minas Gerais 0. Maricá 1, Nova Iguaçu também 1. Os dois são do Rio. E repito, Água Santa 2 na Portuguesa. Como é que está a classificação? Em primeiro Rio Branco com 6, em segundo Água Santa 6, em terceiro Maricá 4, em quarto a Portuguesa com 4, em quinto Pouso Alegre 4, em sexto Boa Vista 4, em sétimo Nova Iguaçu com 2, oitavo o Porto Vitória com 2. Meus amigos, e aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. É isso aí, na Série B tá terminando Operário 1, América Mineiro 0, Bosquilha, jogou na base do Guarani, tem um parentesco com Dulcídio Vanderlei Bosquilha, que apitou a final de 77, Corinthians e Pontes, expulsou o Ruê com 18 do primeiro tempo, aquele gol do Basílio, papapá. Muito bem. Marcelo Rini tá terminando, tá com, tá 80, somando tudo 88 minutos. Meus amigos, hoje aqui, então, o Guarani venceu, hein?
depois de 3 meses, a última vitória do Guarani foi contra o Água Santa lá, você quer ver só, foi no dia 6 de fevereiro. Água Santa 0, Guarani 4 lá, não, foi no Brinco, 4-0 Guarani no Brinco. Deixa eu ver, a última vitória, isso mesmo, então, fevereiro, março, abril, maio, 3 meses, depois vencendo aí. Olha, o Bolis narrou, Tigrão e CH comentaram, Catarina nas reportagens, Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1, nossa equipe técnica, lá no Brinco, Gilberto Suf. E aqui comigo, Lucas Pessoa, no YouTube, valeu Luquinha, obrigado, viu, YouTuberman. Na mesa, Leandro Lopes, valeu Leandro Lopes. Tem o Bolis e tem o Lopes, você Leandro Lopes, na mesa, muito obrigado, viu. Olha, nos lances aqui, quem tirou foi o PP, Pedro Pessinato, o comando do Gil Kleber. Meus amigos, olha, a todos uma ótima semana. Você no YouTube, muito obrigado pelo seu carinho. Cabelão branco do Edu, né? Vai ficar mais branco ainda, hein? Vamos em frente. Tudo em cima. O peito em cima da barriga, a barriga em cima do joelho. E vamos em frente. A todos uma ótima semana. Você em FM 85,7. Muito obrigado também pelo carinho. Uma ótima semana a todos. Então sábado, né? Guarani São Bernardo. Sábado eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260.